essa música, gente, pelo amor de Deus. Ah, pronto. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo. Estamos ao vivo aqui, começando o nosso Bootcamp da Diversidade e Acessibilidade desse ano. Praticamente meu filho esse evento, eu adoro fazer esse evento. Queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Só lembrando que hoje nós vamos ter várias atividades, vão ser atividades de 1 hora que vão estar acontecendo, certo? Então a gente vai começar agora a nossa primeira atividade com a Brit e a Zoe, falando um pouco sobre aprendizados de acessibilidade pela visão de uma publisher. Às 11, a gente vai ter outra atividade internacional sobre diversidade na indústria e ecossistemas emergentes, vai ser bem legal também. Meio-dia, a gente vai ter atividade com a AbleGamers, falando sobre o combate ao isolamento social através dos jogos. 1 hora, a gente faz uma pausa para o almoço. 2 horas a gente retorna, e aí a gente vai ter atividade até as 19 horas, certo, gente? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser saber um pouco mais sobre as atividades, no Instagram da Sandy a gente postou lá o que ia ser cada uma das atividades. Aproveitem também que essa atividade ela é aberta ao público, para todo mundo. Podem mandar esse link aqui para todo mundo, divulguem, compartilhem para quem quiser assistir e tiver interesse aí em saber um pouco mais sobre qualquer um dos temas que vamos falar aqui hoje. E também não esqueçam de assinar a lista de presença, tá aqui na descrição do vídeo, principalmente para quem está inscrito no Developers, conta presença para o certificado, certo, gente? Só lembrando, nosso Developers vai terminar sábado, a gente vai ter nossa última atividade que vai ser presencial lá no prédio do Sebrae. E por enquanto é isso. Depois eu faço novos anúncios e agora eu vou chamar nossas convidadas para o palco. A atividade vai ser toda em inglês, tá, gente? Mas quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, o que a gente puder estar dando suporte nos comentários, é só falar e a gente tenta fazer aquela tradução simultânea, não sei. A gente se vira aqui para tentar fazer o mais acessível possível que a gente pode nesse momento, né? Literalmente o mais acessível possível. Então vamos lá, vou chamar a Brit and Zoe. Welcome. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? I'm doing well. How are you? How are you, Zoe? I'm doing good. I'm so glad to have you here today. We had Brit last year. I wasn't able to be present at the activity, so was a little. I really wanted to be here, but now I'm here. So, yay. I'm happy to have you here. Yeah. So to start our activity, please introduce yourselves. I think we can go alphabetical order. So, Brit, please. Yeah. My name is Britt Dye. I'm the Chief Accessibility Officer at Whitethorn Games, which is an indie game publisher. Before that, I was the user researcher and UX and accessibility specialist. And now I have Zoe on my team. Go ahead, Zoe. Hi, I'm Zoe Reyes. I am an assistant user researcher at Whitethorn Games, and before that, I was a master's student at Columbia College Chicago for user experience. Cool. Zoe, I have to say that I don't know if you will be okay with this, but recently I watched Blue Beetle, and I was like, when I was writing the things, the arts for the marketing of today, I was like, Race, this name's Yeah. so familiar. Blue Beetle is one of my favorite comics because or comic book characters because I always was like, oh, we have the same last name. That's so cool. I loved the movie, and we have a Brazilian actress as important role, so I was like, oh, it's so close to home.
So yeah, let's start. Please, I was curious about it. I think it's something that we have to address today, which is Brit being a chief accessibility. Like this sounds huge. You are the first one. Did you know anyone else that has some similar job or you know No, role? no, I think I'm the first in video games. I think like Microsoft has one for the company. But when I was given the title, I also didn't wasn't sure what I was going to make of it. So I sort of have been uh, creating the role and seeing what that looks like in games. So it's all new territory for me too. What does you both do regarding accessibility at Whitehorn? If you want to start, Zoe. Sure, yeah. So we do, I would say, a variety of things, but our main goal is working with developers that of the games that Whitethorn publishes to make sure that we are helping them identify unintended barriers that might exist in their games. And so this is something that we always that is probably good to talk about, is the difference between unintended barriers versus intended barriers. So obviously games exist as difficulty to some extent. Even like the easiest game has some amount of difficulty, but almost always it is intended. Typically games have unintended difficulty as well, which is things that the developer doesn't realize might be an issue for somebody. That could be something that is very hard to see visually. That could be something maybe a lack of clarity. There are a whole host of different things that could be unintended barriers. I'm trying to think of every single kind. There's a lot. Yeah, there's a lot. Yeah. Yeah. There's like cognitive, visual, audio, Mhm. physical, mobility issues, and we sort of look at those barriers in games. We help support developers, get them resources if they want resources for something. If we can't figure out something they're looking for, we find it for them. We also do testing, usability testing. We play the games and review them, and then we also bring testers in to play the games, and we record those and make reports for the devs, and it's all iterative. So that's kind of what we do. Yeah, a lot of things. It's a lot of things. Yeah, it's a lot of things. What do you consider be the most difficult part of? I'm not sure. Let me understand a little bit how the relationship between you and the devs goes. Like, do you guys test the games and then you find problems and then you go and talk to them? They do already enter Whitehorn knowing that they can count on you girls to help them, or that they should do games more accessible? How does this go? Yeah, it starts with our portfolio director. I think he kind of tells them who we are when the game is pitched to us. So typically there would be kind of an understanding that it's kind of our brand is to work on accessibility. But once the I'll go into meetings with the dev before signing and talk to them and let them know what we do in our department, Zoe and I, and then when they sign, we do intake, and that's where
I let them know everything we do and what we can help with and things like that. So hopefully there won't be too many surprises. And I try to have at least bi-monthly meetings, but usually I'm chatting with devs between them anyway. So I try to keep that communication line open. So there's no real surprises that way. And do you think that we as devs are more open to this? I have a feeling that we first don't know how to do accessible games, and we have this feeling that will be a complex things that will take a lot of resources, and like just from the work of doing it, from the amount that we have to pay to do it. How do you think that this is progressing, especially with a lot of AAA companies doing more and more accessible games? I think one of the problems is, and one thing that we're trying to work on is that accessibility, especially to like small developers. It seems inaccessible itself because you see like AAA companies and they are getting awards for all of these like magnificent accessibility options that are just out of this world complex. And but you don't need that to make a game accessible to more players. You don't need to have like an like Forza or Spider-Man 2 level accessibility options, or God of War. There are ways to remove barriers from games, and the first thing to do there is just identify the barriers, and then there's ways to remove those that would be closer to something a small team could do than a AAA solution. And I think that having AAA like on the stage all the time makes it kind of intimidating to get into, but it doesn't have to be intimidating. And it's one thing I hope that we can do as a publisher. It's like one of my goals for the department is making it more approachable and accessible to put accessibility into indie games for indie devs. Yeah, and I think to that end, we've done we try to incorporate into our cycle of like reviewing games. We add in recommendations that we might make, and while we don't necessarily think that the developers even should necessarily use our recommendations, we try to get the ball rolling on some maybe some easier ways that they could break down these barriers. And maybe spark an idea that they have in their head that maybe fits a game more than maybe the things that we recommended. And I think that sort of recommendation system has worked pretty well. And developers have, I think, pretty universally understood that we're not trying to like tell them how to design a game. We're trying to just help them figure out ways that they could break down these barriers, which has been pretty helpful. And then on top of that, we're also compiling other resources to give to devs. Like the Unity Asset Store has some amazing tools for helping make games more accessible, and just generally identifying those things, maybe seeing how those things work, whether or not they are viable, and like if they have documentation, stuff like that, and kind of doing that legwork for them. Yeah, I was listening to you, Zoe, and I was thinking, do you have any case of the launched games that you guys have that you think that's okay? This is something that I'm proud to help, that I helped, and they did something amazing.
regarding accessibility? I'm trying to think about ones that I can talk about. Because there are some that I've definitely Please, touched please on. don't break any Oh gosh, NDAs. no. I think Brian and Matt would kill us. So but actually, let me rephrase this. You guys, I'm saying the whole company. Do you already have launched games? And I'm assuming, please correct me if I'm wrong, that at first they weren't that accessible. Like it was the first game launched for Whitehorn. I don't know if it is, but I'm assuming that it's not. So, do you still help the devs to do upgrades and keep the game progressing to be more accessible? Um, in some cases, yes, especially there are sometimes also barriers that are still in the game that the dev just wasn't able to put in that then they'll add in a patch post launch. Right now, we being as small of a department as we are, it's hard to do full support for post launch. There have been cases where the developer will ask us for help with something, or what do we think about this or that for accessibility, and we're happy to help them and get them the resources they need. And there's also a lot of cases where we worked on a game, and then after launch, players were noticing barriers, and they had all of the resources we'd sent them, and they implement those options on their own as well. That's cool. We have some questions already. Addison asked, what do you think that could be done to put accessibility in the learning process for the game devs? Probably it's a long-term solution to shift the industry, but at the same time, it's steady and durable. So, This is something we're actually trying to do on a smaller scale here. Is have learning resources, and we put it into when we do reviews and things. We put in examples of players who might not be able to play the game because of this or that to try to show why something is a barrier, to try to just put a little bit of learning into the reviews that way. We're also working on resource compendiums and checklists and things that devs can look at there. But I do think that it's a big issue that needs a large solution to sort of. I think that accessibility sort of needs to be prioritized as a pillar of game design, and it to be normalized in, journalism and talks and teaching devs, like you're saying, and things like that for the industry to dedicate the amount of resources that I think needs to be dedicated to it. Zoe, I know that you have a background with game design. What do you think about the process of starting the game design of the game as a product, and we started the concept and all those things. How we can start to put accessibility on the beginning, like what game designers should know about accessibility?
I think so. Yeah, definitely looking at accessibility and how to include accessible design from the beginning is very important to making sure that some of those maybe typically more difficult accessibility options get in earlier, or get in, because I typically feel um, if you don't do it from the beginning, it's going to be really hard to implement that into the structure of your game later on, right? Just because it can be a big system that maybe you have to kind of push other things out of the way, or user interface out of the way. What you need to typically, or what you need to know from the beginning of the process is probably you need to look at your. I'm trying. It really, there's a lot actually. um, there are obviously some accessibility options I think a lot of people think of immediately when they think about accessibility. So like subtitles, colorblind modes. There are things that you can do and that maybe seem like they uh, might not be the hardest thing to implement, but have a really big impact on a really large number of people. And trying to see what that could be for your game, looking through like what accessibility options that other games of your genre have, and maybe seeing if your game will have the same issues that need the same or a similar response. Um, a card game is going to have a very different need for accessibility options than an action RPG or a strategy game. Sometimes that could be difficulty from the AI, making things less difficult so that um, uh, it's a little bit easier for people maybe with some cognitive disabilities to kind of have a little bit more leniency with how they play something in a strategy game. It's really difficult to kind of go through and look and kind of say a broad statement for every genre, but definitely go through your genre specifically and make sure that you're kind of making yourself aware of what some typical barriers could be. Yeah. You said something about the intended and not intended barriers of a game. Um, do you think something I was thinking about? I'm always reflecting on those things because you know me. I like accessibility. But as I'm graduated as a designer, like I have this and I was taught to think things as problems to solve, and games we can think that as well. It is a something that we want to we want to achieve something. In games will be an experience that you want your player to have. um, and I have this thing. I have this thought that one problem that we have when we try to do accessible games is that since we are not really sure about what the experience that we want our player to have, we don't know how to make it accessible. And we go just for the safe things, like things that I used to say there are just good design. Like you said, the colors, you shouldn't do color alone. This is a good design. You shouldn't do we have a lot of things that the APX says. Like I really like the approach of the APX from AbleGamers. They will be here later today. But yeah, so what do you think? What are your thoughts about it? Especially working with products that we want to launch. It's not just a group of a small group of people doing things as a hobby. It's a product. We want to make money of it. So you're kind of asking what
when you look at the game as a finished product, you're asking if kind of how do we do things that are not just good design? How do we kind of look past that? Yeah, because I think it's the devs they it's easier easy Mhm. to know how to learn how to do things. Let's take APX as a base. We have the access patterns and the challenge patterns. When the access ones are the ones that are easy to understand how to apply. Like, okay, we should do second channels, so we can't have color alone. We should do maybe sound, maybe a vibration on controller, or things like that. Sure, fine, this is easy. We should do subtitles. We should do all those things that we see. Contour mapping, yay, those Mhm. things. But when it goes to the challenge part, like all those things that what we should what we should look to make it accessible so people can experience the intended experience. Like we should do something in the map. We should do I don't know. Maybe let's put everything in sign language. Maybe what is access and what is challenge? Like, I think this is what I'm trying to. I'm sorry. This is something that I'm still formulating in my mind. Like, even in Portuguese. So if I'm not being able to translate it to English, that's why. But I don't know if you girls understand. Britt, could you actually take this real quick because Yeah. my alarm is apparently going off. Yeah, so you're so if I'm understanding the question correctly, you're wondering what is the things that are. So I kind of see a little bit of difference in the ones that you were describing. There's the access ones that you were describing are kind of global things that are sort of added into most games, like subtitles and things like that. And then the challenge ones are sort of very game specific accessibility, accessible design or accessibility options. I I remember one example of adaptation for challenge, like when you allowed your player to change the amount of enemies, the pace of the game, all those things that make easier or not to play. That we know that it's not about being easier or not; it's about being accessible. Accessible. Yeah, so there's a lot of kind of modular difficulty type things like controlling the amount of enemies, and those things are specifically the one you were just talking about can either add challenge, or for players who can't meet the challenge of more enemies can reduce the challenge and make the game accessible to them. And one thing to think about is players are just so varied in what they can do and how they play games, and they're not an audience is not a monolith. They have all these identities and things that's happening, and things like being able to adjust the number of enemies is a spectrum that a player can fall on, and by being able to customize it themselves, it makes it accessible to a very large number of players because of the ability to adjust something on a spectrum, and because of the ability to adjust something like enemy number of enemies, or like kind of a not the best example, but
kind of a similar example would be like attack speed, adjusting attack speed, or adjusting health, or damage, or the amount of damage you take, things like that. You see it often in games where, for example, I have this in my head because I've been playing Sea of Stars, that little RPG. And they have the ability to adjust different mechanics of the game. They have a whole list of them, and you can like toggle them on and off. And so you can kind of change the way the game plays a little bit. And you can do any combination of them, and that also lets just a lot of different players play the game Someone however they is want. really passionate about it. Sea of Stars is it's amazing. It's a great game. I guess I'm adding that to my list. Yeah, me too. We have other questions. Let me get back to the chat, and then we can keep talking. Addison also asked, what do you think are the most complicated aspects regarding accessibility that devs tend to don't get it when starting to work to make their games accessible? Did you want to take this one, Zoe? Yeah, so I think it can. This is coming from. I've also worked on a game internally for Whitethorn that's come out somewhat recently, called Deep Cover. It's available on mobile, but that's now we're here. And in my experience, it does the difficulty, the complicated aspects of accessibility almost always kind of circle. I find input, just like you always think that you can make your input more accessible, whether that's adding things like button prompts, that could be trying to make your controller layout more like a little bit more just in your mind accessible, of trying to make it like intuitive. But I find that, especially in my case, it was working on a mobile game, making things always within that bottom right hand corner for your hand is so difficult. I think making sure that people know what to press so that they don't kind of button spam until they find the right button can be a little bit hard. And no matter how many times you kind of button prompt somebody, it's not gonna it might not stick for a while. That's my first immediate thought. Difficulty, going back to the previous question, or the previous sort of tangent, is probably another one. A lot of people, there's a lot of discourse that has been talked at length about the idea of difficulty versus accessibility. And you can, I think the important thing to always think about is the fact that a player can, if a player wants a challenge, they typically go out and try to find it. And so they might increase their difficulty. Like, obviously, when we're playing games like, my immediate thought is Halo, people go and play the legendary difficulty. They don't just go play the easy difficulty because the easy difficulty exists. I'm an easy player. I always play on easy. That's totally fair. But then you get sort of that discourse of people saying, well, why make the game easier? Well, more people can play it, and we didn't remove the ability to play at higher difficulty. This thing about the difficulty is just one thing that everyone should understand, that making an adjustment to make it easy
it's easy for you, not for the other person that is making the adjustment. So maybe for them, the easy is the difficult, the highest level of difficulty. So please understand that. Like, yeah, and people might play an easier difficulty and realize, oh, this was really fun. I actually kind of want to play on a higher difficulty to see how that goes for me. I think the first time I played a first-person shooter game, I did the exact same thing. I do that. I'll play through like I really love turn-based RPGs, and I'll play through them on normal difficulty, and then I'll play through them in the higher difficulty up through the highest difficulty. So I'm one of those who only in turn-based RPGs though. I mean, that's fair. Yeah. Like I would not blame somebody for playing XCOM the first time without Iron Man mode on, and then going through it, like somebody starting and losing all of their people immediately would really suck. Yeah, I'm a person that I get tired easily. So when I start to play a game, I want to go as far as I can, as fast as I can. So I go in easy mode so I can enjoy it for as long as I can, and then I know that I will start at some point and never go back. So I'm the player that never finishes a game. I think I only completed one game in my entire life, and I think it was Limbo. So Limbo's a pretty good game. Yeah, it's a good That's game. a good one to go and complete. actually, no, it wasn't Limbo. It was Hue. You know, I don't know if you know it. Oh. I think I've heard it. Color Yeah. puzzle game. I really like it. So yeah, we have some commentaries here. Jose Carlos said, I see the AAAs doing impressive and things regarding accessibility, and I'm having the hard time to mapping the inputs. Do you have any suggestions how we can make it easy to? I believe that a lot of our games, some of these are before my time working at Whitethorn, so I'm not entirely sure. But there is a plugin that most of the devs that we work with tend to use. I don't Rewired. Yeah. It's called Rewired on Unity. It's a Unity plugin. But mapping, are you talking about like remapping inputs or just how to map them initially? Yeah, we have to first map, so then we can make the system to remap. So sure. I think my brain was still on the, but I think it probably is pretty beneficial when you're thinking about the initial way that you want to map something, to look at kind of how, like, yes, how people generally have their games mapped. So like A is often confirm because it's the closest button to the player, and on a controller it is almost always the bottom, and so it is a little bit, it's less distance for a player to go, and since you often need to confirm a lot of things in a game, you need, it makes a little sense to map to that. Yeah, it's crazy when you start to think about usability, and then you have to think about what is your audience, because I don't know, maybe you are doing a game for Japan, and then the map is completely different from what we're used to. Oh gosh, yeah. I will say I've seen some games, and this is something that you'll want to think about too. Is if your player is moving around with like this stick, and you need them to press the D-pad to do something, they have to take their finger off of the stick to press the D-pad, and sometimes you like, and sometimes that's just like, it's really jarring, and it also leaves your players like, maybe they'll die like in the game because they have to stop moving the left stick and things like that.
pressing down the sticks is also kind of difficult. Yeah, If you're I was playing Hogwarts Legacy, and I was like, you have to change a lot because when you're walking and then you are using spells, and I was like, I don't know how to do it. I don't have this agility. I think that's also probably why attacks in a lot of action video games are typically mapped to triggers, Yeah. because it's like you can always access it and your thumbs are still Yeah, they available. didn't thought of it because Yeah. you have, when you're using spells, you're using on the the directionals here on this Mhm. side, so you are, I don't know, it's strange for me. But yeah, moving on the, because I want to give the opportunity to everyone to appear here. Elano just talked about his biggest difficulties because apparently he's a board game developer, and he has difficulty to find someone who do great 3D pieces, because it's something, when we are off the digital going to the real world, it's, you really have to do things that you can feel, and it's really important, this feedback. Yeah. um Vladason, he said that he thinks that devs didn't understand that the problem of accessibility in games is not on the people with disability, and in the game, just in the games that are made without thinking of them in the process of developing these games. Yeah, this is. You were at one of my talks, right, Vladason? I think I thought something about it. I all every one of my talks I started showing um we have kind of a law here. It's not exactly a law, it's just an amendment of a law, I think. I don't know how to describe it in English, but it says exactly this, that the lack of accessibility is not because of the people, it is because of the environment that doesn't think of them. Yeah. Addison, how do you deal with devs resistant to certain access adjustments when they argue that it will harm the game experience they are trying to promote, even when 99% of the game of the time they are being stubborn? We are just talking about it. Do you girls want to talk a little more? um yeah. So if a dev's being resistant, so when we first initially review a game, we try to include hard, like, actual situations that a player will not be able to play that game. So we'll say, like, a player who has, like, difficulty with dexterity just won't be able to play this at all, because they're not able to reach, two buttons at the same time, or whatever the issue is. So that's one of the ways we try to do it, is create that sort of line of empathy, that from the dev to the player, so that way they can understand the difficulty that the player would be going through trying to play the game. That's, and then also, tech really, we can't make our devs do anything. We just have to give them the information, let them know why a player and who that player could be, who isn't able to play the game, and then they have to make the decision. But so ultimately, we're not really in charge of making them do anything. But we hope that the dev would, with enough information, would understand that those things need to be adjusted. I'm laughing a little about the talk here in the chat. Uh, Jose Carlos is asking. Sorry, did I cut you, Britt? No, I just, you're good. like,
Okay, dividing the attention. It was like, Zach Carlos asked if giving a lot of configurations about difficulty, life, damage, the speed of animations, if this can overload the player with informations. How do you think that is a great way to do our menu so we can get the players to do exactly what they want and know what they are changing? Yeah, so I think that there are ways that you can definitely balance this and give people lots of all of these different options, but also try not to overload them. You could add in certain presets that you might recommend to kind of mimic certain difficulties using like, oh, this one has a lot of enemies and a medium like swing speed of like their attacks, and also like a medium movement that's like maybe more of a normal mode, and then still in another option in your settings menu still have like the full layout of all of them, and then it just becomes a custom difficulty when they start messing around with those. That way you're not like telling the player like you need to do it one of these difficulties, but you have the option to, which just makes things a little bit easier. This is just a little add-on. A lot of these things too are like great QA tools. So if you put them in your game, they're great for testing, and then you can decide whether or not to keep them in the final game for an accessibility option. So could help the whole entire dev cycle. That's a good approach to it. Like, if you already have to test it, you already put the prompts in Unity to test it. Do a menu. Yeah. Petra's asked, do you think games like Elden Ring or Hollow Knight should have an easy mode? They are games I always want to recommend to friends, but they feel really intimidated by the difficulty. I personally, I this last year have beaten Elden Ring, which is my very first ever FromSoft game. I actually was one of the people that refused to play FromSoft games because I was like, I don't like the one difficulty approach. I do like some of their ways of attempting to kind of lower difficulty through in-game means, whether that's like summoning another player or something like that. But I think that where some of those sort of difficulty options kind of run into issues is that those are typically limited in that you cannot summon your allies everywhere, or you can only summon them there while the local boss in like the area isn't defeated. I ran into several issues several times in Elden Ring, at least, where I was having trouble with a boss. Like the only time I was having trouble with a boss was with a boss that was not the main boss of an area. And so I had beaten the main boss of that area, but because I had done that, I could not summon my friends anymore to help me in that area. And then another issue that has is that it summons those typically also open you up to invasion in games like Elden Ring. Like the Souls games also open you up to invasion, I believe, when you like have like you boost yourself with, I forget what the name of the item is in game. But I think that there are ways that they could still make those accessibility options in universe, but make them a little more reliable to people that need accessibility options, without completely interfering with the game. I also think that since that does require having friends that play the game, that's also kind of an issue. If there was an AI that you could summon that wasn't as dumb as some of the AI are for some of the spirit, the bells that you summon in Elden Ring, that would be a little bit better. But unfortunately, I think the only one I can think of that's not really dumb is probably like the Mimic tier
in Elden Ring, and that one just mimics your skill set. So it's not always the best. I think also Hollow Knight might benefit from a different adjustable settings that you could do, or toggles on and off, like doing, you know, well, this not the best example, but like a half damage thing or something like that, where it doesn't take away all the difficulty of the platforming, maybe because a player really enjoys that challenge, but more difficulty of the bosses or the enemies or something like that could help instead of just across the board easy mode. What I was laughing about earlier is just because people here were saying like, oh, the famous easy mode in Dark Souls, and then Addison said that the easy mode of Dark Souls like games, it doesn't happen because Japanese people, they like to keep everyone in the same, like if everyone is the same. I was. It's not regarding games, but I saw this video, I think on Instagram. They people saying that they don't have place to sit on public spaces because if everyone can't sit, so anyone sits. And I was like, okay, and this applied to Japanese games as well. Like, we would do standard configurations and go ahead, play, and that's it. We will not change everything at all. I don't care. And I'm like, oh, that's sad. But yeah, it happens. Petra said that I pronounced her name right. Yay. Yeah. We are closing to the end now. I'm sad about it because 1 hour is not enough to talk about all those things. I need to say something before asking you girls to close your talks. I'm at the Whitehorns Discord channel, and I know that every week Brit posts a question that get us thinking about things of accessibility, and it's really nice. So, go. What other learnings that you had in those past months? Yeah. Oh, which ones have I posted? I do it every other week. I know Right, that you every already asked for hard. games that you didn't know. You already experiences and things that people we tend to use that are to make accessible the games. Like everyone plays with subtitles. We already know it. So yeah, what are the learnings that you one that you remember that was really cool? Oh, did you want to go first, Zoe? No, you got it. I'm thinking of mine still. There was a lot of things that we've talked about in the last few months. But You mean just in the posts that I make? Is that what you're asking, or just any? You can go broad on this answer. Okay. Well, I think that one of the main things would be to just put yourself in the shoes of your players. There's a lot of cool videos for the IGDA games accessibility SIG that have like players talking about their experience playing games, and just listening to them can kind of get you thinking about like, oh, this is what people have trouble with when they're playing whatever genre of game, and get you thinking about how you can make your game in such a way that this player could play it if they wanted to, and players like this player could play it. And I myself am on a part of a lot of different
online communities of players with disabilities, so I can read what they're talking about and understand what difficulties they have playing games. Also, Xbox has a bunch of free resources for learning accessibility, and they have a bunch of cool stuff on their website for developers that is I think very they have helpful. a free course as well. Yeah, yep. They have. I know they have at least one free accessible design course. So yeah, I think just to try not to be too intimidated by the AAA studios, because indie devs can totally make their games accessible and have a wide your limits, just like in making games, your limit is just like whatever your creativity is. So you can creatively remove those barriers to fit your game, and there's a lot of cool ways to do that. So yeah, I will take sorry. that quote and post like a picture of Brit and this quote like your limit is your creativity. And you, Zoe. I was just gonna say, there's another amazing resource for everything that we've talked about here is the Games Accessibility Guidelines, Games Accessibility Guidelines website, which also kind of goes through and they talk about there. I think there's a list of basic, advanced, intermediate, and like massive list of every single option that they kind of imagine for different games, and that way you can kind of see you can start at your level, like, oh well, I'm gonna invest all of my time into this. Okay, maybe go for the full list, look at every single option that you might include. Or if I just want to get started in this, and you can go look at the basic list and kind of see how you can start making your games accessible for each of the different kinds of disabilities. Yeah, I think kind of going in with an open mind and with lots of creativity, as Britt said, you can really do a lot when it comes to helping people make accessible games, or and helping and making accessible games yourself. Yeah. So please, final words. I think we can start with Zoe since we started the beginning with Brit. Oh, true. I guess my final words would really just be try to. I think empathy is probably the biggest thing to look at accessibility with. Don't try to look at it from a lens of bringing your market to new people. While yes, it will do that, and that is an amazing, that's really useful for marketing and your business. These are real people that want to play games and they want to play your games, and trying to think of each individual person, while maybe not an easy thing to do, just try to think about it in trying to make games more accessible for the everyday person. Brit? I think maybe that any don't worry about things being perfect on your first go at it. Any improvement in accessibility, any option, any feature that you add in there, it's a win and should be celebrated, and you'll learn a lot doing it. And then if you decide to make another game, you'll be able to apply those lessons. And it's just about building that knowledge base and building up your confidence and things like that. So don't be intimidated by wanting to get things perfect. Just try it and see what happens. And I think that's. And if you think about, then you can build on top of it. Yeah. Yep. And if you think of something cool and unique as a way to help people or help make games more accessible, share it. Yeah. I'd love to see it. So
I really wanted to thank you for being here today, and I know you girls are really, really busy. But thank you, and see you. Yeah, thanks for having Yeah. us. See ya. And just to share with everyone, Brit will help us in a lot of ways. So, I think you guys are really open. So, you guys, as a publisher, are really open to talk. So, if you want people, just join their Discord channel. They are always talking something there. It's really cool, and sharing pet photos and food. So yeah, thank you so much. See Thank you. you Thank you for having next us. year probably. Yep. Thank Heck you. yeah. Bye-bye. Bye. Bom, gente, a gente acabou a nossa primeira atividade do dia e eu já estou aqui com os convidados da próxima atividade. Depois a gente legenda, Vladerson. Esse ano eu quero ver se eu tiro um tempo para fazer a legenda em português das atividades em inglês, tá? Vai dar certo, eu confio. Deixa eu passar essa correria. Depois do dia 9 eu viro gente de novo. Aí eu faço a legenda e aí vai ficar mais acessível para todo mundo. Então eu vou adicionar aqui o Arisson, que vai ser o mediador do próximo talk, que é o talk sobre diversidade na indústria e ecossistemas emergentes. Esse talk também vai ser em inglês, tá, gente? Então, mesma coisa, se quiser fazer pergunta, pode mandar pergunta no chat, em português mesmo, que a gente traduz. E não esqueça de assinar a lista de presença, principalmente quem é do Developers. E compartilha esse link com todo mundo, que hoje vai ter o dia inteiro de evento. A gente está aqui até as 7 da noite. Oi, Arson, bom dia. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Vamos com isso mesmo. Pois, eu vou agora chamar... Alessandro, are you ready? Can I get you up to the stage? Let me bring you the next guest. And vou saindo aqui, gente. Eu volto para a atividade de meio-dia. Tchau, galera. Até loguinho. Hello, Alessandro. Hello. So hello, everybody. Bom dia, gente. It's gonna be an interesting activity right now. So we're gonna discuss a little bit about the diversity in the industry as a whole, but specifically talking about emerging ecosystems. So we are having lots and lots of discussion these days regarding international events and how it could impact into our gaming industry and how the gaming industries around the world are getting organized. So this talk will be a little bit about it. I have separated a couple of questions so to conduct our discussion today, but feel free to ask if you have any questions. And Alessandro, first of all, thank you very much for your availability for this activity. We know that you are really, really running around in activities. You're on a Sebrae activity right now. You're in 2 Sebrae activities right now in 2 different states. Yes. So let me move this around a little bit. I think it's okay there, right? Yeah, perfect. I guess that's a record. How does it look better? Like that or like this? Like that, right? Yeah, definitely. So please introduce yourself and talk a little bit about you, about Exola, about what you're doing in another activity at Sebrae Rio Grande do Sul. Please feel free. Okay, well, thank you. And thank you, Harrison, for inviting me for this activity. Well, I was really surprised because I said, when you guys invited me, I said, okay, which Sebrae are we talking about? Because I got an invitation from Sebrae down here in Rio Grande do Sul.
So we will have a workshop in the afternoon related to video game marketing, how to go to market with your game, what activities you can do before even getting started with the idea. And that would be in the evening, and well, not in the evening, in the afternoon. And tomorrow we have some networking sessions down here, and Saturday will be a dream. I'll be at Dream Fest, checking some of the games from Santa Catarina, Florianopolis, and Porto Alegre as well. And I have some meetings down here in Sebrae, so pretty excited to be in Latin America. So what do I do? I'm the business development manager at Exola, and I cover from Mexico to Argentina. So I try to be all over the place with the developers and encouraging them on how to better their commercialization strategies, distribution strategies, monetization strategies, and marketing strategies as well. Yeah, that's great. Exola is doing lots of things together with the regional associations here in Brazil. We've had a great meeting at Big Festival this year. Unfortunately, we've got probably much more things to do in our side that impacted the continuity of our talks. It was much because of all the public callings and all the things we've had to organize here. But thankfully, the things are getting okay right now. So we resume our talks as soon as we start 2024. That would be awesome. So let's start with some questions. So the idea is to understand a little bit about your vision regarding the gaming industry as a whole. As a biz dev, you have the expertise and you have the experience to move here and there into a lot of places and get different insights. Exola is also a key part of the global gaming ecosystem. So the first question is that we've been observing a growth in attention directed to the global south of the gaming industry for a while. Since 2010s, roughly, there's a steady growth in company quantity, in IGDA chapter quantity. So we've got lots of IGDA chapters being developed around the world, mostly into these global south regions and underdeveloped regions per se. So what do you think are the main reasons that kickstarted this engagement of countries like Brazil, Argentina, Mexico, and other countries considered not part of the core gaming industry in Europe, North America, and Asia? So what do you think are the movements that were really important to make these countries stand up as regional gaming development hubs around the world? Yeah, well, in the last few years, if you take a look at the numbers, we have a lot of game development in Latin America. Unfortunately, I would say fortunately and unfortunately at the same time, we've been working in the outsourcing area for a long time, like the last, I would say 20 years. If you go and speak with small developers, mid-sized developers, and top developers in the region, and I'm talking from like the countries that you mentioned, Mexico, Brazil, and Argentina. We have a lot of teams and a lot of studios and very formal big companies down here, but they are more into the outsourcing phase of the industry. So AAA games are developed in Latin America. I mean, when you go and you check the when you speak about Latin America now, I mean, some people even in our countries, they say like, what do you work with? Do you work with games? That's not a common thing in the region, but it's getting more common. But because the thing is that we are working more in outsourcing rather than making our own games. So what is the interest of a company like Exola? Exola sees Latin America as a hub of innovation.
we know what I'm Latin American. I used to be a developer myself, so I clearly know all the potential that we have in the region. But as I said, fortunately and unfortunately, we've been only developing games, but for third parties, not our own games. So that takes a little bit of learning. There is a huge learning curve there from creating a game that in the end it's a product. So because in the end, games are products, are entertainment products. So big companies, they have all these processes well established and polished to create these products for a targeted audience. And this is the things that we are at that moment in Latin America learning. Because I was talking with some developers the other day, and I said, we have to, like in the past we have farms, like I'm talking about 100 years ago. In Latin America, they see us like farms, like we have a big farm industry, big agriculture, and we kind of like farm things for other countries. So now it's happening a little bit of the same with video games. We make the games because AAA titles are developed in Latin America, really, like big portions of AAA titles are developed here. But unfortunately, the region is not as relevant as other regions that you mentioned, because we are only in that stage of developing something for a third party, and the third party will set the rules, what they want, what wants to be developed. But I see Latin America in the next 5 to 10 years just growing with their own games and stuff. That's kind of my. I don't know if you have shared with me, Arison. Yeah, definitely. In fact, it was kind of the direction of the next question. I kind of took some notes here because it's exactly the parallel when we think about it. So we have lots of other industries where there's a clear distinction between countries that design things and countries that build things designed by others. So it's exactly the comparison you've made. It's obviously a supply chain imbalance that we have since, I don't know, centuries ago, regarding the access of the means of production and means of knowledge. So there is this difference between the countries you've mentioned. We've developed. So we as South American, Latin America, some countries in Asia, we are responsible to develop those AAA games, but in fact we don't own the property of the design of those games. So this is it's a great difference. And the question is exactly in this direction. So how do you think this could change, or this will change? You mentioned about this idea in 5 years, for example, we're going to have a different scenario. So how do you think this will be changing in Latin America? It will be through the relevance of the IPs we're creating here, is through the difference on the development process approach of our developers. Which aspects do you think are the key components to make this change happening? Okay, a very good question and a very tough question, and I will give you my personal opinion about it. I see it as a very holistic approach. In my case, I'm here in Rio Grande del Sur, in Porto Alegre, and I'm pretty excited about what I'm seeing right now. I came here for Big Festival, the week before Big Festival, and one of the topics that I brought to the community here was the marketing side of things and the business side of things. So I said, okay, look, we are building up products. We are working on entertainment products. We should do something about it. And I'm so excited that now the conversation is not about how do we make games. It's like, how do we sell games? So that I'm pretty excited about this, because kind of like I feel like I did a little change of minds in down here in the South with this. So I think that one of the key components, and going back to your question, I think that one of the key components is that our developers need to learn this business side of things, this marketing related side of things,
that will eventually lead them to create better products and, I would say, better games. I know that some developers say, no, Alessandro, I don't like the word product because it's a game and I want to inspire the other people to play my games. And yes, I said it's okay. Okay, but let's talk about the product. So when you are when you are making a game, and this is what I've seen with developers, that they are making their game, they know how to code, they have great art. We have great art in Brazil, in Argentina, in Mexico. It's amazing, the art that we do. But there are certain problems. Game mechanics, how the game flows. So when you start playing the game, the game feels a little broken and you don't get that feeling of what you will feel with a triple I wouldn't say triple A game, but with triple I game. And this is due to the fact that the developers can barely see the mistakes that they are making because they develop the game and they ask for feedback. And this is a key component. When you ask for feedback to the players, the best feedback that you can get for your project is the bad feedback you get. I don't know if that makes sense. So if you get bad feedback, for me, the bad feedback is the good feedback that you are getting. Because sometimes people are afraid to telling the developer, look, this doesn't seem right. This sucks. This game is not good. Yeah, it's not good. So I think that how we would make that jump from only developing games for third parties in developing our games is first developing better games. And when I say developing better games, I'm talking more into the game design side of things rather than how much code or how much content I put in the game. Because, and I was in the morning with some developers, and they were saying, Alessandro, I'm going to put more content in my game. And I said, well, you should think about more quality content rather than more content into the game. So once the developers learn that to create that product and also learn more about the business side of things, I think that when they are able to match those two into one, we will create better games like they are doing in, for example, Europe. There are top teams in Europe that used to work in AAA companies, and then they said, okay, let's build our own game. Or even in the United States, you see a game like Cuphead. When we talk about Cuphead, we say, it's an indie. Obviously, it's an indie game for the United States, but in reality, the people who work in that project, they are not as indie as you would think. I mean, it's people with experience in the triple A scene. So I think that eventually that's going to happen in our region. You mentioned a lot about game design, and I do remember that when we've talked about it at Big Festival, it was kind of the same direction. We've kind of agreed that the game design aspect, to understand the product design of the thing, is one of the key components. And curiously, I was talking yesterday with Leah from Game Dev Toolkit at São Paulo. And we were discussing exactly that, about how to improve the game design courses and how to create something that make developers reflect and think about what they're doing. And in one of the key aspects is going deeper into the understanding on the why you are doing the things you are. And I'm gonna make an affirmation, and it's something that we it's interesting to see if it's something that is true in your vision, because one of the things that we've discussed, considering that difference, Europe, North America, and Asia are older ecosystems than us in Latin America, not just because they develop games for a long time, but at the same time, they develop the base of the knowledge that we use for a long time, regarding design, regarding technology, regarding lots of things. Do you think part of this
I would say, I wouldn't say issue exactly, but part of the the way we are still trying to figure it out things, it's exactly because we as an industry we are kind of derivative from these North American, Europe, and Asian habits, industry, and knowledge, and we didn't build the set of knowledge on our own, and we are still trying to figure it out because what what we see here is that lots of devs want to make games similar to the games that are made by their favorite companies outside. So I want to try to make a game design that looks like FromSoft game design. I want to build a game that looks like I don't know, an American company game design. But you're not trying to figure it out your own thing. And I think we are starting to do it. But I think this is part of the formation process of our professionals to understand exactly why they are doing those things and why and how they can make their own inputs into the development. I don't know if it makes sense. What do you think about it? It does, and I have two points on what you just said, Arison, and it's a great point that you are bringing to the table. First, we have to understand that developers in the last 20 years, I would say in Latin America, they've been developing games for third parties. So basically, they've been doing what they were told to do. Yes. And they were told, okay, you have to do this. These are the rules of engagement. This is what you are going to develop, and this is how we want it. And Latin America, unlike other regions, I won't say which regions, we normally try to give a little bit of our special sauce to the art or to the music, but not to the game design itself, because that's already established by someone. Someone said, okay, this game is going to be like this. And what happened with developers is that developers don't understand something. It's like when you are in a very mature company, and I'm talking like a AAA company in the US or Europe that will hire you to develop a game, they have a person that is doing game design, level design, game mechanics. I mean, they have a specialist in every area. And we have some Latin Americans probably working for those specific areas, but they don't see the whole picture. So they only see like one picture of the whole thing. So they think, and coming to your second input, they see, this is what they did in this big game. These are the game mechanics. Okay, I'm going to replicate what they did. But the replication is wrong because it has only one portion of the whole thing. It's a whole process involved. So I think that when our developers really learn that for creating a game, the key part is making a game. Because many of our developers think, no, we are making an IP, an intellectual property. Yes, technically you call it intellectual property, but they think that because it's a great art style, or because they have great music in their game, this would make them different from other games. And I asked them, are you selling the art, the music, or the game? So that's one of the questions that I say. They say, no, I'm selling the game. Yes, but you are selling me the art. Because and literally I have like pitches like every place I go, and they say, no, Alessandro, our key differentiator with other games, our uniqueness of the game is the art. And I say, are you selling me the outsourcing service of art here, or are you selling me the game? So I think that when our developers really understand what the meaning of developing a product is, an iterative game, an iterative product. Exactly, that would be different. Because I mean,
and bringing games like I see, and this is what you were saying. We want to replicate what others are doing, and you are right there. When we learn things like this guy from Vampire Survivor did, he created kind of a new genre. He took a little bit of pieces from other places and put it into one game. So he kind of like, and now you see there are a lot of survivor like games in Brazil. I see a lot of survivor like games, but that was something that was kind of like created from scratch. So I think that in maybe in the next 5 to 10 years, there will be developers that will see it more as an holistic approach, but they need to speak about this, they need to talk about this, and they need the bad feedback. This is very important because, as I said, bad feedback is good feedback. Yeah, that's perfect. That's perfect. Yeah, it's kind of exactly the direction we were discussing before. So it's a great these kind of feedbacks, this kind of how do you perceive what your game should achieve in terms of product, in terms of interactive design, in terms of what you're proposing to your players. This is the core. Unless if you're trying to sell only a great narrative, for example, you're trying to sell me a book. If you're trying to sell me a great art style, you're trying to sell me a picture. You're not trying to sell me a game, as you mentioned. So yes, that's fantastic input. That's fantastic input. For the next question, bringing more about the markets. Xsolla itself is making moves to get closer to local game dev communities for a while. I personally remember it since I think it was 2019 or 2018. I guess it's 2019 at Big Festival, for example. Xsolla getting closer to the Brazilian community at Big. And as a company, you talk lots and lots. It's part of your core activity to approach these ecosystems like Argentina, Brazil, Mexico, as you mentioned. So why do you perceive them? What are the key aspects that makes Xsolla sees these regional ecosystems as so important to your strategy and to your vision about the game dev industry in the future? Okay, well, great question. And well, I'm part of the Xsolla strategy in Latin America. And what I try to sell internally is that this is an emerging market, right? And so what Xsolla sees, all this potential that developers have, and we understand what stage our developers are into right now and what kind of games they are developing, and we want to be the first company that is joining efforts with the local community to grow. So this is what we want to do in the region. In what is the interest of Xsolla being in Latin America at this stage? Many people ask me, and you've seen me. I've been like traveling everywhere. I was in Colombia last week. The week before, I was in Mexico, and so I've been all over the place. And so people ask me, Alessandro, what is the interest of Xsolla in the region? And I say, well, first, nurturing the relations, because we understand that in Latin America works in a different ways than other areas. Here is more of a hug, making business with people that you know. So what we want to do is we want to help the community to grow that part of monetization and commercialization of the game, because this is where Xsolla excels. Most of our solutions are oriented to make your game distribution and monetization better. This is what we do. We boost your monetization strategy. But if you don't have a monetization strategy, what are we going to boost? So this is like why are we working closely with communities? Because communities first need to understand how to make the most of our solutions
so that they make sense to them and they can grow their business. But if they don't understand how valuable our solutions are, they won't use them. So, and this is one of the key issues. It's like, for example, we do pre-orders with developers. So developers is a way of funding, right? It's a way of funding. So we talk about pre-orders with developers, and let's say, okay, let's do pre-orders, and this is the way that we can do it with Xsola. These are our solutions. And when I ask them, okay, what are you doing in marketing? I mean, to generate pre-orders, you need a marketing campaign. You need a marketing plan. You need something that you are doing into the market. And they say, no, we're not doing that. And I say, oh, okay. So how can I put them in that? Then we talk about the funding club. We also have a funding club that we talk about in Big Festival. We have a funding club that is a matchmaking platform between developers and publishers. We match make them. And well, as a matter of fact, morning I was talking with another developer here in Porto Alegre, and he was telling me, hey, Alessandro, we got into talks with some publishers because of the Xsola Funding Club platform. And I say, wow, that's great. And I told them, how much marketing are you doing? And they say, no, we're looking for funding. And I say, yeah, how much marketing are you doing? And he said, I'm only looking for funding. Okay, so if you're looking for funding, you have to put your game in front of the publishers. You know what I mean? If you don't put your game in front of the publishers, how are you going to get funding if they don't know about your game? And secondly, nowadays, because of all the going back to normal in the industry, as you can see, there have been many layoffs in the industry and so on, because the investment is getting back to normal. It's not that it's being reduced, it's going back to normal. The publishers are looking for some sort of traction, that your game has already a little community that is developing and an audience that is being developed. So this is what they are looking into their games, and not only the gaming, because good games don't sell themselves. I mean, they need marketing. Just take a look at what 2 days ago, what was announced 2 days ago. That was We had no, we had GTA. Yeah, Grand Theft Auto, right? Yeah. So everyone knows about that game. But what they are doing, hyping the community. Hey, we're coming in 2025, and they said we're coming in 2025, and I'm pretty sure that the next year they will do a lot of marketing for a game that is already popular, that has already an audience, but they do marketing. So this is why I tell developers, okay, we need to do these sort of things. And now, going back to the question, what is Xsola trying to do? What we are trying to do and to build up with the community is that knowledge on, okay, this is the knowledge that you need in order to achieve these goals, and Xsola can help you boost those things. And I will give you a clear example. I have a wonderful game from Rio de Janeiro by a studio called Wingeon Studios. They have a beautiful game called Tracantos. And I met them for the first time last year at Brazil Game Show, and they were showcasing their game. And unfortunately, they couldn't get a publisher because they didn't know how to speak English, and it was very complicated for them to give their pitch. And I start talking Portuñol with them. And in the end, I said, wow, you have a great product. You have a great game. And they say, okay, what can Xsola do? Are you a publisher? And I said, no, Xsola is not a publisher. We give you the tools to self-publish your game or to distribute your game. And then they said, okay, this is an MMO, free-to-play, pixel art style, beautiful game. And what is Xsola doing for them? Okay, we got into some conversations. I was giving them some marketing tips and so on. They hire a marketing person in their team. They didn't have marketing person. I told them, okay, you need to hire someone. And I don't want to make a long story, but in Brazil Game Show this year, I invited them to showcase their game with us in our booth. And they reached 100,000 wish lists on Steam in about
40% to 45% is in Japan. So it's a free-to-play game. And when you have a free-to-play game, the payments is important. It's important to have the local payment methods like Pix or Boleto here in Brazil available for the consumer. So what are we doing with them? First, we introduce them to a marketing agency in Japan because we have local offices in Japan. We introduce them to a local marketing agency. And secondly, we have all the available payment methods in Japan to sell their game. So you see how the picture changes when the developers understand the power that Exola can bring to their game. So they understood, okay, these guys can provide me with these tools to self-publish my game. And now, if you go back to Windows Studios and you ask them, do you want to get engaged into a publishing deal? They would say, why? We have all the tools with Exola. We have the internal marketing. Why do we need a publisher? Because I mean, and this is what we are trying to do. We are trying to nurture these developers in the region so that they understand this business side of things and that they can grow with us and we can grow together. This is what Exola is trying to do in the region, trying to grow together, because we really believe that the indies of today are the big enterprise of tomorrow. So what if Exola helps these developers grow together? We all grow at the same time. So this is our interest in the region. And obviously, I come from the region and we have a lot of talent here. We have a lot of great developers, a lot of great ideas, because it's a melting pot of different cultures. When I'm here in Brazil, I see people that have Italian origins, German origins, local origins. So it's a melting pot from all across the globe, right? So this is our interest in Exola. It's like growing together, grow the market together, and in the end, leave some of this knowledge to the local developers that if they pay close attention to certain details, the whole story can change. Yeah, that's incredible. That's really, really incredible. When you mentioned about BGS, for example, we've talked a little bit about Big Festival. When we talk about these local events, we see that they are attracting more and more key industry players. So more publishers, more investors, and such. Big Festival, for example, it's a huge thing right now, with its B2B becoming more and more robust over time. However, how do you observe it in the opposite way? I mean, how's the presence of devs from Latin America, for example, in staple international events like Gamescom, like GDC, or even niched events and opportunities like XDS, for example, or Pocket Gamer? So how do you think the market is shifting, or do you perceive this shifting occurring when the local game devs are having more and more opportunities to make deals outside than just waiting for the opportunities to come into our continent? Well, this maybe it's more of a personal opinion here. I'm kind of the guy that goes after the opportunities. And when I'm from El Salvador. I'm based in El Salvador. We don't have an industry as you guys do in Mexico, Brazil, or Argentina, with big populations, with a lot of studios, with a lot of outsourcing services. We have 2-3 studios in my country with some outsourcing contracts. It's not really big. So because of what being so close to the United States, how I got started, and this is how I met with the Exola people back in the day, because I used to be a developer, and one of my games is with Exola and using Exola solutions and all that. So one of the things that I said I did was going to these local shows in the United States. So we kind of blended in with the local community in the United States.
We went to a lot of events in Los Angeles, in California, in, for example, the PAX. PAXs are very interesting. And I don't see many Latin American developers attending PAX. Like PAX is a huge B2C event. It's a nice event to go to and showcase your game. And there are a lot of people from the industry in those events. So I think that we should wait for the opportunities to come down here, but we also have to go after those opportunities in other places. Like there are events in Canada, in the United States that are very close. Here from Brazil, there are a lot of events in Spain, Portugal, UK that you can reach out to. So I think that it's important to have your to organize, and this is part of the business side of things as well. So it's part of like being budgeted within your team. Okay, we are going to attend key events because we want these results. So I think that there is a little thing to improve there, because we don't see many Latin American developers in other events, and I think it would be important. Yeah, there are lots of efforts being done. An example of this is there are regional gaming industry hubs that are really trying to stand out these days. So we have obviously the efforts of Brazil Games. You are at Rio Grande do Sul, and Rio Grande do Sul, the Jogos is making a strong moves from a couple of years back to call attention based on what the ecosystem is doing as a whole, not just individual gaming companies. So when we talk about the Jogos today, we obviously remember about Epic Games, for example, but most of the times, if we know, for example, what the Jogos is building as a whole, we remember much more about the Rio Grande do Sul ecosystem than Epic Games itself. So it's an interesting move that those regions are doing. Even here at Ceará, for example, we have the sectoral planning that is an integration, that is an integrated effort between private companies and public policies in action. So it's a kind of a mix between all those things that are trying to sell out a package of this is the ecosystem. We're not trying to sell one company or the other. We're trying to make you understand the whole ecosystem as an environment, to attract partnerships and look for investors and such. So the question is, how do you think this kind of environmental construction is seen, considering these possibilities of partnership, attraction, and investors? So this kind of vision of safe ambience, I guess, it's something that is positive. It's something that is indifferent for some publishers, because I don't care about the ecosystem you are. I care about the company and the product you're trying to sell me. So what's the deal with this thing? Well, a lot has to do with companies, but I will talk about like what we see at Xsolla. We like this holistic idea that you can combine different parties, like the public, the private, and the developer sector, because that is more of an holistic approach. And that gives you trust. I mean, when you are a big company and you are going to run any programs with the local communities, and you see that there is a level of organization within these communities, it's better than having nothing. And that happens to me. Sometimes they ask me, Alessandro, we want to organize some event in this place. And I bring this idea to marketing. Then marketing analyzes and say, okay, it's a good idea. And then I ask them, okay, what is the association that we will be supporting? Can you send me the legal information of the association? And they don't even have that. So how are you going to support, like, for example, with us, in our case, with Xsolla, if you don't even have a legal association that is related to the movement that you are doing? It will be very difficult, because, I mean, okay, let's say we are going to pay our sponsorship package for an event
in Ascende Jogos. And I said, okay, please send me your legal information, your bank account information, and so on. And you said, no, you know what? You are going to pay Arison Ochoa the money. And I say, what? Wait, we cannot do that. So that level of trust, I think, as an ecosystem, like, and I'm talking here more about what Exolas is. Maybe other companies don't really care, but they do care because they see how mature a market can be if they have all these relationships. And I think that's something key here in Brazil, and congratulations for what Brazil is doing in this regard, is that the private and the public, I see that is kind of I know there are difficulties, I understand, but it's kind of like working well, because I've been in other places in the region, and I see a lot of struggle when you mix public and private. There is like the timing is not perfect, or this is more complicated because this issue and whatever. But I see that in general in Brazil, you are doing pretty well in doing a pretty holistic approach. And I think that the more holistic, the more parties that you involve, the better. Like what Sebrae is doing, right? Sebrae is working with the local developers, but it's also working with investors. It's also working with private funding and with public funding. So it's more of an holistic approach. So I think that the more holistic the approach is the better to project that to international companies. Yeah, it's kind of an interesting move that we are seeing these days, and it's getting great results. I remember, I guess it wasn't at Gamescom this year. Rio Grande do Sul, for example, made a huge activation initiative there. If they could promote a churrasco there, they would, and we know that. So. Yeah, that's interesting. Maybe we do a churrasco at Gamescom next year. Yeah. We're expecting to make something at Cologne or Düsseldorf. And speaking about Gamescom, I guess it's one elephant in the room when we talk about emerging ecosystem. Is the recent announcement of Big Festival 2024 partnering up with Gamescom. So we've had a lot of different POVs about the topic. Here in Brazil, at least, when we discuss about it in different communities, there are lots of people. They're mostly divided into two perspectives. One, that think that this kind of attention will be a great possibility to strengthen up the local ecosystems. They think about the investments that are going to come, the attention the companies could get, the way they could use this kind of visibility to improve their business. And on the other side, there are also lots of developers that think this is a risk that could make the local ecosystem too much dependent on outside resources. So it's okay. There are lots of money that will come in. Companies will be sold in buckles, and then we're gonna have the local gaming industry completely destroyed. So it's kind of a interesting discussion to follow up these days, because there are two really different visions about the topic. And I think what's your input about it? It's something that you get caught by surprise, like most of the people. We on our side as a Sandy, we've had discussions before with big festival organizations, so they mentioned it to us, and then we said to our companies, okay, there are going to be spoilers. You get prepared. Then we talk about the topic. But what's your input about it? So how do you perceive this kind of movement? Well, I will talk about me and Exola now. We are pretty excited about Gamescom Latam next year. We are aiming to have like our greatest show. This year was great. It was our best big festival since we got into the region. And we only see Gamescom next year being a great show for us. In terms of
what Brazilian ecosystem will get. As you mentioned, maybe there would be some companies that are buy out by other companies and all that. But in the end, I see it as a positive, because this is what's going on in Europe. This is what's going on in the United States. And I'm not going to mention names here, but when you go to the United States and you ask for 1, 2, 3, 4, 5 companies, and you will listen who owns them, and you would go like, what? I didn't know that they were owned by this international company. I thought that this huge American company was solely owned by American capital. It's not the case. And you go to Europe, it's the same. And you go to Asia, it's the same. So I think it's a more of a global trend that is happening. And going back to a previous question that you did, what do we see in the region? This is going to happen even more, because huge companies are trying to consolidate. So they buy studios, they buy publishing labels, they buy IPs, they buy personnel. So we cannot stop this trend. And I think that Gamescom Latam was a great move by the big festival organizers. And I'm really excited about next year's big Gamescom Latam. Really, really, really excited. And the whole marketing team at Exola, they are like, Alessandro, what are we gonna do in Sao Paulo next year? And so we are already planning about that. And personally, I see it as a big positive, because it's going to be the second largest event for developers in America, not only in Latin America. So I would say there would be 2 events to attend, must-to go events in the industry: GDC and Gamescom Latam in Brazil. So that's pretty exciting news for the region. Yeah, definitely. When we discussed in terms of Ascend Jogos, for example, we are already planning for quite a while for 2024. We already have the financial planning. We are already approving the budget for 2024, and big we festival there, right? Yeah, we're gonna definitely have a conversation, because we have the budgets to move forward on the talks that we've had. So it's gonna be a really great opportunity. Finally, we have some time there to exchange the last the next emails, and then move forward in the discussion. But we're definitely gonna talk. Probably next week I'm gonna send you an email. Just wait for it. But when we discussed this about Gamescom Latam internally, the situation that we've seen when we take the pros and cons is that it's not gonna be good, or it's not or bad. It will mostly depend on how you're gonna position yourself regarding this opportunity. Because for us, as an organized ecosystem, as you mentioned, so we have a formal association, we have our ties with various entities, we have budgets that we can execute for the next year. So when we saw this kind of opportunity, we immediately say, okay, essentially we're gonna have a booth on Gamescom Latam for 20 developers on our side, and this will be a major opportunity for them. At the same time, we do understand that other local regional associations don't have the opportunity, so we'll have kind of a mixed up situation. But at the same time, I completely agree with you with the potential as organized ecosystems, and this should be an incentive for the ecosystems to get organized and to structure themselves here in Brazil, because the opportunities are getting closer and closer and closer. And at the same time, you will have the window to make the most of it. You have less and less excuses to do nothing. And this is an interesting situation.
that you're kind of obliged to move forward. Yeah, and you said like there are no, is this positive or negative? I would see it as an opportunity, because one of the first learnings from my father when I was a kid is that you can see when there is a problem, that you say that this is a problem, this is a big issue, this is a tough situation, this is a, and you see that situation as a challenge first, then you will understand that it's not a problem, it's really an opportunity. So there are those opportunities, but there is not such thing like only luck, right, or destiny, because you need to be sort of ready for that. And this is what I'm talking like, like I was telling you, what are you doing in terms of game design? Because the big opportunity can come to your door. Like you said, Ascende Jogo is showcasing 20 games, and a top publisher comes, and some way you guys manage to bring this top publisher to check the 20 games. But how about if the 20 games are not really ready to be showcased? This would be the problem. Not the opportunity itself, but not being ready for the opportunity. That's for me, that's the key. That's the key. And I think that Ascended Jogos in that case plays an important role. And I would say Exola as well, because we are here to help. Yep. And we want our developers to be ready. We have publishers. We work with top publishers in the world. And if your game, I won't say any names here, but if your game is published by certain publishers, really well-known publishers in the industry, you will be working with Exola indirectly. Yeah. I was in Mexico. I have a very good friend there. And we always say, hey, you are partnered with Exola already. Indirectly, because their publisher is one of our main partners. So in one way, indirectly, we are partners with her studio. So I think that the key point here is being ready for those opportunities, because those opportunities will come our way. But if we are not ready for that, that would be a problem. Yeah, definitely. Definitely. We're getting closer to the end of our activity. So first of all, wanted to thank you very much, Alessandro, for your time and the opportunity to talk with you. We're definitely gonna talk much more, and you're gonna probably in the next time gonna be present here in Fortaleza. So just wait for it. We're gonna make this happening. We're gonna make this happening really soon. But any final words about the activity? Any final words about the topic? Anything you wanna showcase for us? Well, first, I would like I told you when we first talked at Big this year. I think that you're doing great. You have the right vision of what building an ecosystem should be. And like you told me, Alessandro, we're going to give you a calendar of activities. I'm still to get that calendar from you guys and see how we can collaborate. So I think that that's the right way to go. And parabéns on this. You are doing great, and I see that Fortaleza has a huge potential, being located where you are, like close to Europe. You are closer to Europe, to the United States, I would think, right? If I'm not mistaken. Yeah, we're the closest point in America at the same time for the Africa, United States, and Europe. And we have a airline hub here. In terms of location, you have a great location. You have the talent there, but
as I said, you need to be ready for those opportunities. So we are here to help. And me personally, as Alessandro, I'm here to help on anything that you guys need. And like I told you guys, I was going to attend SebraeDevelopers down here in Porto Alegre, and it was the same day, but my workshop is in a few hours. So I said, okay, I'm going to take the call. I'm going to participate, because I would love to go to Fortaleza, like we talked the other day, and do some initiatives and activations down there. So more than happy to be there, and just count Exola as a trusted partner. This is what we are trying to achieve with the community. We're gonna make it happen. We're really gonna make it happen. Thank you very much, Alessandro. Thank you very much, everybody who attended this activity. We're gonna have our next activity right now. Well, thank you very much. I think, Luana, você quer voltar, né? Foi prazer. Muito prazer. Obrigado, Alessandro. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Thank you so much, Alessandro. Sorry, I was muted. And I will release you now. Again, thank you. It was a pleasure. I was so immersive in the activity that I didn't had any questions. I was just listening. It was really nice. Okay, perfect. Bye bye. Bye bye. Bye. And bye, Addison. Tchau, tchau. Bom, gente, então vamos começar agora a nossa próxima atividade, que é a atividade sobre combate ao isolamento social através dos jogos com AbleGamers. Eu vou chamar agora aqui para fazer parte dessa atividade o Christian e o Fabrício. Oi, gente, bom dia. Nossa, é tão bom estar fazendo agora em português, eu tô tipo... A gente pode fazer em inglês também. Hello, everybody. Hello. Diminui, assim, a carga cognitiva da atividade, sabe? Importante isso. Bom, gente, mesmo começo de sempre, de toda a atividade, por favor, se apresentem. Eu vou começar por ordem alfabética, então, Christian, acho que os serventes do FE, calma, né? Maravilha. Bom, eu sou o Christian, eu sou presidente da AbleGamers Brasil. Para quem não conhece, a AbleGamers é uma ONG cuja missão é combater o isolamento social, criar comunidades mais inclusivas e melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência através dos videogames. Então, o nosso trabalho é trazer mais acessibilidade para o mundo dos games, no intuito de justamente incluir pessoas com deficiência nesse universo tão maravilhoso que tanta gente participa. É isso aí. Fabrício? Bom, eu sou o Fabrício SDW, sou criador de conteúdo, streamer, também sou membro fundador da AbleGamers Brasil e sou uma pessoa com deficiência. Eu gosto que o Fabrício é a pessoa que eu vejo uma vez por ano, assim. Tipo, ano passado ele estava aqui, esse ano tá aqui de novo, mas aí... Uma vez por ano eu bato meu cartão. É sobre isso? Não, mas, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui, por terem aceito o convite e até mesmo ter aberto a agenda aí. A gente estava até trocando e-mail para fazer os convites. Eu sempre mando mensagem para o Christian e para o Felipe, né? Aí, assim, não, a gente está meio atolado aqui, mas diz aí, a gente arranja o jeito, vai dar certo. Então, para você, a gente arruma um tempo. É sobre... Bom, gente, essa atividade, na verdade, quando a gente estava compondo, né, o nosso cronograma de atividades, a gente sempre reserva um espaço para Able, porque eu acho que, nesse momento, eu sinto que é o canal mais próximo que a gente tem, assim, mais aberto, para ter essa troca de conhecimentos, digamos assim, de experiências que a gente não tem muito no dia a dia, né? Tipo, a gente já falou várias vezes, assim, todo ano que a gente tem atividade, a gente comenta sobre isso, que é a questão de
fazer essa integração dos jogadores, das pessoas com deficiência, em geral, né, seja física, motora, visual, enfim, a gente sabe que existe uma classificação enorme, mas eu gosto de ter esse momento com a Able justamente porque não é só sobre o curso de acessibilidade, que se vocês quiserem também podem fazer o jabá aí depois, a gente conversa, mas é justamente sobre trazer essa visão de fora, assim, não é tipo sobre ser só dev falando com dev fazendo eu ainda tô no inglês, assumptions, mas então eu queria ouvir de vocês um pouco sobre como que tá o trabalho da Able, o que vocês andam fazendo por aí, e como que a gente consegue justamente fazer essa relação entre a Able e nós devs. Fiz toda introdução aí gigante. Maravilha. Bom, eu assim, eu não vou falar só do trabalho da AbleGamers, mas eu acho importante a gente falar de acessibilidade como um todo, né, que está rolando. A gente vê aí uma tendência do mercado de games em se tornar cada vez mais acessível, né? A gente vê as empresas investindo cada vez mais nisso. A GDC, que é aquela instituição americana, né, faz uma série de pesquisas. Eles soltaram uma pesquisa, acho que há 2 anos atrás, onde acho que 27% das empresas estavam incluindo questões de acessibilidade nos jogos, e a que saiu agora, saiu em 2023, que é base 2022, esse número subiu acho que para 42%, 43%. Então a gente vem percebendo aí uma crescente, né, uma tendência de crescimento de tornar os jogos mais acessíveis. Não só isso, a gente teve, acho que há 5 ou 6 anos atrás, o The Game Awards, que vai ser, acho que semana que vem, né? Esse final de semana. É hoje. Que é o maior... É hoje? É hoje. Pra quem não Obrigado. sabe. Então, você vê como a gente está na correria. Ele tem um prêmio que é o Prêmio de Inovação e Acessibilidade. Então, assim, a gente vê aí uma grande premiação, né, o Oscar dos games, trazendo aí em foco a acessibilidade. A gente vê os jogos que ganham esse prêmio ganhando um destaque, né? O The Last of Us Part 2 é um jogo, sei lá, de 4, 5 anos atrás. A gente continua falando desse jogo. Né? O Forza Horizon 5 é um baita de um jogo de corrida, mas é um jogo que ganhou esse prêmio de acessibilidade, foi um dos primeiros jogos grandes a trazer intérprete de língua de sinais, né, no jogo. Então, não só legenda. Esse ano a gente tem ali Forza Motorsport, que é um jogo de corrida concorrendo por conta da acessibilidade que permite que pessoas cegas joguem um jogo de corrida. Tá? E não é que o carro dirige sozinho, não. A pessoa cega consegue, através do som, através de assistências, através de dicas visuais, jogar o jogo, né? E correr bem. Né? Tudo isso, como que isso é criado? Isso é criado com os desenvolvedores entendendo como fazer acessibilidade. Esse é o trabalho da AbleGamers, aí que vocês podem conversar com a gente tem esse material, a gente dá esse curso onde a gente ensina os devs a fazerem jogos cada vez mais acessíveis. A gente tem o Mortal Kombat 1, que é um jogo também super acessível para deficientes visuais ali, com uma série de dicas de áudio, tem um sensor de proximidade que ele apita, né, indicando a proximidade dos jogadores. O Street Fighter 6, que saiu esse ano, também tem isso. Além disso, o Street Fighter 6 ele tem um modo que você consegue jogar ele basicamente com 2 botões, né, e dando Hadouken, dando Shoryuken, dando os combos e fazendo todo aquele negócio, o que é muito importante para pessoas com deficiência física, que de repente não vão conseguir fazer um meia-lua para frente, soco, né? Pessoas que têm deficiências cognitivas, que têm neurodivergências, que não vão ficar lembrando aquele monte de combo que você tem que fazer, né? Então é um jogo extremamente inclusivo. Aliás, o meu favorito para ganhar esse prêmio hoje à noite é o Street Fighter 6. Diablo 4 é um jogo cheio de acessibilidade, né? Não acho que vai ganhar, porque ele não inovou tanto, ele só trouxe um monte de acessibilidade. O prêmio, novamente, eu recomendo todo mundo sempre olhar os candidatos, porque não é um prêmio de jogo mais acessível, mas é um prêmio de um jogo que inova, que traz uma novidade. Como criador de jogo, acho que está todo mundo sempre muito interessado em saber as tendências, as novidades, né? Se inspirar em ideias. Então, e a AbleGamers, obviamente, faz parte disso, né? A gente esteve ontem no escritório da Sony PlayStation participando do lançamento do controle adaptável,
controle adaptável de Xbox, desculpa. Do controle Access, né, que é o controle adaptado para pessoas com deficiência da Sony. Então a gente está aí sempre, né, andando nesse negócio, talvez até por conta da AbleGamers ser a única no mercado brasileiro e uma das poucas no mundo que faz esse tipo de trabalho. Então, né, e porque a gente também faz trabalho direito, né? Eu sempre fico me gabando, falando, a gente tem a AbleGamers Brasil, assim, sabia? Tipo, somos a primeira fora dos Estados Unidos, olha só. Mas até hoje só tem Estados Unidos, Brasil e Canadá. E Canadá é tipo Osasco dos Estados Unidos. Osasco é uma cidade colada em São Paulo, tá, gente? Tipo, é a periferia de São Paulo. É a nossa calcaia aqui. Então, adoro Osasco, tá? Tenho o maior respeito. Não falo isso de forma pejorativa, mas é meio que na periferia, assim. O Canadá é a periferia dos Estados Unidos. Né? Sim, Fabrício, você falar alguma coisa? Não, o Chris falou super bem aí. Acho que é isso. Os games estão cada vez mais, né, trazendo inovações em acessibilidade. E isso é muito bom. Ele deu o exemplo aí do Street Fighter. Era um jogo que eu sempre evitava de jogar justamente por não conseguir combar, não conseguir fazer as coisas. E no Street Fighter 6, a minha experiência foi muito melhor. Eu não cheguei a jogar esse modo de jogo que é só 2 botões, mas ele também trouxe como novidade um controle moderno, que fica intermediário entre esses dois. Também é muito mais fácil para uma pessoa que tem algum tipo de limitação física para poder jogar, então eu curti bastante. Eu sou meio suspeito para falar, mas para mim quem tem que ganhar esse ano é o Forza como inovação. Eu sei que o Chris prefere o Street Fighter. Entendo os motivos dele, mas eu, como sou fã de jogo de corrida, estou torcendo pro Forza. Mas é isso. Gente, eu não ia perguntar, eu não ia entrar nesse tópico, mas o Christian falou, eu fiquei tipo, não, vou perguntar. Como que tá para vocês, a visão de vocês, do novo controle acessível da PlayStation? Porque eu, como leiga, eu olhei para aquele controle e eu fiquei tipo, da Xbox parece melhor, sabe? E aí eu fiquei tipo meio, não sei se eu estava olhando pelas lentes certas, então tipo, agora que a gente entrou no assunto, eu quero perguntar. Fala aí, Fabrício, você tá com desse aí, não tá? Tá na mão? Então, não tá na mão, tá na estante aqui, mas eu tô com 2 controles desse. Pude testar, pude jogar com ele. E eu te entendo quando você viu ele. Eu também, quando vi ele, eu fiquei naquela dúvida, falei, meu, esse controle, será que ele vai funcionar? Porque ele é um controle que, à primeira vista, ele foge totalmente do que a gente conhece de um controle. Então a gente olha aquele negócio redondo com um joystick Eu não ali, e você entendi fica... como é que usa. Tipo, eu olhei pra ele e fiquei. Como é Sim, isso? à primeira vista a gente fica assim meio espantado, mas quando eu abri a caixa, primeiro que já começa acessível na caixa. A caixa é super fácil de abrir, né? Já foi pensada em uma pessoa com deficiência. E aí quando você abre, pega ele é bem leve e pequeno, ele não é tão grande, igual a gente imaginava, pelo menos eu imaginava um controle bem maior. E eu joguei com ele, achei ele bem confortável. Ele é um controle que dá para você jogar até mesmo com uma mão só, no caso de uma pessoa que não tenha um braço, uma mão e vai jogar só com das mãos, dá para jogar, dependendo do jogo que a pessoa for jogar ali. Eu fiz testes com Gran Turismo, com Horizon Forbidden West, joguei também alguns jogos da PlayStation Deluxe e minha experiência foi muito positiva. Ele é interessante que você pode jogar tanto com um controle, você pode conectar outro junto, então você aí teria 2 controles, né? E você também pode usar o DualSense junto, conectado, ou seja, estaria usando 3 controles para poder jogar aí, poder te auxiliar. A ergonomia dele eu achei boa, porque você coloca ele em cima da mesa, ele não escorrega, e você consegue com a mão ali, tá apertando diferentes botões, ele tem botões que destacam, né, e você consegue colocar outros controles, outros botões ali por cima, que na minha opinião até ficaram melhores, os padrões dele dá para usar, mas eu preferi os que vêm na caixa para colocar. O analógico dele eu achei muito preciso, muito gostoso de usar também, uma pegada boa. Assim, eu tô ainda
naquela fase de adaptação, porque é um controle diferente, né, o formato dele, mas é um controle muito confortável, eu me espantei com isso, né, o quão confortável ele foi para mim poder jogar, a minha experiência foi muito positiva, inclusive, o pessoal sabe que eu gosto muito de jogo de corrida, e eu consegui ser competitivo jogando o Gran Turismo nele, então isso eu achei bem importante, né, porque você ter essa opção de você ser competitivo também, eu acho que é muito importante, você ter uma experiência completa com o produto. Então, eu gostei. Pois tá aí, esclareceu todo o meu preconceito agora contra o, contra o controle. Bom, gente, o pessoal tá aqui palpando as mensagens da organização, aí eu fico meio tipo. Mas vamos lá. A gente estava até hoje cedo conversando, foi legal porque a gente começou nosso evento com um papo com o pessoal da Whitethorn Games, né, que é uma publisher americana, e eles têm a primeira TIFF, tipo, level C de acessibilidade. Tipo, assim, a gente não... Eu não, pelo menos assim, que a gente saiba, não conhecemos nenhum outra pessoa, especificamente na área de jogos, né, até a própria Brit falou, tipo, que ela conhece... existe dentro da Microsoft, mas é, tipo... Na Microsoft, não é na divisão de jogos, por exemplo, não é na divisão da Xbox. E a gente estava, inclusive, conversando um pouco, e a gente tocou um pouco no APX, falou um pouco sobre essas questões. E a gente trouxe um pouco a discussão sobre empatia, sobre a visibilidade, né? Do que a gente precisa ter em mente quando a gente vai começar a fazer jogos e está pensando em acessibilidade. Então, eu queria ouvir agora meio que do ponto de vista de vocês, que é bem diferente do ponto de vista da Brit e da Zoe, que estavam com a gente mais cedo. Quais são os tópicos iniciais, assim, que vocês acham que a gente, como deve pensar e deve, tipo, começar a ter em mente quando a gente pensa nesse tópico de acessibilidade para jogos? Vamos lá. Eu sinto que eu tô fazendo palavras complexas hoje. Não, de forma alguma. Eu acho que assim, uma coisa importante é pensar na acessibilidade desde o começo. Tá? É o que a gente sempre fala. Quanto mais cedo você incluir acessibilidade no seu jogo, mais fácil vai ser de incorporar. Né? Então não adianta fazer o jogo inteiro e aí ali na semana do lançamento falar o que eu vou fazer de acessibilidade. Tá? Tem até uma pessoa que a gente está dando um curso, né? Esse curso que a gente falou de design acessível em games, que a pessoa falou que é a mesma coisa do que você fazer um bolo e depois tentar tirar o glúten no final, não dá certo, né? Você tem que já fazer o bolo pensando em ser um bolo sem glúten, um bolo vegano, um bolo sem açúcar, facilita muito. E aí eu acho que assim, a segunda coisa é entender que você não vai conseguir fazer tudo. Tá? A Naughty Dog, que é a Naughty Dog, que tem centenas, se não milhares de desenvolvedores, que faz isso há 20 anos, não consegue fazer um jogo 100% acessível. Eles fazem um jogo extremamente acessível, mas não fazem tudo. Né? Então, assim, aí entendendo que não dá para fazer tudo e que não dá para fazer tudo de uma vez, eu acho que primeiro é começar com passos pequenos, né? Eu acho que isso é muito importante para testar, ver o que funciona, ver o que não funciona, e entender o que é o essencial do seu jogo. Então, assim, se você vai fazer um jogo, sei lá, tipo um Coffee Talk, que é um jogo que eu joguei recentemente, que é um jogo que não tem muita ação, né? Ele é muito focado em diálogo, em conversa, em escolhas de diálogo. Então, assim, preciso... E é um jogo sem áudio, tudo escrito. Então, assim, eu não preciso ficar pensando muito em acessibilidades de mecânica, né, em acessibilidades de combate, de facilitar controles, porque ele já tem uma mecânica simplificada. Mas o texto é muito importante. Pô, então, assim, o que pode prejudicar? O tamanho da fonte, o tipo de fonte. Então, eu vou focar o quê? Numa acessibilidade de leitura, porque ler textos, né, é uma coisa muito interessante no meu jogo. Cara, se eu tenho um jogo que é totalmente focado em gameplay, em tiro e não sei o que não tem história, que não tem texto, que não sei o que, não é algo tão crítico, né? Obviamente, não vou deixar isso de lado, porque a pessoa precisa saber que botão apertar, ela precisa saber o que cada item faz e tal. Mas aí eu vou focar muito mais no que? Eu vou focar muito mais na questão do gameplay. Então, eu acho que é muito importante entender a essência do seu jogo.
né? Porque você vai ter que fazer escolhas, principalmente quando a gente fala de estúdios iniciantes, estúdios independentes, que tem limitação de tempo, de verba, de conhecimento. Então, tenta focar em algo que é importante para o gameplay do seu jogo, né? E, de novo, sempre pensar o que pode ser uma barreira, isso a gente trabalha muito no curso, né? O que pode ser uma barreira ali para superar naquele jogo e como que eu vou fazer para criar uma rota alternativa, um desvio ou uma forma que a pessoa possa jogar. Então, essas seriam as dicas mais importantes que eu daria para quem está começando a desenvolver um jogo e quer pensar em acessibilidade. E estudem, entre no site da AbleGamers, ablegamers.org.br, ali você vai achar, tá em inglês só o material por enquanto das cartas do material, mas todo o material que a gente dá no curso, tá? A gente cobre 22 padrões de design, então a gente fala de diversas coisas, desde controles, textos, áudio, gameplay, desafios dentro dos jogos, onde a gente traz para vocês aí uma série de informações e conceitos, tá? A gente não fala em linha de código, não vou falar de Unreal, não vou falar de Unity, até porque não é para falar de Unity no momento, né? Polêmica. Mas a gente cobre todos esses pontos aí para trazer realmente um vocabulário e uma bagagem para o pessoal poder fazer jogos mais acessíveis. Mas como eu falei, o material está todo de graça disponível ali no site. Uma coisa que eu acho legal eu conheço, né, um pouco já o trabalho da Brit, e ela mesma estava comentando hoje que uma coisa que ela gosta de fazer de abordagem com os devs que trabalham lá, com o pessoal da Whitethorn, é justamente essa questão de exemplificar e trazer essa ideia de, olha, essas são as barreiras e dificuldades que seus jogadores podem encontrar por causa da forma como você está trabalhando. E é muito similar com o que existe, né, tipo, no APX também, essa ideia de pensar um problema e como que você vai solucionar isso. Tipo, aí é com você, tipo, como ela falou hoje, o limite é a sua criatividade, entendendo Exato, as questões. E a gente vê soluções extremamente criativas para problemas, né? A gente, eu vou citar um exemplo que eu gosto muito, que eu acho que é muito criativo e que, por incrível que pareça, os desenvolvedores não pensaram acessibilidade quando eles fizeram isso, né? A gente cobre no curso uma série de barreiras que a pessoa pode enfrentar, de não saber como resolver, de não lembrar como fazer a solução, mas a gente entra também muito na questão de saúde mental, né, que eu acho que é muito importante hoje em dia, as questões de saúde mental. E tem jogos, os jogos são experiências, né? E essas experiências podem ser positivas ou negativas, e a gente, como um desenvolvedor de jogo, quer que a experiência seja o mais positiva possível. Né? Mesmo que eu esteja criando um jogo de terror e a minha intenção seja dar susto na pessoa, mesmo que eu esteja criando um Souls-like, minha intenção seja judiar do jogador ao máximo para ele não. A pessoa tem que ter um prazer nessa coisa, seja no susto, seja no grind, seja no que for. Então a ideia é criar isso. Quando a experiência não é agradável, a gente tem um problema, né? Então, por exemplo, e quando a gente fala de saúde mental, isso é uma coisa muito sensível, muito complicada. Então a gente tem hoje em dia muitos jogos com modo aracnofobia, que tiram aranhas do jogo, tira o som da areia. Por favor, façam isso no limbo. Então, assim, substitui a aranha por outro bicho, tira a aranha, né? Diversas soluções. Então, assim, tem jogos que tiram o sangue do jogo. Né? Então você tem, acho que se não me engano, o próprio Doom 2 já fazia isso, ele tirava o sangue, ou Quake, se não me engano. O Gears é um jogo onde a arma principal é um rifle com uma motosserra que você serra os inimigos. Ele tem como tirar o sangue, então você serra a pessoa, não fica voando tripa na tela. Né? Você tem jogos que tiram os palavrões. Né? Então, de repente, ou conteúdo sexual, né? Às vezes tem um linguajar mais pesado, isso pode ser ofensivo para alguém. Se a pessoa ficar ofendida jogando o jogo, ela não vai ter uma boa experiência. Né? Mesmo que a sua intenção seja chocar, tudo tem limite. Né? Então, tem jogos que falam assim: olha, o próprio Brutal Legend, que é um jogo da geração do PS3, do 360, ele já tinha isso. Ele fala: ó, a gente vai falar palavrão, você tá disposto a ouvir? Aí você fala não, ele bota bip em todos os momentos. Né? Ele vai falar: olha, esse jogo tem sangue, você quer ver sangue? Senão ele tira. Tem jogo que substitui o sangue por verde. Né? Tem um jogo independente do ano passado, chama Martha's Dead, um jogo de terror, onde você tem cenas extremamente fortes de automutilação, de suicídio, desse tipo de coisa, assim, são extremamente gráficas. Então o que o jogo faz? Antes de entrar naquela cutscene, e é uma cutscene interativa ainda, né, então você precisa fazer aqueles movimentos que a personagem vai fazer, ele fala: ó, vai ficar pesado,
tem certeza que você quer continuar? Ele dá um aviso. Aí durante a cena, diferente das cutscenes que normalmente o botão de pular, né, de skip tá escondido, ele fica ali, piscando, tipo, ó, você escolheu ver, mas se você desistir, aqui é a porta de emergência, você pode pular. Né? E aí o que acontece? Você fala, pô, mas se eu pular eu vou perder a história. Não, porque o jogo se passa ao longo de alguns dias e todo dia a menina começa escrevendo no diário dela o que aconteceu no dia anterior. Né? Então ela descreve o que aconteceu, obviamente não de maneira gráfica, mas você não perde aquele conteúdo da história. Né? Então você consegue pular, você não é obrigado a ver aquele conteúdo aversivo, e mesmo assim você consegue. Então você tem ali um suporte emocional, não só isso, no final da cena eles ainda dão o link de um site que dá tipo um suicide hotline, assim, um serviço de apoio a pessoas com ideação suicida, de graça, para que as pessoas possam se comunicar. Então, se de repente a pessoa está vendo aquilo, tem algum gatilho, está se sentindo deprimida, está com ideias de suicídio, ela tem ali, o próprio jogo já oferece um caminho para a pessoa buscar. Né? Então, isso é uma acessibilidade muito pensada na questão de saúde mental dos jogadores, na experiência do jogador. Então, como vocês podem ver, o céu é o limite quando a gente fala de criatividade. Tem um jogo brasileiro, só para não falar, estamos aqui em Devs, chama Untitled, da Pixel Fairy, da Fernanda e da Tiane. É um jogo onde você está jogando num universo onde tem uns ciborgues, uns robôs, uns androides, se não me engano, e esses androides eles vão falhando à medida do tempo. Então você tem tempo para terminar o jogo, senão seus amigos morrem. Né? E você tem a opção de tirar isso. Né? Então, assim, você tirando esse tempo, não só você tira uma pressão que às vezes a pessoa não está disposta a ter durante o jogo, como evita que os seus amigos do jogo morram. Né? E às vezes, se você perdeu alguém recentemente, um amigo e tal, você vê ali um companheiro seu que você passou 6, 7, 8 horas, né, morrendo na sua frente, cara, isso pode ser muito impactante. Né? Então, você está ali cuidando, dando um suporte para as pessoas, né, do lado da saúde mental, que eu estou falando. Porque eu acho que é o lado onde a gente vê as mais criativas hoje em dia. Sim. Eu vou fazer essa pergunta assim, mais a fim de gerar um debate. Mas aqui no Ceará, né, como um todo, a gente tenta pensar jogo de forma bem ampla. Não só o jogo digital, mas o jogo analógico também. Algum de vocês joga board games? Aquele Uno, aquele. Falar isso aí, o Guarapopa aqui. O Uno é polêmico, né? Você viu, né? Que o Uno falou que não pode jogar Compre 2 em cima de Compre 2, né? Lógico que pode, sempre joguei assim, gente. Então, o Uno falou que. E a gente ainda joga, quando eu jogo com os amigos, a gente joga com um negócio que chama baralho selvagem, que vale você jogar volta em cima de Compre 2, então você botou Compre 2, tá com volta, a pessoa toma, você dá um pula, aí o próximo que compra 2. Eu jogava assim quando era criança. Depois de adulto, o pessoal ficou mais chato com as regras. Não, a gente vai numas regras hardcore, assim. Mas o que eu ia perguntar é, tipo, a gente tem essa visão, né, de que todas as guidelines que a gente vai ter, a gente pensa muito nelas para o digital, mas vocês conseguem imaginar também, né, tipo, defender aí essa ideia de que não é só o digital, o analógico também pode ser acessível e ele também pode ser utilizado as mesmas guidelines, só, obviamente, com as suas devidas adaptações. Quer responder, Fabrício? Você fez o curso, você sabe essa. Tô com seu diploma na gaveta, hein? Eita, valendo. Olha a responsabilidade. Meu sonho esse diploma, hein? Mas, assim, eu acho que vale sim, porque, como a gente estava falando agora mesmo, o jogo ele tem que ser pensado nas barreiras do que vai interferir, né, no jogador. Quais as barreiras que podem existir e como contornar elas. Então, quando a gente está falando de um board game, a gente, sei lá, uma cartinha que às vezes tem alguma coisa para ler, alguma coisa que o jogador vai ter que fazer, esse texto ele vai estar pequeno, ele vai dar para o jogador ler, como é que vai ser isso? Se tem alguma figura, talvez oferecer de uma forma com que ela tenha um contraste melhor de cores para jogadores com baixa visão. Então, isso tudo
pode ser pensado também no caso dos jogos analógicos, né? Então, acho que vai muito dessa questão de pensar no que o jogo, qual é a proposta do jogo e como resolver ela. No caso, por exemplo, a gente está falando do Uno. O Uno é a cartinha, você joga, pá. Como é que a gente faz isso? Talvez uma carta com um relevo, onde a pessoa com baixa visão ela consiga, através do tato, sentir o que é a carta, o que ela está jogando, né? Então, isso é algo a se pensar, né? De novo, volta. É aquilo que a gente tem que ver. Qual a proposta do jogo, quais são as barreiras e como que a gente pode contornar elas. O próprio Uno é um jogo baseado em quê? Números e? Cores. Cores, Se a pessoa é daltônica, aí Já era. você bota um vale tudo lá, verde, a pessoa olha, só tem cinza na mão dela, entendeu? Como é que você pode mitigar isso? Você pode, por exemplo, colocar símbolos, né? O pior é que esse negócio do Uno, eu sempre achei muito bonita aquela versão do Uno que é o Uno minimalista. E aí, eu fui jogar recentemente, eu tenho uma amiga que tem, a gente foi jogar, e eu achei terrível. Eu não tenho problema de daltonismo, só que, tipo, como ele é minimalista e no tradicional, a cor, ela é bem, tipo, a carta toda é colorida, né, praticamente. No minimalista, não, é, tipo, só o número. E aí, eu olhava para aquele negócio e tinha umas horas que eu me confundia, tipo, entre uma cor e outra. E aí eu fiquei, talvez a versão minimalista não seja tão boa assim. Então, é esse tipo de coisa que são padrões que a gente comenta, a gente fala no curso, a gente sempre fala. O foco do curso justamente é design de jogos, mas assim, aplica para o X web, para o X de programa, para board game, para analógico, para a placa do supermercado, entendeu? Eu falando aqui nos comentários, que depois de fazer o curso de APX, você vê a acessibilidade, a falta dela em tudo, até na gôndola do mercado. Mas isso é verdade. Eu não necessariamente sobre acessibilidade, tipo, um pouco também, mas por causa da minha formação em design, eu ficava vendo, assim, tipo, problemas de design em vários lugares também. Eu imagino que deve ser parecido a experiência. Você sai um pouco chato do curso, assim, porque você sai, liga o jogo, você fala assim... Pior que eu acho que foi por causa de uma... Eu acho que foi aquele ano que a Able foi convidada para fazer um stand acessível, acho que no Big. 2021 no Big. E a gente estava agora semana passada, a gente estava na CCXP junto com Xbox. Depois desse ano, eu chegava no supermercado e ficava tipo, isso não é acessível para cadeirantes. E foi, tipo, só um contato, né? E, tipo, isso que é legal, assim, essa questão de como você ter o contato e você meio que ser despertado para essa questão, né? Gera essa empatia de pensar e olhar ao seu redor e ficar, tipo, será que? Talvez não. Tipo, como que? Sabe? Tipo, essas várias questões. O pessoal tá aqui falando sobre... O Rezende tá aqui no chat. O Rezende tá sendo um dos consultores do Developers. Inclusive, gente, para quem tem que fazer esses disclaimers sempre que possível, quem tá no Developers assina a presença. O Rezende é um dos mentores, consultores, né? E a gente tem consultoria até o dia 9, viu, gente? Vai marcando aí. Tem que ir lembrando o pessoal. Ele falando que card games e daltonismo me chamaram. Diga aí, Rezende, qual a sua o que você tem a dizer sobre o Uno minimalista e sobre daltonismo nos board games? Board game é um negócio interessante porque, diferente do digital, que a gente tem a gente pode ter um menu de opções de acessibilidade, o board não, né? A gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, entender realmente qual o público que a gente vai focar, né? Porque eu só tenho uma opção, eu não consigo atender a todo mundo, não tem... o problema... A vantagem do digital é que você consegue alterar aquilo na hora, né? Então é isso, eu posso estar na minha casa jogando um jogo com filtro de daltonismo, o Fabrício na casa dele com um campo de visão diferente, o outro tá ali com uma legenda personalizada e tá todo mundo jogando o mesmo jogo, né? É diferente, sei lá, você vai num cinema, todo mundo que tá sentado naquela sala de cinema tá vendo a mesma tela.
Então não dá para você falar assim, vou botar libras aqui só para quem só para quem tem deficiência auditiva. Né? Libras, para quem não sabe, é língua brasileira de sinais, então usado por surdos. Então não dá, teria que todo mundo tá vendo Libras, não dá para colocar uma telinha ali embaixo, assim. Já como eu falei, o Forza Horizon 5, quem tá jogando liga, quem não precisa não liga. Né? A leitor de tela, não dá para deixar do leitor de tela individual. Agora, se eu tô, sei lá, de novo, na televisão, para ele ficar fazendo audiodescrição, todo mundo que está assistindo televisão vai ficar ouvindo audiodescrição, a menos que a pessoa tenha ali um canal separado de áudio. Um board game é isso, né? Não dá para pegar, essa carta vai ser dessa cor se é para uma pessoa, da outra cor para o outro. Então, essa é uma limitação do analógico, realmente, né? Sim. E outra, uma vez que imprimiu a carta, ficou, né? Não tem patch, né? Igual o jogo. Não, mas aí daí viria a questão do pensar antes, que nem a gente, de novo, volta no caso do Uno. Beleza, a cor pode ser um empecilho? Pode. Mas eu quero a cor no meu jogo, eu acho que vai ser interessante. Então, aí bota um símbolo, alguma coisa. Os números, como é que faz? Cara, bota um relevo em cima do número para a pessoa conseguir sentir. São opções que, né, eu acho que não interfeririam na experiência do jogo para o jogador que não vai precisar daquilo ali, mas que faria uma diferença imensa na vida de quem realmente precisaria. Não dá para fazer tudo, não, que nem a gente tá falando. Não dá para, tipo, mudar, igual no jogo você liga uma opção ali, muda, desliga, não tem como, mas pelo menos o mínimo a gente pode ir pensando na construção e no final sair um resultado melhor. Aqui em Fortaleza, a gente tem, na UFC, tem o curso de Sistemas e Mídias Digitais, e aí lá eles estavam com um programa de extensão, com os bolsistas trabalhando especificamente para fazer modos acessíveis para jogos de tabuleiro. Que lá a gente, formado nesse curso, né, eles têm um grupo de estudo de jogos de tabuleiro, chama Igrejota, que é um incrível grupo de estudo de jogos de tabuleiro. Essas siglas maravilhosas que o pessoal lá arranja. A gente está falando aqui que no jogo de tabuleiro é impressionante como é simples trazer informação de acessibilidade. Você tem tanto opções de iconografia como duas formas que os digitais não proporcionam, tato e olfato. Nossa, eu nunca pensei no olfato nessa questão de jogo de tabuleiro. Realmente, agora... O fato é muito pouco usado, inclusive para games, né? Eu conheço pouquíssimos exemplos disso. Achei assim, mind-blowing a ideia de usar. Vou ter peças com materiais diferentes que têm cheiros diferentes. Nossa, legal. Isso fora a iconografia, que traz um auxílio gigantesco para algumas necessidades. O Rezende mesmo é designer e daltônico e sempre jogou no hard mode. Ei, muito legal isso, Rezende. Muito bom saber. Olha, tem jogos com perfumes para auxiliar na jogabilidade. Pois tá aí, agora depois eu vou... Eu quero exemplos, viu, Rezende? Depois manda lá no Discord do GDA pra gente dar uma olhada. Enfim, nossa, até eu fiquei assim tão impactada com essa questão dos perfumes que eu até esqueci a pergunta que eu ia fazer. Não, mas sim, uma coisa que eu ia comentar, que aí eu vou trazer essa pergunta um pouco mais para o Fabrício, que eu acho muito legal. Eu tenho visto muito, e eu sempre tento, quando eu falo para o pessoal sobre acessibilidade, para trazer essa questão, não só da empatia, mas do conhecimento mesmo, da visão diversa das pessoas, eu falo muito sobre essa questão de assistir vídeo no YouTube, procurar streamers e criadores de conteúdo que são pessoas com deficiência. E aí eu queria que tu trouxesse um pouco mais, assim, tanto... Faz o teu jabá das pessoas que você conhece que são ótimos streamers e que a gente pode seguir para a gente também ter essa visão de pessoas diferentes, assim, que a gente... São conhecimentos que a gente não vai ter, que não fazem parte da nossa realidade, mas que a gente consegue ter essa aproximação melhor consumindo o conteúdo. Bom, eu acho isso muito interessante que você falou, que realmente é algo muito importante você seguir criadores de conteúdo que são PCDs, né? E de diferentes deficiências, porque isso ajuda a você ter uma visão diferente do mundo. Eu digo isso muito porque aconteceu comigo. Eu sou deficiente físico, sou cadeirante, então
Eu sempre pensei na acessibilidade, mas na acessibilidade para aquilo que eu tenho dificuldade. Então, ir nos eventos, aí procuro uma rampa, um balcão baixo, enfim. E depois que eu comecei a seguir e ter contato com pessoas que têm outros tipos de deficiência, como, por exemplo, baixa visão, pessoas cegas, eu comecei a enxergar as coisas de forma diferente. Então, às vezes, eu ia num evento e eu via, por exemplo, uma coisa que acontece muito em eventos, de você ter um local no chão onde tem algum ressalto, algum relevo. E aí, as pessoas, para identificar aquilo ali, para alguém não tropeçar, colocam uma fita, né, colada no chão, uma fita de sinalização. E eu chego e olho aquilo e falo, cara, uma pessoa com baixa visão, uma pessoa cega, ela não vai enxergar essa fita. Então, ela vai acabar tropeçando. Tem que ter algo que você consiga identificar de forma mais fácil. Uma barreira, alguma coisa, porque senão a pessoa vai bater o pé ali, vai cair, vai se machucar. Então, isso é algo que eu comecei a perceber mais depois que eu tive contato, que eu passei a ter contato com pessoas com baixa visão, pessoas cegas. Então, uma dessas pessoas que eu sempre indico, inclusive no meu canal, quando eu faço alguma review, que o jogo tem opções de acessibilidade para PCDs visuais, eu sempre indico, é o Uzi. O Uzi, ele é do canal Blind Combat. Ele é especialista em Mortal Kombat, o cara joga demais. Agora também está muito empolgado jogando Forza, porque, né, como o Chris falou, Forza agora é um jogo acessível para PCDs visuais, e eu sempre indico ele, porque o conteúdo dele é muito bacana, ele sempre traz análises, ele está jogando, testando jogos. Tem a Belly também, a Belly Uchi, eu não sei falar sobre o nome dela, Cris me corrija se eu estiver falando errado, mas a Belly também faz um conteúdo muito legal voltado em acessibilidade, foi na CCXP, fez lá uma cobertura legal do stand da Netflix. A Nina colocou aí, o Uzi é WZY, mas você fala Uzi, né? São pessoas que fazem um conteúdo muito legal. Temos também aí o Nubzinho, que faz um conteúdo bacana, tem o Machadinho, enfim, várias pessoas, e eu sempre falo nisso, isso é muito importante. Você seguir pessoas que são PCDs, porque elas têm uma visão diferente, que vai te agregar muito na sua vida, né? E me coloca nesse meio também, se vocês quiserem passar a seguir, Fabrício SDW, porque, querendo ou não, a gente vai, uma hora ou outra, no nosso conteúdo, a gente vai estar dando uma posição, uma visão, e isso é importante porque a gente pensa assim, mas eu não tenho ninguém PCD na minha família, eu não tenho motivos para usar a acessibilidade na minha vida, mas um dia você pode ter, ou às vezes um dia você pode estar numa situação em que alguém chegue para você, sei lá, você vira um desenvolvedor grande, né, fazendo lá os seus jogos, e alguém chega para você e fala assim, tá, mas o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa com deficiência assim? E aí você já vai ter aquela resposta na ponta da língua, você não vai ter que parar para pensar, putz, é mesmo, hein? E agora? O que a gente faz? Você já vai ser uma coisa tão automática que você, no começo, você já vai pensar. É igual você construir um prédio e a pessoa que pensa em acessibilidade, na hora de construir um prédio, ela não vai nem lembrar de colocar uma escada. A não ser que realmente, tipo, meu Deus, é muito necessário colocar a escada. Aí talvez ela coloque. Mas se ela for pensar em acessibilidade, na hora do projeto ela já vai pensar, poxa, vou colocar uma rampa aqui, um piso tátil, né? Ela já vai pensar no começo da obra, né? E talvez gastar até menos do que ela gastaria depois de uma obra pronta, ter que refazer, ter que quebrar para botar uma rampa, para botar um piso tátil. Então, é isso. Quanto mais a gente focar na acessibilidade, na diversidade, na vida em geral, nos games, a gente vai começar a fazer as coisas mais no automático, né? Não, poxa, agora que eu lembrei, putz, agora que eu lembrei que existe pessoas com deficiência, né? Poxa, agora eu vou ter que gastar um dinheirão para poder refazer isso no meu jogo. Você tá lá no final, como o Chris falou, né? Você tá lá no final do jogo, puxa vida, a legenda ficou pequena, e agora? Como é que a gente faz? Vou ter que voltar, vou ter que fazer um retrabalho, ou talvez nem tenha a legenda, né? Já aconteceu.
Infelizmente, graças a Deus, a gente vê que isso está sendo mais raro, mas ainda hoje existem jogos que não têm legendas. Então, você chega e fala, putz, e agora? O jogo vai lançar semana que vem. O que eu coloquei de acessibilidade? Nada. Aí fica aquela dúvida, vou gastar um dinheirão e um trabalhão para poder fazer de novo, ou não, lanço do jeito que está, e perco uma grande parcela de jogadores, né? Então, é algo a se pensar. A Suguetes, o Rezende falou ali da Suguetes, realmente é uma outra pessoa maravilhosa para vocês acompanharem. Ela é intérprete de Libras e está sempre aí, né, envolvida no cenário. É outra pessoa boa indicação. Tu falou desse negócio da escada, Fabrício, eu lembrei. Eu tô fazendo agora pós-graduação e aí o professor tava falando de um prédio que foram construir que esqueceram a escada. No projeto a escada se perdeu. Se tiver a rampa, tá valendo. Eu acho que nem isso, mano. Botaram nem a escada. Aí é outro problema de design. Pois é, gente. Então vamos fazer os nossos projetos pensando na acessibilidade desde o começo. Vamos botar lá, tipo, bem registrado qual é o tipo de acessibilidade, qual é o tipo de adaptação, como vai funcionar, que é para não se perder no meio do caminho. E para a gente, né, também evitar essa questão do retrabalho e do reajuste, né, que só vai gastar mais recurso. Mais trabalho, mais recurso. E não fica um resultado tão bom quanto se tivesse feito desde o início, né? Sim. O Rezende está falando aqui que ele tem um parceiro em São Paulo que tem jogos de tabuleiro com braille. E isso é uma necessidade de toda editora. Acho super incrível. De fato, eu não conheço muito jogos adaptados em braille. Braille é uma questão, assim, que é bom a gente esclarecer, porque muita gente, assim, falou em cego, pensa em Braille, né? Menos de 10% das pessoas nos Estados Unidos sabem ler Braille, dos cegos. E esse número no Brasil é menor ainda. Né? Hoje em dia, com leitores de tela, com áudio de WhatsApp, com a tecnologia, a tendência é que isso caia mais ainda, tá? Então, o Braille ainda é importante, obviamente, mas a tendência é que caia muito uso. Além disso, o Braille é extremamente caro e complicado. Tá? Se você pegar a Rolling Stones, né, que é uma revista de música super famosa, até uma certa época, eles imprimiam todo mês uma versão em Braille. Então, a Rolling Stones é uma revistinha assim, desse tamanho, mais ou menos, né? Que deve ter, sei lá, só 100 e poucas páginas. E a versão em Braille dela era, acho que umas 6 ou 8 listas telefônicas desse tamanho, assim. Né? Então, você só imagina o custo de frete que tem com isso, custo de impressão. Né? O Braille também tem a questão do desgaste, né? Porque aquilo é um alto relevo feito no papel. Né? Se você passa o dedo com muita força, se muita gente acaba lendo, passando a mão em cima, aquilo pode ter um desgaste, né? Você tem uma perda. Então, é bom a gente, né, desmistificar um pouco essa ideia de que, falou cego, pensa Braille. Né? A mesma coisa, falou surdo, pensa Libras. Tem surdo que não fala Libras. Né? O falou surdo, pensa legendas. Né? Tem muito surdo, principalmente quem nasce com surdez, que é fluente em Libras, a leitura ela depende muito do som para você associar as palavras. Então, tem muitos surdos que não conseguem ler, que são analfabetos em português. Né? E a estrutura de Libras não é um Google Translate do português, né? Ela tem totalmente uma outra estrutura a língua. Né? Então, é isso. Legenda não é solução para todo mundo. Libras não é solução para todo surdo. Braille não é solução. Braille mais ainda, né? Menos ainda solução. Então, agora, uma coisa é Braille, outra coisa são informações táteis. Né? Se você pegar, por exemplo, os consoles novos de Xbox, né, o Series S, o Series X, eles têm, na parte de trás, eles têm marcas táteis que não são Braille, que indicam o que é entrada. Então, sei lá, o USB acho que é 2 pontinhos, o HDMI é um tracinho, a de força é um traço e uma bolinha, uma coisa assim. Então, aquilo não é Braille, mas aquilo são informações táteis. Né? Informação tátil é importante, como o Fabrício falou, se eu tivesse lá no Uno, né? Como é que um cara cego vai jogar Uno? Eu tenho que ter uma informação tátil, não preciso necessariamente ter escrito vermelho na carta. Né? Mas se já tiver uma informação tátil, facilita e ajuda.
Tu falou isso, eu lembrei agora. O controle adaptivo da Xbox, né? Tipo, na parte de trás ele tem direcionaizinhos para você, tipo, tatear e conseguir encaixar os inputs adequadamente. Várias coisas assim que são bem interessantes. E isso também me remeteu a outra coisa que a gente estava falando sobre consumir conteúdos de pessoas com deficiência. Às vezes nem é só sobre. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não curto assistir streaming de jogo. Tipo, não gosto. Sei lá, não é uma coisa que eu consumo. Tipo podcast também, não escuto. E aí, o que é que eu faço? Ao invés disso, eu sigo pessoas no Instagram, tipo, pessoas que estão vivendo a vida dela e fazendo conteúdos no Instagram sobre coisas diversas, e isso me traz um repertório. Então, por exemplo, a questão tátil. Tem uma moça que eu sigo no YouTube, acho que é Molly o nome dela, que ela é cega. E ela estava fazendo um review de embalagem de maquiagem, dizendo qual embalagem de maquiagem para ela era mais acessível, justamente qual que ela conseguia identificar, o que era, qual que era, como que ela identificava. Então, tem um relevo bem grande do nome da marca. Não era em braille, era literalmente o nome, só que em alto relevo. E todas essas coisas são coisas que a gente consegue pensar e, tipo, entendendo quais são as dificuldades e as questões que essa pessoa tem, a gente consegue traduzir isso para a nossa vida. Então, é a mesma coisa de, sei lá, você ser ilustrador, uma pessoa que colore, você está sempre observando o mundo para ver, como que uma sombra se comporta, como que isso se comporta. Para acessibilidade é a mesma coisa, é só você prestar atenção, só que em pessoas que tem uma realidade diferente da sua. Exato, e isso reforça a importância de quando você estiver desenvolvendo algo para um determinado grupo de pessoas, de incluí-las na conversa. Né? Não adianta você falar, vou fazer um jogo para cego e não conversar com uma pessoa cega durante o desenvolvimento desse jogo. Verdade. Isso que você falou, Luana, isso me lembra também de um caso que aconteceu comigo. Além dos meus conteúdos de games, eu também gosto de postar conteúdos da minha vida, diversos. E desses projetos é um canal que eu tenho, que está meio parado, inclusive, mas a ideia dele é gravar eventos, gravar viagens, ou, sei lá, um passeio que eu for fazer para colocar e mostrar se ele é acessível ou não. A ideia surgiu justamente porque muitas pessoas com deficiência, às vezes, não sabiam que elas poderiam estar indo nos eventos, curtindo, às vezes queria ir, não sabia sobre um hotel, sobre um transporte acessível. E eu comecei esse projeto e eu fui gravar um evento numa cidade aqui perto. Eu fui nesse evento, gravei, mostrei, e não sei se foi coincidência, mas no ano seguinte eu voltei nesse evento e o número de PCDs no evento triplicou. E sabe, tinha muita gente e o pessoal tava assim, o que eu tinha reclamado no ano, no outro já tinha melhorado, então eu comecei a perceber, falei, cara, o meu trabalho teve impacto, porque mesmo que até mesmo a pessoa não viu o meu vídeo, mas ela viu ali gravando, ela conversou comigo, e essa pessoa pode não ter um PCD na casa dela, mas às vezes, sei lá, tem um parente, tem um amigo que e já chega para a pessoa e fala, olha, cara, tem um evento muito legal e dá para você curtir e vai, não sei o quê. Os jogos são a mesma coisa. Quando você começa a entender o que é acessibilidade, você começa a entender as opções e tal, você, vamos supor, você não tem uma deficiência, mas você conhece alguém que tenha. Você vai lá e joga um jogo muito legal. E você fala, pô, eu quero recomendar esse jogo para o meu amigo. Mas se esse jogo não tiver acessibilidade, você mesmo vai chegar e vai falar, pô, eu queria recomendar, mas esse jogo não vai dar para a pessoa, sabe? Não, ela não vai conseguir curtir. Mas se você já tem um jogo acessível, se você produz um produto acessível, essa pessoa vai chegar e vai falar assim, poxa, joguei um jogo legal, esse jogo é acessível, eu vou compartilhar com fulano. Entendeu? É muito isso também da experiência. Sim. Até o que a gente estava comentando hoje, mais cedo, de novo, voltando para a primeira atividade, que acho que foi a Petras que falou, tipo, eu queria recomendar, acho que era Hollow Knight para um amigo, mas eu acho muito difícil, tipo, para esse meu amigo jogar. E aí, né, menos uma pessoa jogando. De várias pessoas que provavelmente estão nessa lista de menos uma pessoa jogando.
É importante ressaltar que modo fácil não é acessibilidade, tá, gente? São duas coisas bem diferentes. Inclusive, é uma coisa que a gente discute por umas boas 2 horas ali no curso, da diferença de modo fácil para modo acessível, tá? Então, assim, dá para um Dark Souls ser acessível? Dá, perfeitamente. E vai deixar o jogo... Isso é criar um modo fácil? Não, não é. Tá? Então, quando a gente fala de acessibilidade, uns pontos muito importantes que a gente trata é dar opções para o jogador, né? Opções. Então, é muito sobre isso. Sim. Minha última pergunta, assim, que a gente já tá, tipo, faltando 6 minutinhos para terminar, eu vi muito recentemente, mas eu vi muito por cima, acabei não tendo tempo de pesquisar. Tava tendo uma treta com a Xbox. O que tava rolando, gente? Explica pra gente aí. Que até saiu comunicado oficial e tudo da Able. Não, Xbox visando, né? Segundo eles informaram, visando garantir um ambiente, um ambiente de jogo, eles estariam bloqueando periféricos, controles e coisas do tipo que não sejam oficialmente homologados por Xbox. Isso por conta de alguns controles aí terem software embarcados que permitem um auto-aim, né, uma mira automática, um rapid fire, alguma coisa nesse sentido. Porém, né, a AbleGamers ela utiliza muitos periféricos, muitos controles, muitos acessórios que não são homologados oficialmente. Então foi essa polêmica. A AbleGamers soltou um comunicado, vocês podem ver, tá no site da AbleGamers americana, tem uma versão em português nas redes sociais da AbleGamers do Brasil, onde a gente fez um apelo, basicamente, que essa mudança seja postergada até que a gente ache uma solução que não prejudique pessoas com deficiência. A gente pode ajudar de alguma forma? Só compartilhando? Eu acho que compartilhando é importante, né, dando visibilidade para isso. A gente está tratando, né, não surgiram muitos casos de pessoas que foram prejudicadas ainda, a gente está tratando esses casos caso a caso, a gente está conversando com os fabricantes desses acessórios, estamos trabalhando para isso, mas quem quiser ver, o posicionamento oficial da AbleGamers está ali nas nossas redes, @AbleGamersBR, para quem quiser ver, ou no próprio site da AbleGamers, que é ablegamers.org. Massa. O Keller estava falando aqui, nossa, eu estava discutindo sobre isso, que modo fácil não é exatamente acessibilidade. Talvez seja mais para inclusão, né? Do que necessariamente acessibilidade, será? Não, são duas coisas completamente diferentes. Como que a gente... Modo fácil. Como você classificaria aí o modo fácil? Olha, o que acontece? Normalmente o modo fácil ele vai tratar só alguns dos pontos de acessibilidade, né, do jogo, algumas características. E como eu falei, é uma discussão de 2 horas que a gente tem no curso sobre isso. E às vezes o que acontece? Então, por exemplo, é um jogo de tiro, e no modo fácil o inimigo tem menos vida e eu tenho muito mais vida. Tá, mas e se eu sou cego e não sei para onde eu tenho que atirar? Entendeu? Você pode me colocar com o máximo de vida e o cara tomando um tiro e morrer, eu não vou saber onde estou atirando. Então não é acessível, né? Para essa pessoa, ela precisaria, sei lá, de um aim-lock, de um aim-assist, né? De uma assistência de mira. É isso que seria acessibilidade para a pessoa. E não falar assim, o inimigo vai ter menos vida. Eu não sei onde está o inimigo, então tanto faz. Né? Esse é só um exemplo. É uma questão bem caso a caso, né? Até porque tem outra questão, por exemplo, você abaixa total a vida do inimigo, sua vida tá no máximo, sei lá, você vai jogar um Horizon Forbidden West, um God of War, mas se você não tem como travar a sua mira no inimigo, de que adianta? A pessoa que tem uma movimentação, uma limitação física, ela não consegue estar fazendo o combate ao mesmo tempo virando a câmera. Então ela vai ter uma dificuldade, uma hora ela vai batendo pro nada e o inimigo vai estar nas suas costas e, né, é outra coisa. Porque se a gente for parar para pensar, esse caso de difícil e fácil, isso é muito variável. O que é fácil para uma pessoa pode ser difícil para outra, né? Então, por isso que é complicado você definir, modo fácil é uma questão de acessibilidade. Porque muita gente usa isso, tem opções de acessibilidade que para uma pessoa que não precisa,
torna o jogo mais fácil. Um caso muito bom disso é o Psychonauts 2, que você tem uma opção que você não toma dano de queda. Para uma pessoa que não tem deficiência e que não tem problema com aquilo ali, você vai olhar e vai falar, poxa, eu agora não tomo dano de queda. O jogo ficou fácil para mim. Mas para uma pessoa que às vezes tem uma coordenação, tem alguma deficiência que atrapalha a coordenação dela, e ela tem um problema que ela vai cair muitas vezes, se ela não tiver aquela opção ali, o jogo vai acabar se tornando inútil para ela, porque ela vai cair tantas vezes, vai morrer tantas vezes, que o jogo vai perder a graça. E aí perde aquilo que o Christian falou da experiência, você não tem uma experiência boa de jogo. Então, por isso que o pessoal acaba confundindo a questão de modo fácil com acessibilidade, porque algumas opções de acessibilidade, elas deixam o jogo em alguns aspectos mais fáceis. Só que aquele negócio, a opção ela tá ali, você ativa se você quiser, né? Ninguém vai te obrigar a ativar uma opção dessa, né? Então, ninguém vai chegar para você e falar assim: "Olha, você tem que ativar isso daqui, senão você não vai jogar". Não. Tá ali, se você tem necessidade, você ativa. Se não tiver, joga do jeito que você quiser. É isso aí. Bom, gente, chegamos no final da nossa atividade, então eu queria pedir para vocês falarem as últimas palavras e se despedirem. Então eu vou começar pelo Fabrício. Bom, queria agradecer mais uma vez por estar aqui, né? Uma vez por ano eu apareço aqui, né? Vamos. A gente, ano que vem, tem todo um planejamento novo aí, um reajuste que a gente está fazendo aqui enquanto associação. Vamos ver se a gente aumenta esses debates aí e aí a gente se vê mais vezes por ano. Beleza. Mas queria agradecer mais uma vez pelo convite, por estar aqui. Para a galera que quiser me conhecer melhor, conhecer meu trabalho, Fabrício SDW em todas as redes sociais, canal da Twitch, canal do YouTube. Vai ser um prazer ter vocês lá. Se tiver alguma dúvida também, quiser mandar lá, pode mandar, que eu estou disposto a responder. E também siga as redes aí da AbleGamers, né? Que eu vou deixar o Cris falar. Maravilha, Luana. Obrigado de novo pelo convite. É sempre um prazer falar sobre acessibilidade. Quem quiser saber um pouco mais, pode seguir a gente nas redes sociais, que é @AbleGamersBR. A gente está no Twitter ou no X, LinkedIn, Instagram e no Threads. Ou o nosso site, ablegamers.org.br. Tem bastante informação lá. Quem precisar de alguma informação mais específica, tem nossos meios de contato no site, ou pode mandar um e-mail para Brasil, com Z, @ablegamers.org, que coincidentemente é o nosso Pix também. Ele falou do Pix, mas é porque, gente, a Able, né, ela precisa arranjar recursos de algum lugar para poder dar suporte para os players que precisam de controles acessíveis e outras coisas também, né, Christian? Com certeza, o nosso trabalho vai muito além dos controles acessíveis, tem essa parte dos cursos, como a gente falou, e a gente participa de eventos, e a gente, inclusive, conseguiu emplacar esse ano um projeto de lei visando a isenção de tributos federais para a fabricação ou importação de controles de jogos acessíveis. Então, estamos esperando entrar em votação. É sobre isso, vai dar certo. Estamos juntos. Maravilha. Bom, gente, mais uma vez, obrigada pela presença e como eu falei, vamos tentar aumentar as frequências desse diálogo, porque uma vez por ano é pouco para a gente falar sobre todas essas coisas. Tem muita coisa para ser dita. E se tudo der certo, espero que em breve a gente também consiga aí fechar alguma turma aqui do Ceará para fazer a certificação da Able e eu confio, vai dar certo. Vamos chegar lá. Maravilha. Isso aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou tirar vocês aqui e dar os últimos avisos antes do almoço. Tchau. Bom, gente, a gente acabou a nossa atividade agora. A gente vai dar uma pausa para o almoço, tá? A gente retorna às 14 horas
com a atividade de estéticas acessíveis, né? Rompendo as barreiras sensoriais, com o Vitor Rime, a Lisiane Quadros. O Eduardo, infelizmente, não pôde estar presente com a gente hoje. Então, vamos todo mundo lá encher a nossa barriguinha e a gente volta mais tarde, certo? Até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau.
Ué, cadê eu? Opa, pera. Botou o negócio errado. Bom, boa tarde, gente. Estamos de volta. Espero que todo mundo tenha se alimentado direitinho, bebido uma água. Tá, hoje tá bem quente aqui em Fortaleza. Era a voz da lei. Só os recadinhos de sempre. Não esqueçam de assinar a lista de presença. Hoje a gente vai até às 19 horas. A gente vai ter uma atividade agora às 2 sobre estéticas acessíveis, que os nossos convidados já estão aqui no estúdio, vou já chamar eles. Às 15 a gente vai ter uma atividade sobre gestão de projetos e produção para times diversos. Vai ser a última vez que vocês vão olhar para minha cara hoje, vai ser a minha última atividade mediando. Que vai ser com o Thiago, o Santiago, que a gente conhece, o Rudá, que também está fazendo sucesso aí nas nossas consultorias, e o Johnny, que entrou recentemente para o time de consultores, e é muito bom também. 16 horas a gente vai ter a atividade Dicas para evento e rodadas de negócio, com o Lucas Pessoa fazendo a mediação, como convidados o Marcelo Rigon, o Rodrigo Mágico. 17 horas a gente vai ter a atividade das associações regionais, que vai ser mais ou menos um panorama do ano, dizendo o que rolou até agora, várias coisas aí aconteceram esse ano. E às 18 a gente encerra nossas atividades com a atividade de diversidade e inclusão na indústria de jogos. Vai ser bem legal, fiquem por aí. Não esqueçam que essa atividade ela é aberta para todo mundo, então podem compartilhar esse link aqui com geral, colocar no Instagram, no Facebook, onde vocês quiserem. Tá tudo bem, Vladson. Vai dar certo. E o gato entrou aqui. Então, é isso, gente. Então, sem mais delongas, vou chamar aqui pro palco o Vitor Rime e Lizzie. Olá, gente. Boa Pronto. tarde, tudo bem? Oi, Lizzie. Alô? Eita aqui. Achou? Vou tirar aqui o. Pronto. Meu. Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos ao nosso Bootcamp da Diversidade. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Acho que a gente pode começar. Lizzie, por favor. Claro, vamos lá. Eu sou Lizzie Quadros, gaúcha. Então, aqui não tá tão quente, mas tá abafado, tá nublado. Sou formada em administração, mas da área de autodidata em tecnologia, em desenvolvimento de jogos. E tenho uma startup de jogos, aí que cria jogos de inclusão e diversidade. Muito legal. E você, Vitor, que também estava fazendo parte do nosso time de consultores. Eita, acho que o Vitor travou. Parece que sim, hein? É o difícil. Eita. Alô, voltei? Pronto, voltou. Esses convidados internacionais dando trabalho. Eu sou o Vitor Himes, como só pode ver, minha roupa tá bem quente aqui onde eu tô. Eu moro na Espanha atualmente e aqui tá começando o inverno. Então tá um frio da desgrama. Eu sou produtor musical e trabalho exclusivamente com música e som para videogame. Então a gente ajuda os estúdios aí a desenvolver a identidade sonora dos jogos deles e contar as histórias através da experiência sonora dos jogadores. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu tô só testando meu fone, porque eu tô com a impressão que tá saindo só do lado esquerdo, mas acho que é só impressão mesmo. Tá. Massa. Bom, gente, nós nos reunimos aqui nessa tarde de... Tarde pra gente, né? Que horas é aí, Vitor, agora? São 6h10.
pronto, essa tarde aqui no Brasil, essa noite lá na Espanha, para falar um pouco sobre estéticas acessíveis. E a ideia dessa atividade era justamente a gente falar um pouco, o Vitor trazendo essa perspectiva do som, Lizzie trazendo todos os conhecimentos aí, tipo, de tecnologia. Achei muito legal essa questão de também de vocês terem uma startup de jogos que visam inclusão e diversidade. Mas o grande lance seria realmente a gente trazer essa discussão para como que a gente consegue unir todas essas estéticas e tornar os nossos produtos mais diversos e acessíveis. Então, eu queria começar perguntando se vocês têm alguma consideração, alguma questão que vocês queiram começar falando sobre o tema. Se alguém quiser começar. Vamos lá, então. Essa área de inclusão e diversidade no Brasil, eu vejo que ela ainda tem empecilhos em relação a isso. O jogo em si no Brasil ainda é muito linkado a divertimento, a diversão, e isso acaba sendo, o que eu noto, acaba sendo um valor tanto para desenvolver, em relação a isso, o jogo em si, um valor muito expressivo, é caro. Então, é aquela coisa assim, um estúdio, uma empresa, uma startup em si que desenvolva o jogo em relação voltado para essa parte de inclusão e diversidade, ok, ela tem que, como eu sempre brinco, ela tem que pagar, né, os seus impostos. Então, é algo em relação a isso ao jogo que acaba aí ainda tendo esse empecilho, que são os custos. E também em relação a desenvolvedores, em relação a são qualificados, mas eles acabam indo mais para jogos em relação que vão render muito mais, com certeza, né? Mas em relação tem números, né, grandiosos em relação a pessoas com deficiência que estão, né, nesse meio de jogos, que precisam ter cada vez mais jogos voltados para eles, mas tanto hardware como, né, em relação ao jogo em si, mas eu vejo que isso ainda tem um problema, eu não sei se vocês, né, Vitor, Luana, notam que tem um problema ainda disso de custos para esse desenvolvimento. Não sei como é em relação a isso na Europa, mas no Brasil eu noto que isso ainda está bem complicado. Massa. Vitor está entre nós novamente. Eu acabei caindo e perdi o começo da resposta da Lizzie. Eu comentei, Vitor, em relação Vitor, em relação realmente que em relação ao custo mesmo. Nessa parte, quando a gente comenta aqui no Brasil, quando nós comentamos em relação à inclusão e diversidade, né, para trazer esses jogos para o mercado, que é um custo muito alto ainda. Sim. Eu acho que o mercado, como a Lizzie falou, ele está muito atrelado às vendas e principalmente ao público-alvo, né? Quando ele não enxerga uma oportunidade de negócio, o mercado literalmente ignora uma necessidade, uma demanda da sociedade, que é tipo, entretenimento de uma forma inclusiva, principalmente. Me chamou a atenção o jogo Breu, do Tarcísio Vaz, que é um jogo que foi lançado esse ano, lá na Bahia, e é um audiojogo. Então, é um jogo criado por um designer sonoro, que é o Vaz, né? Excelente jogo, por sinal, excelente som, e é voltado para pessoas cegas. Então, são os comandos que você utiliza no teclado e você vai ouvindo o jogo e vai tomando as decisões a partir dessa experiência. Eu achei maravilhoso, assim, primeiro a proposta e o jogo, eu acho isso incrível, super inspirador. E realmente eu gostaria de ver mais, assim. Também me lembrou bastante uma experiência que eu tive de ir num teatro para cegos. Como a minha vida é muito voltada e focada no som, eu sou muito interessado nessa questão da inclusão, óbvio, das pessoas que têm mais sensibilidade auditiva, né? Mas eu acho que a inclusão também poderia ser para outras deficiências, por exemplo, outras necessidades também. A gente não falou ainda de diversidade, está pensando mais na questão da inclusão.
Mas sim, eu acho uma pena essa questão do mercado, sabe? Porque é aí que tipo as entidades públicas poderiam tomar uma iniciativa e perceber que existe uma demanda que o mercado não está atendendo por uma questão de desinteresse econômico. E aí a gente tem uma política pública voltada para a criação desse tipo de jogo, né? Seria bem bonito da parte da administração pública e da gente como ser humano, né? Que eu acho que esse é o grande ponto, né? Tu trouxe essa questão, Vitor, mas é até engraçado, porque a gente ainda tá num momento que o poder público não consegue nem dizer o que é acessibilidade em jogos, né? A gente teve aí agora saindo os editais da LPG, da Lei Paulo Gustavo, e o que eu ouvi, assim, de, tipo, alguns editais até antes, que tinham incisos, né, questões para jogos, e gente zerando acessibilidade, porque não encaixava no que eles entendiam como acessibilidade para o audiovisual. Nossa, enorme, assim, muitos projetos tiveram essa questão, né? Então, é uma questão que a gente ainda precisa, trabalhar e construir. Foi uma inquietação que a gente, enquanto regionais, teve, e eu sei que o pessoal lá da Game Go, né, que é a Associação de Goiás, meio que fez uma movimentação. Eles estão querendo construir um documento para tentar fazer esse embasamento para o poder público. E realmente, assim, eu espero que a gente consiga, né, tipo, trazer esse olhar um pouco mais orientado até. Eu acho que é muito por causa que acaba sendo na área de entretenimento. Então, o Brasil acaba não tendo esse olhar. Então, é aquela coisa assim, é entretenimento, não tem aquele olhar, aquele cuidado em relação a essa parte de leis, essa parte de desenvolvimento, essa parte desses profissionais que a gente tem, né, tanto musicista como roteirista, dentro da área de jogos, eles veem um contexto como somente um entretenimento, mas eles não veem que tem profissionais em relação a isso, que para você criar um jogo, você precisa de um musicista, você precisa de um roteirista, além de ter ali, com certeza, dentro da área de designer e desenvolvedores. Mas enquanto for existir ainda esse olhar como apenas um entretenimento, não realmente como um mercado e um grande mercado, eu acho que ainda a gente vai ter algumas barreiras. Sim. E é algo que, assim, pensando nessa questão do som e do vídeo e tudo mais, né, que são coisas que a gente consome, mesmo se a gente sair da esfera dos jogos, mesmo se a gente mudar para a esfera do audiovisual em si, tipo de animações e outras atividades, a gente ainda precisa entender um pouco melhor como que a gente trabalha essa questão da acessibilidade nessas outras esferas, né? Então a gente vê aí, por exemplo, surgindo animações que tem, por exemplo, libras, ou o próprio, como que a gente usa o áudio nessas questões para tornar ele mais, a questão da audiodescrição, por exemplo, que a gente ainda não tem tanto. Então, eu sinto que o fato da gente estar engatinhando nisso em jogos, principalmente aqui no Brasil, também vem muito desse desconhecimento de outras áreas que a gente é mais acostumado a consumir, né? Então, que a gente... porque, querendo ou não, jogos, eu sinto que ele veio ascender, né? Tipo, ganhar essa grande repercussão e um público maior agora. A gente teve a questão da popularização dos jogos depois dos smartphones, então ficou uma coisa mais acessível, né? As pessoas jogarem mais casualmente, e a gente começar a mudar essa chave de jogo como entretenimento e jogo como várias outras coisas, até aceitar jogo como uma ferramenta de educação. Meu gato tá... Achei que ele tava comendo meu fone. Deu aquele sustinho. Mas sim, era isso que eu ia falar. E aí o gato atrapalhou minha linha. Muito interessante, Lona, esse ponto que você trouxe sobre a audiodescrição do áudio, do jogo através do áudio, né? Por que não a gente ter um processo agora que a gente tem essas vozes AI super ultra pro,
né, a gente criar sistemas que indica para o jogador que não está podendo ver ou tem uma dificuldade de visão, como tomar decisões no jogo, como se divertir, né? É um desafio para todo mundo da cadeia de produção, né? Como inserir essa nova possibilidade de jogo, né? Mas é realmente é um desafio necessário. Você perguntou, né, Liz, sobre a questão de ser aqui na Europa, tal, como que é. O que eu vejo não tem tanta relação com tipo assim, o resultado do jogo ser voltado para um público tal. Mas a questão da diversidade é algo que já é muito colocado e bem transparente nas empresas daqui. Então, tipo, você tem formas de perguntar para as empresas qual é a porcentagem de mulheres, qual é a porcentagem de grupos étnicos específicos que existe naquela empresa, e, inclusive comparar salário, tal. O governo exige essa certa transparência em casos de você pedir, né, informação, não é uma coisa pública. Acho que esses dias, inclusive, o pessoal criticou a Rockstar no Twitter sobre a estrutura deles serem basicamente masculina, tal. E aí eles divulgaram a planilha deles e os planos deles de inclusão dentro da empresa. E você vê que é uma coisa bem, tipo, já está bem enraizada assim, nas grandes estruturas dessas mega empresas de game, já tem essa visão, essa necessidade de ter diversidade dentro do próprio time, né? E aí eu acho que com o tempo a gente vai vendo esse enraizamento dessa cultura nos indies e nas empresas menores, né? De cima para baixo, que acaba criando uma cultura dentro do mercado. Ainda que na nossa indústria, assim, eu sinto muita falta da presença feminina dentro de todos os quadros e colaborações que a gente faz. A gente sempre percebe, principalmente no áudio. No áudio tipo assim, é muito gritante a diferença. Isso é lamentável, é muito triste. Então, tem agora o Women in Games, que é uma associação, né, internacional de mulheres, que eu acho muito maneiro, que eu super acompanho o trabalho que elas estão desenvolvendo. E a gente vai percebendo que existe um grupo de pessoas que estão moldando uma nova cultura, né? Inclusive na própria gameplay, mostrando como os personagens femininos eles são desenhados de uma forma sexualizada, por exemplo, tal. Isso acho que tem tudo a ver com essa nova cultura que está aparecendo no mercado. Eu noto isso muito, né, por ser uma mulher em relação dentro da área de jogos. E uma das coisas, né, que a minha empresa acabou criando em relação a isso de jogo, de inclusão, foi muito que a gente começou a ver dados que as pessoas que jogam, 56% da população em relação que joga, elas não se identificam com aqueles personagens, elas deixam de jogar. Então, é aquela coisa assim. Então, a gente veio muito nessa pegada de colocar igual, né? Criamos um jogo para colocar um personagem cadeirante, outro, né, com personagem cego. Então, a gente veio muito com essa pegada, porque é aquela coisa assim como no cinema, como na música, em relação... existe um estereótipo, vamos dizer assim. Então, é aquela coisa assim, muitos, né, hoje, jogos acabam indo para o telão, né, para cinema. Então, é aquela coisa sempre o mesmo estereótipo, aquele menino bonito, né, loiro, olhos verdes, né, azuis, aquela coisa toda. Uma mulher mais ou menos como Angelina Jolie, né, aquela coisa toda. Você não encontra personagens, avatares, né, vamos dizer assim, que tenham características diferentes, que você consiga fazer essa ligação, consiga se identificar. Como, vamos dizer, uma criança que tenha lá 12 anos, que seja cadeirante, ela não vai encontrar em grandes jogos esse tipo, né, de personagem, de avatar. Então, foi uma das preocupações em relação também a isso, não só pensar em relação dentro da empresa, em relação de
de ter lá mulheres, né, gays, né, dentro do LGBTQIA+, negros, raças, né, diversas, mas também isso para dentro dos jogos, para eles acabarem em relação a ter essa identificação, porque quando a gente acaba, né, aí jogando, é aquela coisa, o negro é sempre o bandido, né, aquela coisa toda, e o cara branco é o mocinho que vai defender a cidade, aquela coisa toda. Então, isso é bem complexo também, né, dentro dessa área de inclusão. Sobre isso, é até interessante, tipo, que uma das coisas, a gente vai até falar, vai ter uma mesa sobre isso mais tarde, mas essa questão, justamente, né, são coisas que elas se conectam no final das contas. Então, a gente ter um ambiente, um time, né, diverso, isso reflete nos nossos produtos, porque, querendo ou não, é muito difícil a gente sair da própria bolha. Então, se eu sou uma pessoa, tipo, classe média alta, privilegiada, que tem todas as coisas X, é muito difícil eu me relacionar e conseguir reproduzir outras coisas que não são essa minha vivência de pessoa branca, classe média alta, pipipopó e tudo mais. Então, justamente o quão relevante é a gente conseguir realmente abrir esses espaços e ter esses times, né, diversos, que consigam trazer e agregar suas vivências para os produtos que a gente produz, no final das contas. Sim. Inclusive, vocês falaram isso, eu estava pensando no filme da Barbie aqui, tipo, pô. Curiosamente, hoje a gente estava conversando, tal, dentro da Flutu, e a gente encontrou um jogo, a gente não jogou ainda, que se chama Tell Me Why. E é um jogo lançado pela Xbox, que o protagonista principal é transgênero. E o jogo foi um baita sucesso, assim, você vê que tipo assim, o score dele é altíssimo, é de 2020 o jogo. E aí a gente estava assistindo uma palestra da diretora de áudio do estúdio contando sobre quais foram as decisões que eles tomaram para buscar essa inclusão e diversidade dentro da produção do jogo, para que dentro da narrativa isso seja, sabe, fique bem mais transparente, fique bem mais emotivo, bem mais conectado com a realidade dessas pessoas, né? Então, é um exemplo de um jogo que, poxa, que super deu certo comercialmente e tinha um público-alvo buscando que busca essa diversidade, né? Não só a diversidade, como reconhecimento também, né? Como a Lizzie tinha até citado, você se identificar com o que você tá vendo ali é muito, muito importante. Mas é isso. Nossa, a gente foi pros papos aqui tão profundo, gente, que eu tô tipo meio... Mas é muito importante. Lizzie, conta pra gente o que você tá desenvolvendo. Bom, fala. que você vai lançou esse ano, tal. Agora, pro ano que vem, a gente tá com foco para trazer esses jogos para dentro das escolas. Porque o que acabou acontecendo? As escolas nos procurando em relação, porque os números de evasão cresceu muito. Então, a gente tem mais ou menos 2 milhões de crianças e adolescentes que estão fora das escolas. E eles elencaram em relação aos motivos, e dois deles foram bem gritantes, que foi devido ao bullying e também devido ao ensino em si, que as professoras, os professores em si, o ensino em si, eles não se adequaram, eles não se modificaram, eles não evoluíram com isso com o passar do tempo. Então, é aquela coisa, a turminha chega dentro da sala de aula, eles ainda estão com aquela ideia do leia da página 52 à página 56, vamos passar os slides e tudo mais. E tem agora eu vejo 2 pontos muito, muito fortes em relação... Está vindo um grupo hoje em dia que ele já... Eu tenho um filho de um amigo que ele, com 2 aninhos, ele não é alfabetizado, mas ele já
fala inglês por causa do jogo. Então, é aquela coisa assim, ele tem 2 anos, como é que uma professora, em relação ali, quando ele estiver na 2ª, 3ª série, ok, bacana, vai buscar um aluno desse nível? Então, esse tipo de preocupação é que está tendo muito agora. Então, as escolas começaram a pensar, uou, né? E as faculdades também, o que a gente pode fazer para modificar isso? Então, a nossa demanda ano que vem, assim, ela tá muito focada e está bem grande para dentro das escolas. Até mesmo porque, e outro ponto que eu vejo hoje nós acabamos, né, jogando, nós somos jovens, mas a gente vai acabar envelhecendo e vai querer jogar. E dentro disso, dessa parte de inclusão também, eu vejo, ok, hoje o meu ouvido está funcionando muito bem, hoje né, estão me locomovendo muito bem, as minhas mãos, mas eu vou precisar daqui a um tempo, eu sou de uma geração que eu vou precisar lá na frente ter, né, essas adaptações. Então, a gente está tendo que olhar, né, tanto para essa galera que está entrando para dentro da escola, como para essa galera aí que, né, que nós vamos envelhecer e a gente não quer ficar naquela do vou ter que parar de jogar porque eu não tenho mais hardwares adaptados ou não tenho mais o jogo adaptado para mim. Nossa, achei assim. É uma coisa que é até engraçado porque a gente. Mesmo eu, assim, eu dou muita atividade, falo muito sobre acessibilidade, eu sempre falo sobre essa questão de que você fazer um produto, né? Qualquer produto que seja, a gente está aqui falando de jogo, mas qualquer produto que você fizer que seja acessível, é você pensar em você também em determinadas situações. Então, quando você, sei lá, tipo, você cai, machuca, quebra um braço, a sua capacidade de interação com o mundo muda. Então, você não tem mais o mesmo nível de destreza. Até você, às vezes, você precisa fazer fisioterapia depois. Então, tipo, tem toda uma questão aí sobre como você interage com o mundo, mas às vezes a gente esquece que isso está muito próximo da gente já. Já tem, tipo, pessoas bem mais velhas interagindo, jogando, querendo consumir, querendo estar ativos nesses ambientes, mas que ainda encontram uma barreira devido a essas questões, né? Eu fiquei em dúvida se o Vitor ia falar alguma coisa, mas... Não, concordo totalmente. Eu fico super inspirado no trabalho da Lizzie, porque tem esse viés de educação, de tentar buscar essas soluções para esses projetos através da gamificação, através dos jogos, né? E essa visão, o porquê de usar os jogos na sala de aula, né? Por exemplo, é muito importante hoje em dia isso, sabe? Porque acaba que o celular, as pessoas já têm o celular, por exemplo. Nem sempre as pessoas têm acesso a material escolar de qualidade, mas o celular as pessoas têm, né? Então, são maneiras da gente estimular de uma forma com um input externo, né? Que não é daquele lugar onde ela mora, sei lá, no interior de Minas Gerais, por exemplo. Fico pensando nessa galera assim. Como que ela recebe o conhecimento que está sendo discutido e falado em Brasília, no Rio de Janeiro e tal, e os jogos, e centralizar a educação através desses aplicativos ou jogos educacionais é uma forma de unificar o conteúdo, né? Muito, muito importante também hoje em dia. Então, eu acho isso muito, muito legal. Essa discussão, pô, foi bem inesperada, assim, mas está sendo bem interessante discutir isso com vocês. E Vitor, nessa parte, né, até de música, né, essa parte de jogo, quando eu fui acabar procurando em relação para criar o avatar, eu descobri muitas coisas em relação a isso, né, a pessoa com deficiência, né, deficiente auditivo. E uma das coisas que eu achei assim, tipo, cara, é verdade, para nós é tão natural em relação a quando nós vamos olhar, jogar aquela porta abrir e ela ringir, ela fazer um barulho, ou a gente ouvir as pegadas, né? Ou ter aquela música de suspense, então, porque vai estar chegando alguém. E daí tu fica pensando assim, gente, tu imagina se não tiver um jogo que tenha
né, essa inclusão, essa diversidade em relação que essa pessoa ela possa jogar e sentir a mesma sensação que uma pessoa, entre aspas, normal, sem deficiência, acaba sentindo. Então é aquela coisa assim, uau, eu vou lá, eu vou me assustar porque a porta ringiu, aquela coisa toda, mas para ela não vai dizer assim, tipo, para mim é um jogo e eu não tô ouvindo essa porta, né, fazer barulho nenhum e tudo mais. Então não tô ouvindo aquela música de suspense. Então é isso, né, o que você traz também é muito bacana. Essa percepção de mundo é um negócio muito diferente de acordo com quais sentidos você tem acesso ou não, né? Eu tava falando isso, eu me lembrei agora, Liz. Tem um casal que eu sigo no Instagram, que um deles é cego. E aí o marido dele tá sempre fazendo algum tipo de pegadinha com ele, assim, tipo, por exemplo, o último vídeo que eu vi deles era eles estavam montando a árvore de Natal. E aí o moço que é cego tava lá botando os enfeites e o marido dele indo lá e tirava. E pra ver, tipo, quanto tempo ele ia demorar pra perceber que ele tava, tipo, tirando os enfeites. E eles sempre fazem isso. E aí até, engraçado que sempre tem aqueles comentários do tipo, por que você tá fazendo isso com seu marido, não sei o quê. Sendo que pra eles é uma dinâmica que faz sentido. É uma coisa que para eles é bem-vindo. E aí tem um comentário específico do rapaz cego que ele fala, ele tá subindo na cadeira para botar a estrela do topo. E aí ele fala, uma das coisas boas de ter perdido a visão é que agora eu não tenho mais medo de altura. E aí, tipo, como que você traz a experiência de jogo protegido? Vamos dizer que seu jogo é um jogo que é sobre vertigem, é sobre você estar lá e experienciar medo de altura. Como que eu traduzo isso para uma pessoa que para ela é indiferente? Tipo, ela não vê, ela não utiliza os sentidos da mesma forma. Para ela o medo não é tipo, ela tá lá vendo tipo um abismo. É outra coisa. E o que é essa coisa, sabe? Como que a gente consegue perceber e descobrir através dessas experiências e contato com essas pessoas o que seria transmitir essa experiência de medo, de vertigem, ou qualquer que seja a experiência de jogo, para esse outro público, né? Achei isso fantástico. Sim. Eu acho, eu pessoalmente acharia um desafio muito interessante. Eu me lembro de jogar um jogo que era mais uma experiência do que um jogo, né? Que era uma experiência VR. Você colocava os óculos e você andava numa tábua. Só que quando você colocava o óculos, você subia um elevador, e aí quando abria a porta do elevador, você estava no topo de um prédio, e tinha só uma tábua pro nada, sabe? E aquela coisa super ultra realista. Cara, eu quase desmaiei. Tipo assim, de verdade, cara, a pessoa me segurou assim. Por quê? Porque a imersão, o conceito de imersão, eu me lembro muito nessa experiência que eu tive, que tipo assim, é a mistura dos sentidos, do som com a imagem, né? O som e a imagem, basicamente isso, né? Quando se tiver um ventiladorzinho, uma coisa mais 3D, ainda mais sensitiva, então ainda aumenta esse conceito de imersão, mas só com o som e com a imagem, a gente já cria esse universo. Então, a partir do som, eu joguei, por exemplo, o Breu, que é esse outro jogo, uma novela narrativa para cegos. E foi muito legal, assim, porque eles criaram esses ambientes, essa sensação e essa imersão só com o som do jogo. E mostra que é totalmente possível você criar essas sensações voltado para isso. Agora, na questão visual, quem não ouve, né? Quem não ouve, eu já ouvi falar bastante de que pelo que está escrito na tela, tipo assim, a música tá tocando uma música tal, 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 tal. Essas pessoas conseguem codificar aquilo em sentimentos e sensações. Por isso que, tipo assim, quando está vendo um filme, eles sempre colocam lá uma notinha musical e descreve a música. A gente que não tem problema, né? A gente não sabe porque, tá, beleza. Mas aquelas pessoas, elas criam um negócio que elas conseguem de fato compreender e criar os sons na cabeça dela, né? Porque ela é, vamos dizer, surda de ouvido, mas dentro da cabeça dela ela consegue ouvir as vozes ainda, né? Ela
Esse é o grande lance. As sensações ainda estão dentro dela. Óbvio que deve ter graus e graus de deficiência, né, no caso. Mas a grande maioria consegue criar e elaborar essas emoções a partir de estímulos visuais. E eles são também, né, em relação muito à parte de vibração. Então, né, ainda fazendo a pesquisa em relação a isso, eu fui conversar com uma professora, onde ela é muito bacana, onde ela levava os alunos para danceterias, para ver como é que eles reagiam. Assim. E ela disse que era terrível, porque eles ficavam perto da caixa de som, né? E botavam a mão em relação, né, para ver as vibrações. E eles não conseguem eles conseguem identificar a batida, mas eles não conseguem identificar o que é em relação a tipos diferentes de música. Então, foi muito engraçado. Ela disse que convidou um grupo para ir no aniversário da sobrinha dela, uma criança, e estava tocando a música da Xuxa. E eles estavam dançando como se fosse um funk. E daí e daí ela perguntou para eles, né? Ela disse assim: vocês estão entendendo em relação à vibração? Daí eles disseram, eu acho que é um funk. Eles, não, é a música da Xuxa. Então, é algo muito bacana que, quando a gente não está dentro, né, desse grupo, a gente não entende, não sabe. E daí, depois, quando tu começa a trabalhar em relação a isso, a criar jogos, a começar a perceber esse novo grupo, você começa a pensar, às vezes, opa, será que isso aqui vai ser bacana para todo mundo, ou vai ser só realmente para um nicho? Eles vão conseguir ter essa sensação ou não? Ou vai ser algo que vai ficar muito próximo do que realmente mas não vai ser né, efetivo. Então, a gente começa a ter esse tipo de desconforto, vamos dizer assim, na parte da criação, né? Na parte da arte. Tu falou isso, eu me lembrei também. Eu estudei por uns 2 semestres, eu fiz disciplinas de Libras, né? E aí, quando eu entrei, assim, para fazer isso, eu comecei a ter mais contato com a cultura surda, e é muito interessante, assim, as coisas que você vai conhecendo e descobrindo. Então, por exemplo, para uma pessoa que é surda, a percepção visual dela é muito mais aguçada do que uma pessoa que não é surda, e que já é diferente também de, por exemplo, eu sou ouvinte, mas eu sei Libras. Isso muda a minha percepção visual de uma forma que uma pessoa que não é surda e não sabe Libras, por exemplo. Porque você precisa, né, treinar a sua percepção para poder identificar, principalmente para quem sinaliza muito rápido, é um desafio muito grande você conseguir compreender todas as nuances e variações daquela língua, né? Então, eu fico me perguntando, por exemplo, uma pessoa surda jogando um jogo que seja extremamente visual, efeitos, partículas, animações, cores, vibrações, pulsações, tipo, todas essas coisas que às vezes a gente inclui no nosso visual e que deve ser uma sobrecarga enorme para algumas pessoas conseguir lidar com tudo isso. E a gente ainda tem dentro, né, desse nível, vamos supor, a pessoa ela tem baixa visão, né, ou ela é cega, mas a gente tem o grupo da galera que é daltônica. Então, vamos dizer, tem jogos aonde, tem algumas rotatória que eles colocam com X, com algumas, né, cores azul, verde e tudo mais. Mas quem é daltônico, ele não vai conseguir identificar em relação a isso. Então, são coisas, às vezes para nós, né, em relação a isso, tipo, é banal. Mas quando a gente começa a desenvolver em relação a jogos, né, para esse nicho, a gente começa a ver, uau, realmente, ok, a pessoa que tem baixa visão, ela vai conseguir, a pessoa que é cega, ela vai conseguir, mas o daltônico, ele não vai conseguir se adequar a esse jogo. É isso aí.
Falar alguma coisa, Vitor? Não, como é difícil a gente encontrar esses equilíbrios, né? Onde sustenta algo que é equânime entre todos esses grupos. Talvez uma solução seria realmente ter uma produção dedicada a isso, tipo, sei lá, selos, tipo, esse jogo é adaptado para pessoas daltônicas, ou não, esse jogo não é. Então, tipo, já vai encaminhando um pouco a pessoa para a experiência que ela vai ter, né? Algo desse tipo. Mas é bem interessante mesmo, né? É uma questão bem profunda. Sobre isso, é legal quando a gente começa a estudar essas coisas e ver, por exemplo, tem a própria Game Accessibility Guidelines, né? Que acho legal a forma como eles fazem as distinções das guidelines deles, que é justamente eles têm o básico, o intermediário e o avançado. E para eles essa distinção é no impacto versus a dificuldade de implementação. Então, por exemplo, o básico são coisas que são simples de você colocar no seu projeto e impactam o maior número de pessoas. O intermediário já é o meio termo e o avançado, ele impacta menos pessoas porque são coisas mais complexas de ser feitas e são muito mais específicas. Então, por exemplo, coisas avançadas entram na seara do VR, por exemplo, que são projetos que são menos acessíveis hoje em dia, no próprio sentido de custo mesmo. É mais difícil você ter um público que consome essa tecnologia, porque nem todo mundo tem um óculos de VR em casa, tem um set em casa. Então, eu acho muito legal isso, porque justamente não existe. Eu sempre falo, né? A gente tem a questão do design universal. Design universal, para mim, da forma como ele se coloca inicialmente, que a gente entende inicialmente pensando só em design universal, é uma utopia. Tipo, a gente nunca vai conseguir fazer um projeto que seja 100%, porque o design universal, ele parte do princípio que você não vai precisar fazer alterações para aquele design e ele vai ser usável por todo mundo. Mas a gente sabe que isso não existe, justamente porque os seres humanos são muito plurais, as necessidades são muito plurais. Então, sempre você vai precisar mexer numa coisa ou outra, porque uma coisa, às vezes, anula a outra. Então, eu coloco mais vídeo e isso tira quem é cego. Eu coloco mais áudio, isso tira quem é surdo. Então, preciso fazer essas compensações. Por isso que eu sempre faço isso, eu falo, tipo, é um assunto polêmico. Nunca discuti muito com designers sobre isso, porque eu acho que eles iam me engolir. Mas eu acho que é justamente desse princípio, assim. Então, entender qual é o nosso público, quais são as nossas próprias limitações dentro do que a gente consegue produzir. Porque a gente também não sabe de tudo, a gente não conhece todas as realidades das pessoas. Então, até que ponto a gente consegue trabalhar, e aí, Liz, até, tipo, trazendo as suas vivências, até que ponto a gente consegue trabalhar, entender, conversar, descobrir esses mundos para a gente conseguir trabalhar acessibilidade para um público maior. É aquela coisa assim, da mesma, eu sempre comento que então o jogo ele é uma arte. Então, da mesma maneira que tem lá o filme de terror, tem o filme de romance, né, tem o drama. Então, dentro disso tudo, existe também, eu levo muito isso para dentro dos jogos. Então, é aquela coisa assim, para quem eu vou fazer em relação a esses jogos, né? Então, é aquela coisa, ok, bacana, eu tenho vários tipos de filmes de drama, mas com qual eu me identifico mais? Existe aí um leque de opções. O grande problema é que não existe um grande leque em relação de opções de jogos que essas pessoas tenham adaptado. Então, é aquela coisa assim, mesmo que existisse, vamos supor, 100 jogos em relação do mercado para daltônicos, eles já teriam ali 100. Dentro dali, eles já conseguiriam fazer o time deles já para fazer competições e tudo mais. Mas não existe um número grande. Então, esse mercado, por isso, né, voltando lá quando nós iniciamos, por isso do custo. Então, é muito mais fácil criar um jogo onde seja
fácil para a Lise, para a Luana, para o Vitor jogar, porque daí tem mercado, né? Porque vamos pensar agora como capitalistas mesmo, tem mercado, você vai vender, você vai ganhar milhões, assim, como, né, quando é um GTA da vida, do que a gente for lá e criar um jogo especificamente para uma pessoa daltônica, ou fazer algumas adaptações, né, para o cego e tudo mais. Então, eu pensar nesse nicho é complicado. O que acontece que eu vejo os estúdios fazendo? É fazendo estilo Robin Hood, né? Ganhando muita grana em relação a esses jogos grandes, né, do mercado, colocando, e aí tirando aí uma fatia e criando lá um jogo por ano, né? A cada 2 anos eles criam jogos em relação que tenha isso, assim. Mas a gente tem que ter realmente essa consciência. Ok, bacana, a gente não vai ter ainda esse leque de opções, mas a gente tem que começar a pensar de uma maneira de fazer com que esse mercado ele cresça e fique aquela coisa mais, opa, eu quero assistir, eu quero jogar esse tipo de jogo mais narrativo e eu tenho a opção de ter um jogo adaptado para mim. A minha esperança é que no futuro, não muito distante, já que a gente está tendo todas essas questões de surgimento de IA, tem tanta tecnologia surgindo, não é possível que a gente não consiga criar mais e mais recursos nas próprias engines, tipo, para a gente converter algumas coisas, sabe? Tipo, vamos automatizar esse processo, sabe? Minha esperança do futuro é essa. Agora, Pode falar. Agora, eu até estava me lembrando, tinha saído um jogo, eu não vou me lembrar, mas acho que é uma do Fortnite. Quando ele foi lançado, tudo bem, tipo, ele foi lançado em estéreo, daí depois eles fizeram uma adaptação, ele foi lançado em mono. Pra galera que é tipo, surda, lá ficou terrível. Então, é aquela coisa assim, eles não seguem um padrão, tipo, ok, bacana, vamos seguir, né, com o estéreo. Não, daí eles pegaram, foram lá e fizeram uma adaptação e a galera se ralou. Então, são esse tipo de coisa. Pode ser que ele tenha pensado, uau, né, não valeu tanto a pena financeiramente, vamos montar de outra maneira. Então, né, tem esse tipo de coisa. Nossa, isso de som mono estéreo é muito louco, porque você precisa literalmente ter as duas opções, se você quiser ser mais abrangente, porque se eu só escuto de um lado, é melhor que seja mono, porque aí eu pego todos os canais do lado que eu escuto, mas é bom também ser estéreo, porque isso, sei lá, é um negócio muito... muito louco. Você ia falar alguma coisa, Pois Vitor? Não, me lembrou uma história quando a gente era moleque, e eu sempre trabalhei com produção musical, tal, e a gente estava gravando uma banda, a gente tinha, sei lá, 15 anos de idade. Aí mixamos, tal, aí ele chegou, reclamou da mix a gente fez, falou assim, olha, não tá bom isso. Falei, cara, mas por que não tá bom? Tá ouvindo aqui nas caixas, tá irado o som, tal. Aí ele, cara, eu fui ouvir no fone de ouvido com meu amigo na escola, todo mundo tava na escola naquela época, e aí eu não ouvia nada. Várias coisas da música eu não ouvia. E aí, tipo assim, a gente falou, pô, então... pra mim é importante que a gente possa ouvir junto a mesma música, no mesmo fone, e a gente vai curtir o som. A gente, beleza, então a gente ajusta isso. Mas é esse balanço entre, tipo, qual é a interface que vai ser tocada o som. Então, falando já aqui do meu cotidiano, é muito difícil conseguir. Eu faço testes, né? A gente tem caixa de som, tem fone de ouvido, transforma em mono, faz estéreo, vê no celular que não é um celular bom, um celular mais de entrada, e vai testando para encontrar qual é o melhor equilíbrio da mixagem para a gente entregar esse produto, né? Que acaba sendo o que a gente está criando. Mas depois desse papo aqui que a gente está tendo, eu vou começar, inclusive, a trazer mais informações para as produções sobre esse tipo de olhar, que eu acho que é pouco falado, assim, meio que ainda num tom bastante de tipo, gente, olha, vamos olhar para outras
possibilidades de gameplay, que não é só o que a pessoa que tem todas as capacidades dela, né? Como que a gente pode criar adaptações da gameplay. Então, alguém que falou aqui no comentário sobre as questões das vibrações, tal, poderia ser muito bem uma direção de som que indica, fala assim, olha, aqui vai ter uma explosão, pá, um som que não tem vibração no controle. Põe vibração aqui, porque as pessoas vão ter que saber dessa explosão, que se elas não estão ouvindo o jogo. Eu acho que pode ser um trabalho que pode partir de uma área de desenvolvimento e jogar uma semente na produção, sabe? A gente faz isso direto. A gente fala, teve uma ideia que é assim, papapá. Aí o pessoal acaba implementando. Poderia ser uma coisa que funcionaria muito bem. Sobre isso da vibração, é uma coisa que acho que o Fortnite foi um dos que começou a fazer isso melhor, assim, principalmente para o mercado mobile, que foi justamente essa questão, eles implementaram um anel de som. Então, basicamente, ele tem ícones que vão aparecendo nessa interface que diz mais ou menos a direção e qual é o som de acordo com o ícone. Então, é uma explosão, aí tem um íconezinho, tipo, naquela direção, um tiro naquela direção. Isso é uma coisa muito legal que eles fizeram, justamente porque inicialmente para PC a gente não vê muito essa dificuldade, vê bem nesse sentido, tipo, as pessoas não se importam muito com isso, né? Inicialmente não se importavam muito com isso, mas no celular fica muito nítido, porque no celular, ou às vezes o som não é tão bom, ou às vezes você tá jogando num ambiente que é barulhento, você tem várias coisas que te possibilitam e que causam mais dificuldades ainda de acessibilidade nesse sentido, né? De, tipo, conseguir interagir com aquele som que é muito relevante para jogabilidade. Se a gente fosse pensando, tipo, jogos do celular, a maioria às vezes não precisava de som, não eram tão robustos quanto é um jogo, um FPS, um jogo desse tipo, que você realmente precisa entender e compreender muito mais o ambiente que está acontecendo lá. Uma coisa que eu ia perguntar foi uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber, eu vou aproveitar, Vitor, que você está aqui, e vou perguntar. Faz realmente, assim, eu sei que tem toda a questão da imersão, mas como que a gente decide, por exemplo, o que sai de um lado e o que sai do outro? Por que na minha música a bateria toca mais de um lado e menos do outro? Tipo... Legal. Isso já é muito relacionado à história da música mesmo, porque antigamente, por exemplo, você tinha uma fita que ela tocava igual dos dois lados. Aí o ser humano desenvolveu uma fita que tocava diferente de um lado e de outro. Só que eu precisava gravar ou a mesma ou as duas fitas vai tocar igual, né? Era ou direita ou esquerda ou os dois. Então, por exemplo, se você ouvir o disco dos Beatles no comecinho da carreira deles, as mix originais, né? Você vai ver que tem tipo assim, a bateria está gravada aqui junto com o baixo que está gravado aqui. Aí a guitarra foi gravada aqui com a outra guitarra que foi gravada aqui. Aí uma voz está aqui e outra voz está aqui. Então porque eles tinham que ficar regravando na mesma pista, uma em cima da outra, igual a gente fazia com o VHS antigo, aquelas fitonas que a gente gravava, os programas na televisão, ficava gravando em cima, gravando em cima. Só que não é igual o VHS, que você gravava em cima e apagava o diante. Nessa fita você consegue gravar literalmente em cima, né? E aí foi surgindo esse sistema que a gente chama overdubs, né? Que a gente chama essa técnica chama de overdub, que vai gravando cada lado de camadas. Com o tempo, virou meio que um estilão. Então, por exemplo, se ouve o disco da Amy Winehouse, é de um momento que já tinha até o surround, quase o Dolby já estava no ar aí, só que você vai ouvir o pianinho da Amy Winehouse na direita e a guitarra na esquerda, para casar com o estilão que ela queria imprimir naquela época, que era tipo uma referência dos anos 50, tal, aquela pegada mais soul, né, o começo do soul. Já no sound effects, agora falando mais no game, quando a gente está criando, por exemplo, muito relacionado à cinemática, ou então sons que eles estão movendo na gameplay, se movendo assim de alguma maneira, a gente trabalha o som de maneira estéreo e mono ao mesmo tempo, porque a gente vai criando sons por camadas. Então, por exemplo, eu estou criando o som de um golpe de um herói da Marvel, por exemplo.
eu tenho um som direto, que é o impacto, que é um tum, por exemplo, ele vai ser sempre em mono, mas todo tal negócio, como ele reverbera, ele vai ser criado estéreo, porque isso dá essa profundidade da potência do golpe ou da característica do golpe, né? Então, sei lá, quem via Pokémon, né? O Pikachu, quando ele dava o golpe dele, ele tinha várias camadas de som que era tanto mono quanto estéreo, para você achar que o negócio ele sai e cresce, sabe? Ele ganha esse espaço na sua cabeça, né? Que é muito louco isso, como isso tudo é construído. Achei assim, tipo, uma aula em 5 minutos. 10 de 10. Mas então quer dizer que o negócio era totalmente arbitrário. O pessoal só decidiu e, tipo, ficou assim e virou estética. Virou Olha estética. só, que É. legal. Bom, gente, a gente tá indo para os 5 minutinhos finais da nossa atividade, então eu vou pedir para vocês fazerem as suas considerações finais. A gente falou sobre várias coisas, foi bem interessante esse papo. Ele foi para um lado que eu não esperava, mas eu gostei muito. Então, o que vocês têm aí a dizer e deixar para nós? Quer começar, Lizzie? Vamos lá, então. Eu digo que a galera continue aí jogando, que os jogos são uma arte, assim, né, como o cinema e a música, não é somente entretenimento. Então, e também eu gosto sempre de frisar isso, que mesmo que a pessoa ela não tenha aptidão em relação para desenvolvedor, para designer, tem aí outras profissões que constituem para ser um jogo ser levado, né, adiante. Então, tem aí, né, como o Vitor, né, a parte de música, tem a galera de roteiro, tem outros meios aí para entrar para esse mundo dos jogos. E realmente, assim, gente, não é mais um entretenimento, não é somente um entretenimento. Eu gosto de frisar isso também. Hoje, eu tenho uma das coisas que eu brinco, que antigamente eu faço tanto palestras para a galerinha que tem, sim, condições financeiras, mas também para um grupo que não tem. Então, eu comento com eles que é aquela coisa assim, antigamente a gente tinha os meninos jogavam futebol, então ali eles iriam melhorar, né, a família deles financeiramente. As meninas tinham a modelagem, né, iam virar modelo e aí melhoravam a vida, né, da galera, também dos familiares. E hoje eu digo que através dos jogos, através da tecnologia, a gente tem aí uma terceira opção também em relação para a gente sair dessa, né, dessa parte, evoluir, né, dentro dessa parte da economia e também eles evoluírem aí dentro das suas, né, às vezes que eles residem dentro da comunidade. É isso aí. Que Vitor? legal. Primeiro eu faço das palavras da Lizzie total as minhas palavras, que seja realmente esse o nosso caminho, né? E para mim é principal, eu acho que parabenizar você, Luana, a galera da Sandy, a galera da Sebrae, por estar proporcionando a galera para todos nós, né, essa oportunidade de crescimento de aprendizado. Eu participei agora da rodada das mentorias, então sempre encontrei o pessoal muito interessado em querer, pô, como é que eu faço para melhorar a música do meu jogo? Como é que eu faço para encontrar a identidade sonora? Tal, as perguntas que são super do coração de quem está desenvolvendo um jogo, sabe? Então a gente poder aproximar essas pessoas que estão no começo da carreira delas com o dia a dia tipo, do estúdio, que a gente está todo dia fazendo, criando música para jogo, tal, e falar, ó, segue por esse caminho. E parece uma coisa super simples, e as pessoas falam, uau, nunca tinha pensado por isso. Então, tipo assim, vocês estão de parabéns com esse projeto e que vida longa. E contem com a gente, assim, para estar aqui para apoiar vocês. Ano que vem tem mais, pode deixar. Bom, gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês e a disponibilidade. Eu sei que, tipo, a vida tá corrida, o Vitor aí também tá em outro fuso horário completamente diferente, mas muito obrigada por esse momento, foi ótimo. E é isso, assim,
voltem sempre à casa de vocês. Valeu. Obrigada, brigadão mesmo. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau, Beijo. tchau, gente. Nossa, esse papo foi interessante. Eu achei assim, foi profundo, eu gostei bastante. Bom, gente, mais uma vez eu tenho que fazer o disclaimer. Assinem a lista de presença, divulguem aí nas redes sociais que tá rolando a atividade hoje. E também, para quem quiser assistir. Oh, Mateu. Mateu o mosquito. E também para quem quiser ver depois, né? A atividade vai ficar disponível aqui no YouTube. Lembrando também para quem tá no Developers, para quem não tá, ainda dá tempo de se inscrever, tá, gente? E conseguir o link de acesso para as atividades que estavam acontecendo já faz mais de um mês. Se quiserem se inscrever, a hora é agora, mas o Developers termina dia 9, tá? Então, quem quiser consultoria, corre, porque dia 9 acaba e agora é só ano que vem. Então, vou chamar agora os nossos convidados para a próxima atividade, que é a atividade sobre gestão de projetos e produção para times diversos. Então, hoje a gente, nesse momento, vamos ter o Rudá, o Santiago, olha só, o Santiago aí hoje sendo convidado, e a Johnny, nosso time de consultores hoje aqui, com todos nós. Adorei esse momento. E aí, galera? Como é que vocês estão? Olá. O Johnny estava mutado. Gente, o de sempre, comecem se apresentando, sendo que vocês vieram fazer aqui, qual é de vocês. E aí, quem quer começar? Santiago, tá desmutado, vai. Eu acho que, assim, grande parte da galera aí já vai me reconhecer, né? Mas como esse vídeo ele vai ficar rodando aí e tal, acho que é interessante me apresentar. Vou tentar ser breve, tá? Eu sinto que eu não me apresentei no começo, mas tudo bem, vai. Eu acho uma boa você se apresentar, então, também. Galera, a minha história, assim, eu acho que ela já serve até um pouco de exemplo para isso que a Liz acabou de falar ali sobre diversidade de outras áreas, né? Eu era professor de filosofia, eu fui professor durante 5 anos e eu adorava dar aula e tal, mas como vocês sabem, a realidade do professor no país, ela é bem complicada, bem complexa, assim, e eu fiz essa transição de carreira para a indústria dos games e, na realidade, logo no início, cara, eu sentia medo, assim, eu acho que todo mundo sente um pouco de medo pelo diferente, né? Já estava acostumado com aquele dia a dia de ser professor, já sabia tudo o que ia acontecer e toda hora o meu irmão me chamando, cara, você gosta de jogo pra caramba, você já escreveu sobre isso, inclusive, né? Tipo, porque minha tese ela mexia um pouco com essa questão de interface e tal. E ele começou a me pilhar muito, assim, para ir para a indústria, né? E aí eu posso dar a dica, né? Um dos grandes macetes para você estar começando é por uma Game Jam. E em relação a isso, a minha história se conecta aí um pouco com a do Rudá, que basicamente aconteceu por causa da Ring, né? Então, eu fiz uma dinâmica lá, assim, junto com a galera do Ring, que eles estavam puxando para formar equipes. E aí, cara, se formam várias equipes diversas numa jam. Eu acho que isso é muito enriquecedor, assim, de verdade. Você aprende muito ali e tal. E nessa primeira jam, eu simplesmente fiz a parte de narrativa, assim. E quando eu me vi lá no meio da jam e tal, eu estava fazendo um pouco de game design. E antes eu estava, assim, me perguntando, cara, eu não sei o que eu posso contribuir lá com a minha formação, sabe? Tipo, eu vou ficar lá, sei lá, filosofando no meio da parada, sabe? Não fazia muito sentido para mim, porque eu estava acostumado a entender que um ambiente de trabalho era de um jeito específico, né? E tal. E o meu irmão, ele falou, cara, você tem muito a acrescentar. Na verdade, a indústria, ela precisa de pessoas. O que você vai fazer lá dentro, você vai entendendo aos poucos, né? Então, a minha história passa por isso, assim, eu me formei em filosofia na UFRJ, passei um tempo dando aula, depois eu continuei dando aula e fui fazendo essa transição de carreira mais para a área de gestão mesmo, assim, a área de produto também. E
Hoje em dia, eu tenho um estúdio chamado Not Studio. A gente foi sobrevivendo assim um pouco com dinheiro de editais e esse tipo de coisa. A gente está aí para lançar o nosso primeiro produto, assim mesmo, né? A gente sem ser outsourcing finalmente. E é isso, galera. A Not Studio dela tem uma conotação assim bem socioambiental, né? A gente tem essa questão ali com reflorestamento e por aí vai. E a gente tem um time bem diverso. A gente tem são mais ou menos ali 11 pessoas no estúdio, mais relacionado à produção, e a gente deve ter umas 4 pessoas que se relacionam com a parte externa, né? Em relação à parte de marketing, captação de lead, e esse tipo de coisa. E, na verdade, hoje em dia, eu estou um pouco mais nessa parte mais externa, porque eu tenho outras ocupações e por aí vai. Mas aí depois eu volto a falar um pouco, senão vira um monólogo aqui, e vou dar oportunidade aí para o Johnny e para o Rodar falarem um pouquinho também. Ele tem outras obrigações, vulgo estar aqui fazendo developers com a gente. Vai, Johnny. Bom, eu acho que eu tô no espectro oposto, né, do quão filosófico e, né, junto ali da natureza o Santiago tá, né? Eu tô mais pro lado capitalista e colonial da indústria de jogos. Bom, eu sou o Johnny, tem que sempre, né, fazer a piada que nem tem mais graça, mas continuo fazendo anyway, que é, né, do caso, meu nome não é Johnny. Eu sou o João Gabriel Rodrigues, mais conhecido na indústria como Johnny. Eu venho aí de um background meio plural, assim, né, de diversas atuações diferentes na área de jogos. Então, eu fui game designer, eu fui sound designer, eu cheguei a ser lead sound designer, né, em projetos grandes, em, né, algumas outras empresas de mobile. E aos pouquinhos, né, desde quando eu comecei ali a querer, assim, participar um pouco mais da gestão realmente de equipes, né, gestão de projetos e produtos principalmente, eu comecei a migrar realmente mais para uma área de produção, que é com que eu atuo hoje, né, e quando você começa a trabalhar com empresas menores, você descobre que a produção funciona de um jeito, né, e com empresas maiores a produção funciona de outro completamente diferente, um pouco mais assim relacionado realmente ao mercado de trabalho tradicional, né, em termos de gestão de projetos. A gente tem realmente toda a questão do ágil e tudo mais, mas quando você trabalha com empresas menores, você acaba pegando um pouco de outros papéis enquanto produtor, né? Você normalmente tem ali um certo papel de PO, né? Dependendo realmente de quem você é na equipe, né? Tanto que é muito comum, sempre você tem aquelas equipes pequenas ali de menos de 10 pessoas, o cara que é o dono normalmente também é o produtor, e aí também normalmente é o PO, e aí que nem o Rudá, que é tipo basicamente todas as funções da equipe dele inteira, né? Então... eu hoje realmente estou migrando mais para essa área de produto, né? Eu posso aí fazer o jabá de que finalmente tirei minha certificação de CSPO, estava ali comemorando com o Rodar mais cedo, saiu hoje. E, bom, eu venho realmente desse background meio plural, né, onde eu tentei começar oficialmente na indústria como game designer, e eu fiz a entrevista mais engraçada da vida, assim, que eu apresentei todo o meu currículo, né, portfólio, que praticamente era inexistente na época. Eu estudo a indústria e faço meus próprios projetos há mais de 10 anos, mas oficialmente, né, eu trabalho aqui no Brasil há 6, quase 7, né, 7 ano que vem. Eu apresentei tudo que eu tinha ali e dentro tinha várias coisas de música que eu fazia, né, e completamente como hobby, e foi basicamente entrevista, tipo, a pessoa assim olhando, mas você faz música, né? Aí eu, sim, faço, né, tem esses outros trabalhos que eu fiz e tal, então, mas voltando aqui pro lado do game design, isso aconteceu 4 vezes e eu fui contratado como sound designer pela empresa, então foi assim a carreira mais inesperada que eu tive, né. Até hoje eu gosto muito de trabalhar com sound design, sempre foi uma paixão dentro realmente da área de jogos. Não é mais o que eu estou buscando 100%, né, como trabalho principal assim, mas ainda é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com freela e tudo mais. Mas hoje eu sou basicamente o cara de produtos, né, então seja atuando com equipes de projetos, né, seja realmente dando consultorias, que nem a gente está fazendo aqui pelo Sebrae e tudo mais. Meu objetivo hoje é pegar um produto e deixar ele basicamente lindão. É a palavra do dia, é deixar o produto lindão. E aí eu passo pro outro cara mega plural na área, que é o grande Rudá Moreira. Fala aí. Então,
Depois eles se apresentarem fica até difícil, na real. Mas, assim, em termos até mesmo da palestra, né? Eu acho muito legal falar um pouco também do trabalho na Ring. Então, me chamo Rudá Moreira. Eu estou como diretor de operações da Ring nesse biênio. Muito provavelmente continuarei depois com uma reeleição. O que é a Ring, Rudá? Assim, só assim, vai que alguém não sabe o que é. Então, a Ring ela é a Associação de Desenvolvedores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim como a Ascend, que é no Ceará, a gente tem a Ring no Rio de Janeiro. E ela é uma associação estadual. Então, a gente acaba tendo toda essa preocupação com encontrar outros tipos de estúdios fora do município do Rio de Janeiro, né, da capital Rio. Então, a gente tem gente de Niterói, a gente tem gente de Quissamã, de Macaé, engenheiro Paulo Fronten, enfim. E aí, o que acontece muitas vezes a gente encontra cenários diferentes de estúdios, né? Às vezes, um estúdio em que uma pessoa está literalmente sozinha ali, né? Um Highlander, às vezes, e aí a pessoa ela não observa as oportunidades que ela tem, mais pela desconexão com o setor, né? E isso acontece muito também nesses cenários governamentais, de oportunidade local do setor, ou até mesmo de se conectar com o setor de forma direta, seja pela Game Jam Plus, seja pela Indie Hero com aceleradores, seja pelas próprias associações regionais. E encontrar outros estúdios que sofram, por exemplo, da mesma realidade ou mesmo contexto. Então, o trabalho que a gente faz na Ring muitas vezes é dessa conexão das pessoas, né? De você ter, por exemplo, um estúdio, às vezes feito por uma pessoa que está num local, por exemplo, com um contexto bem mais difícil, né, de sobrevivência, vamos dizer assim, e conecta com uma pessoa que pode dar uma oportunidade para ela, fazer uma parceria, e isso é muito legal quando a gente faz um evento, por exemplo, como aconteceu ontem, de mostra de jogos, em que você tem os alunos de escolas, do Sistema S, da Ponta, né, Senac, Sebrae, enfim, todos os sistemas se conectando e os associados, como uma Game Jam Plus e a Indie Hero, serem pontas junto com a associação regional dessa conexão, né? Para mim, como associado da Ring, por exemplo, isso é muito bom, porque é onde eu consegui, por exemplo, conectar a minha equipe dos meus editais, por exemplo, dos meus jogos. E aí, até mesmo no estilo, no campo da palestra, a minha equipe acaba sendo bem diversa graças a isso também. Eu não fico, por exemplo, só buscando aquela pessoa que entrou comigo em jogos, é meu amigo, entendeu? É aquele homem que está comigo ali na minha casa o tempo todo. Não acaba não sendo isso, acaba sendo, por exemplo, uma menina pixel artista lá de João Pessoa, entendeu? Ou, sei lá, por exemplo, uma pessoa trans, por exemplo, de São Paulo, e a gente acaba conectando as pessoas muito nisso, né? E graças ao home office, pandemia e tal, aconteceu muito das equipes do Rio, né? Terem bastante uma produção, vamos dizer assim, né? Uma produção de pessoas, com pessoas muito diversas em questão local, né? E não só de contexto. Então, você tem, às vezes, umas equipes assim que não é só Rio de Janeiro, mas predominantemente está no Rio, né? Porque se associou a Rio de Janeiro. Mas a gente já tem, por exemplo, uma empresa que pensa se associar a duas associações porque os sócios são de diferentes lugares, né? Então, isso também é uma parada interessante que acontece. Eu, como empresa, eu tenho a Sahara Penguins, a gente tem repetidos colaboradores, por assim dizer, né? É o meu MEI, então é uma empresa de uma pessoa só. Na prática, vamos dizer assim, claramente não é isso. Na prática, eu tenho um jogo pela FAPERJ, na Startup Rio, com outras 3, 4 pessoas comigo. Eu acho... hoje eu sou o único homem da equipe, inclusive, mas já teve, por exemplo, um artista de HQ com a gente também, e a gente acaba acompanhando o projeto quando tem dinheiro, né? Porque falta sempre dinheiro para programação e coisas do tipo, e a gente está desenvolvendo o jogo já, acho que desde 2019 também. E aí acho que pode passar para
falar mais também depois outras coisas. Eu coloquei comentário aqui só porque eu achei muito bom, que, né, o Márcio, presidente do Ring, vai estar mais tarde falando sobre, inclusive, sobre derrubar projetos de lei. Então, já fica aí o disclaimer para a atividade das 17 horas, tá, gente? E o Johnny também famosão aqui, Bruno tá dizendo, tipo, esse é o cara. E é verdade, tive consultoria com o Johnny, foi muito massa. Bom, gente, vamos começar esse negócio falando de coisa séria, né? Como se a gente já não estivesse falando. Como vocês enxergam, assim, como tem sido na experiência de vocês? Porque a gente sabe que enquanto producers, enquanto pessoas que estão lá fazendo gestão de projeto e tudo mais, a gente tem que lidar, independente de qualquer coisa, a gente já tem que lidar com pessoas, e isso já é difícil por si só. Tipo, gente, é um negócio muito difícil. Mas hoje a gente tem, né, tido mais, não só essa abertura, como incentivo de ter times ainda mais diversos. Então, lidar com backgrounds que vão desde a questão financeira, que é completamente diferente, isso muda muito a realidade de uma pessoa, a questão de, tipo, tem gente com neurodiversidades, então, tipo, pessoas com TDAH, pessoas autistas e tudo mais. Então, vamos começar a fazer a introdução desse tópico, que é, tipo, o grande assunto do dia, mas qual tem sido a experiência de vocês com relação a essa questão de gestão de projetos e tentar abrir esse espaço e fazer os nossos momentos e os nossos projetos serem mais inclusivos, acessíveis e tudo mais? E aí eu deixo para quem quiser começar, porque... Eu posso começar de novo. Cara, assim, que nem você falou tudo aí já. Gerir pessoas é complexo. Não que seja impossível, mas já é complexo por si só. E assim, quando a gente está falando de times diversos, eu não acho que existe uma característica a mais que o gestor tenha que ter ali, que ele já tem que ter normalmente, né? Mas se eu fosse falar assim, uma das características que eu mais até admiro mesmo, assim, outros profissionais e tento puxar muito para mim, cara, a característica da empatia. E isso não quer dizer ser bonzinho, tá ligado? Mas é justamente só a capacidade é o treinamento mesmo da capacidade de olhar através do olho do outro. Tipo, como que isso está chegando para todo mundo? Eu acho que esse é o primeiro questionamento que eu faço, assim, para mim mesmo, com qualquer situação que acontece dentro do estúdio, sabe? Então, eu acho que a coisa toda passa por aí. Assim, uma visão própria que você tenha sobre você, né? Olhando para esses outros ali e tentando entender como que eles estão vendo cada uma daquelas situações ali, como cada um se enxerga, e começar a fomentar isso ali dentro do estúdio de uma forma que, cara, que não seja, assim, a figura do Thiago toda hora cobrando aquele valor ali, tá entendendo? Tipo, meio que você tem que dar para a galera uma certa propriedade sobre esse tipo de coisa. E isso tem que fazer parte da cultura ali, né? Essa coisa de olhar pelo olho do outro. E, cara, quando as pessoas realmente, quando você consegue juntar um time que entende isso muito bem, assim, cara, a gestão fica muito mais simples. Porque o trabalho do gestor é fazer as pessoas entenderem as coisas, de certa maneira. Não é nada, assim, fora da realidade. Só que, cara, como são pessoas diferentes, de culturas diferentes, com experiências de vida diferentes, muitas vezes com idade diferente, vai rolar uns conflitos ali, tá ligado? E isso é super normal. Pode acontecer, entende? Tipo, tem coisas que são intoleráveis acontecer dentro de um time. Por exemplo, se eu vejo cena, sei lá, de xenofobia, homofobia, esse tipo de coisa, acabou. É ban,
entendeu? Assim, não sei como é que funciona aí para os estúdios de vocês, gente, mas a gente estabelece isso como um dos pontos principais do nosso estúdio. Isso é uma regra que todo mundo sabe. É um valor que a gente criou. E por mais que o time seja diverso, a gente consegue, através de atividades ali, né, através de dinâmicas, né, buscar aquilo que as pessoas têm em comum. Quais valores vocês têm em comum? Porque por mais que um seja diferente do outro, a gente vai ter as coisas em comum também, entende? E essas coisas em comum servem muito para você alimentar isso que eu falei sobre a empatia, sobre a capacidade de olhar pelo olho do outro. Tem até uma história engraçada. Eu estudei na UFRJ, né? E eu, nesse período lá, super duro, né? Sem grana e tal, eu morava no alojamento. Então, eu falo para todo mundo, cara, minha faculdade foi ótima, pô, aprendizado, aula, legal pra caramba. Mas o meu verdadeiro aprendizado se deu quando eu tive que conviver com o diferente dentro de um ambiente onde eu morava ali, né? Então, era uma galera do Sul, era uma galera do Ceará, era uma galera, sabe, de vários cantos. E aí eu saí daquilo ali com várias impressões em mim. Então, eu acho que parte muito, assim, do gestor deixar claro ali para as pessoas que esse contato com o diferente, ele só tem a somar, assim, de certa forma, sabe? Então, claro que existem outros valores aí, né, e a gente vai encarar vários problemas, assim, por exemplo, um dos piores problemas para o gestor, na minha visão, tem a ver com os prazos. Só que isso já é um problema, entendeu? Ele não é algo que vai aumentar ou diminuir com a diversidade. Então, eu não vejo, pela minha experiência mesmo, nenhuma característica extra que a pessoa tem que ter, sabe? Eu acho que ela só tem que realmente alimentar isso nela, fazer muito exercício de reflexão e ter o tempo ali para os rituais acontecerem da forma correta. Porque acontece muito das pessoas quererem responder algo na hora. Cara, às vezes é melhor tu parar e pensar, mano. Sabe? O jeito que você manda uma mensagem num grupo pode bater de uma forma diferente para cada pessoa que está vendo. É que nem um exercício, sei lá, de ler um livro, gente. Quando a gente lê um livro, o que acontece? Aquela história, ela se completa com a sua. Ela se completa com os seus significantes. Quando você lembra de algo específico da sua infância, sei lá, você é capaz de sentir o cheiro daquilo, e pode ser um cheiro agradável ou não. Então, as pessoas têm que entender que num estúdio, as coisas que vão ser faladas ali, às vezes podem ofender alguém, por causa de algum motivo, sei lá, sabe? Que nem a Lizzie que estava aí, do Sul, sei lá, sabe? Lá tem várias coisas diferentes, pode ser, sei lá, uma maneira... O carioca fala muito palavrão, sabe? E às vezes eu estou interagindo assim com uma galera paulista e eu reparo que eu estou falando palavrão e a galera tá ficando, caramba, ele fala palavrão. Aí eu, calma aí, vamos maneirar. que isso não tá legal. Mas eu vou passar a fala aí porque eu tenho essa característica que eu tento curar, gente. Mas é uma coisa de professor, eu fico blá, 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 blá. Mas vai lá, alguém. Muito bom. Dessa diferença do carioca, principalmente pro paulista, é uma coisa que eu acho muito engraçado em como a gente é má influência em qualquer lugar nesse aspecto. Né? Meu sócio, que é daqui de São Paulo, né, que é quem desenvolve comigo hoje nosso projeto aí de 1 ano e meio, ele era a pessoa assim que a gente podia reclamar e xingar 1 milhão de coisas numa reunião e ele, não, mas poxa vida, né, veja bem, não sei o quê, e hoje ele já é tão ruim quanto eu e o Rudá. Mas isso é verdade. Tem bastante coisa interessante que você comentou. Eu acho que o principal que eu consigo meio que engatar aqui é a questão do empoderamento. Eu acho que isso, principalmente para a galera que está começando, eu acho que é uma grande dor tanto para o gestor iniciante quanto para a equipe júnior, né? Aquela equipe que está começando agora, tem pouco tempo de experiência no mercado de jogos. Quando a gente fala de jogos, assim, nosso mercado, as pessoas esquecem o que realmente é um jogo. Um jogo é um produto, ponto. Essa é a definição do que é um jogo. Ele é um software.
né? É algo que a gente baixa, a gente interage, funciona, a gente cria da mesma forma que a gente criaria um software, né? Com conceitos, filosofias diferentes, claro, né? Mas ainda é a mesma coisa. E assim, as pessoas às vezes pensam em jogo, né? A galera tá começando, tanto que é a coisa mais comum da faculdade. Se você entrar em cada curso de jogos do país e você perguntar qual é o seu jogo preferido, por que você tá fazendo jogos? Aí você sempre vai ter aquele fulaninho que vai falar, ah, nossa, eu quero fazer o próximo Dark Souls. Aí ele fala, legal, mas por que você quer fazer jogos? Porque eu quero fazer o Dark Souls. Tá bom, legal, senta lá. Sabe, tipo... Isso é muito comum, as pessoas entram sempre, né, numa questão de tipo, vou trabalhar com isso. Pô, você tá fazendo uma escolha de carreira, é uma coisa bem grande. E aí você entra porque você quer jogar, sabe? Você não entra realmente com a visão de que você quer trabalhar com aquilo, você quer, tipo, conseguir gerar valor com aquilo, criar uma experiência que alguém vai consumir. As pessoas não pensam normalmente que, tipo, eu vou trabalhar no meu jogo e eu vou receber em cima disso, sabe? Que tanto que é o que a gente mais acontece, é exatamente como vocês já comentaram, né? A gente vê aí quantos estúdios, né, iniciantes sobrevivendo com miséria, né? Porque é assim que todo mundo começa, em grande parte. Mas o problema é que você vê realmente a galera que escala daí e a galera que fica nisso, né? E essa é a grande diferença. E por que eu falo isso em relação ao empoderamento? A grande dificuldade do gestor hoje, que eu vejo assim, é uma coisa que eu já senti em várias equipes que eu trabalhei, né, com equipes mais novas, é sempre você passa essa tarefa de tipo, fulaninho, preciso que você desenhe uma caixa para mim. Tá bom. Aí o que é essa caixa? Aí você vai dar um contexto de essa caixa, por exemplo, vai ser uma coisa que explode. Então, se a gente for usar aquele clássico exemplo do barril explosivo, né, uma coisa famosíssima dentro da indústria, a gente tem o barril explosivo que na 90% dos casos é vermelho. Por quê? Existe um porquê para aquilo. Alguém, né, parou, fez todo um estudo, toda uma análise e chegou naquela conclusão. Isso é uma coisa você reclamar, por exemplo, da pessoa não ter pintado esse barril de vermelho naquela época. Hoje em dia, quando você tem uma camada infinita de estudos, você tem 1 trilhão de jogos que fazem a mesma coisa, né? Ou seja, é comprovado que funciona, e aí você fala, fulaninho, olha, tá vendo essa caixa? Ou, por exemplo, esse barril? Ele é um barril que explode. Faz ele para mim. E aí, por exemplo, o cara, sei lá, faz um barril tipo amarelo. E tu dá o jogo para uma pessoa aleatória jogar, essa pessoa jamais atira naquele barril e aquele barril jamais explode e ela perde uma função principal do jogo. Se você leva de volta para a equipe, né, do tipo, pô, né, a gente não conseguiu passar essa mensagem e tudo mais, óbvio, né, o bom PO, né, falaria realmente o porquê, né, e tudo mais, daria realmente todas aquelas coisas, mas cabe ao time realmente parar e pensar sobre isso. E aí o cara simplesmente falou, tipo, beleza, qual é a minha tarefa? Fazer uma caixa, tá bom, fazer uma caixa aqui, toma, uma caixa, vai amarelo, sabe, eu gosto de amarelo. E o cara não para e realmente pensa naquilo. E o que isso tem a ver com empoderamento? A pessoa não realmente liga que aquele produto também é seu. Aquele produto tem o seu trabalho, você tá nele, você vai estar nos créditos, sabe? Você vai usar isso como seu portfólio, você vai usar isso pro seu currículo mais para frente, isso pode te gerar um outro trabalho, isso pode ser o seu, assim, sua grande porta de entrada para um mercado maior, né? Pensando em mercado internacional e tudo mais. E as pessoas sempre pensam nessas coisas quando elas começam a entrar na indústria, do tipo, esse jogo não é meu, esse jogo eu tô trabalhando fazendo alguma coisa para alguém. Então tá bom, vou fazer aqui o que me pedem. E fazer o que me pedem, a gente sabe que, né, você nunca cresce na indústria fazendo só o que te pedem. Então, assim, essa coisa realmente de, tipo, essa falta de consciência das pessoas de que tudo que elas fazem num projeto acaba, de certa forma, sendo delas, sabe? Isso impacta muito. As pessoas precisam realmente criar muito mais essa coisa e parte do gestor também criar esse empoderamento da equipe, né? O gestor que só chega e literalmente larga uma tarefa cagada de faz uma caixa aí, também tá errado, né? Claramente. Mas, assim, você não é só, tipo, tem que criar uma caixa, mas essa caixa tem que lembrar que é vermelho e tal, não sei o que. Você pode fazer isso, claro. Mas mais que isso, você tem que falar, gente, vamos sentar aqui, vamos pensar. Por que essa caixa tem que ser vermelha? Isso é uma coisa que eu tô trazendo, tá? É vermelha, eu tô dizendo que é vermelha, mas vocês têm alguma ideia melhor? Né? Vamos pensar, porque... E é instigar realmente as pessoas a pensarem e, né, tomar esse empoderamento ali do produto delas. E isso é uma coisa importantíssima na indústria que acho que a gente ainda tem que melhorar muito. Eu gosto muito disso também, porque eu acho que eu ia completar. O Johnny fez um ótimo exemplo, na real, mas eu ia completar o que o Santiago tinha falado, acho que talvez com a parte, não é filosófica, mas desse exemplo, né?
que muitas vezes um problema que a gente tem em gestão ou de produção é a gente adquirir a responsabilidade de uma carga mental da construção dessa comunicação. Quando, como Santiago mesmo já falou, mas não enfatizou, às vezes as pessoas que você encontra ao longo do caminho também têm culpa de não ter uma comunicação boa, né? Não é sempre só o papel de uma via só, de você ser um puta líder, assim, ganhar a comunicação, o contexto da comunicação sempre, né? Tipo, tudo é conflito, então nem sempre você constrói sozinho esse conflito e ganha dele sozinho. Então, se você está conseguindo conversar com as pessoas da sua equipe também, muito provavelmente você teve sorte com pessoas. E tá tudo bem. Tá tudo bem não ter também sorte, né? Isso não define necessariamente que você é um mau gestor ou uma pessoa ruim de produção. Mas todos os mecanismos e tangentes que você conseguir adquirir, que vem até mesmo de um cenário mais de RH, né, de recursos humanos, que é uma habilidade que a gente muitas vezes não para pensar nelas como uma habilidade ou como um contexto de atuação que todo mundo devia ter um pouco, né? Que é como você lida com o fato de que você faz parte de um contexto, você faz parte de uma produção de jogo, você faz parte de um contexto que é diferente do seu chefe ou do seu lead, e como você demonstra isso. Porque não há pessoas, às vezes, por exemplo, justamente por faltar a alteridade, né, ela não necessariamente está ali com você e realmente vestir os seus sapatos, né? Ela pode ter empatia depois de, por exemplo, você comentar alguma coisa. Ela pode espelhar o que ela sentiu por uma coisa que você trouxe, só que como você provavelmente não se abriu, porque não é a sua mãe, é o seu chefe, né? Muitas vezes o que ela vai pensar daquilo possa ter uma tradução mais simpática do que realmente de alteridade, né? De empatia. Então, às vezes, você vai culpabilizar a comunicação ou a pessoa e toda a ferramenta que aquela pessoa tentou trazer, né? De tipo, eu vou tentar entender o seu lado. Foi pro ralo porque você não foi super honesto, né? E honestidade não é se vulnerabilizar por completo, entende? É só talvez entender que tem coisas que fazem parte da nossa vida que as outras pessoas não sabem. Então, que possam, por exemplo, manchar uma comunicação, né? Então, por exemplo, isso que o Johnny trouxe do exemplo da caixa, às vezes a pessoa ama muito o jogo, só que ela zero teve contato com qualquer coisa de UX Research, de saber o que as outras pessoas querem de um jogo, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa nunca jogou Mario, só jogou Crash. E aí ela vai na caixa explosiva e bota marrom, porque todas as caixas do Crash são marrom, você destrói todas elas. Então, assim, a ideia de talvez a pessoa chegar e dentro de um momento de cultura de empresa ou cultura organizacional, você se vulnerabilizar, e aí não é necessariamente dizer uma coisa só tensa, é só dizer eu não sou nintendista e nunca joguei Nintendo, né? Então, talvez isso traga para a equipe uma coisa, que realmente, né? Talvez você não saiba que caixas vermelhas explodem, porque você, sei lá, só jogou Crash. Então, assim, vem de uma conexão que é contextual e não só realmente do tipo de aparelhagem, assim, de você dizer que a pessoa ela é tal coisa, não é um checklist, né? Às vezes é de relação. Então, muitas empresas têm aquela coisa do momento da cultura da empresa. Acho que a parada mais interessante que eu vejo, por exemplo, do For the Week, né, das empresas que tentam fazer a tabelagem de produção de 4 dias, é chegar no outro dia, talvez, e ser um dia dessa construção de alteridade, assim. Assim, tem empresas que começaram tentando fomentar um espaço gamificado de produção, falando, vamos fazer game jam. Pô, game jam é trabalho, tá ligado? Tipo, não é exatamente isso, assim. Se você quer empoderar, por exemplo,
todo mundo que está trabalhando com você e você mesmo, nesse tipo de soft skill de comunicação, muitas vezes você deixar que o contexto seguir, que você consiga, por exemplo, construir, aí até voltando para a questão do que a Luana tinha falado, por exemplo, você tem uma equipe que precisa lidar, por exemplo, com a estrutura diversa de certas pessoas, né? Então, por exemplo, For the Week, por si só, é essencial para alguém autista, que vai chegar na sexta-feira, vai ter vários hiperestímulos, não pode mais trabalhar, vai render pouquíssimo. E isso não deveria ser uma coisa que, tipo, intrinsecamente julgaria a velocidade de uma tarefa num Scrum, numa sprint, entendeu? Não deveria ser, por exemplo, também um grilhão ou uma âncora para o resto da equipe, né? Só uma informação. E essa informação, ela moldaria o contexto, moldaria o entorno da atuação do gestor, né? O gestor ter conhecimento disso, né, é muito prático, mas não é exigido. E eu não estou falando que tipo deveria ser exigido, né? Mas a ideia de você ser aberto a essas informações é imprescindível. Então, assim, é muito difícil, por exemplo, quando você está no 880, quando você culpabiliza todas as pessoas que entraram em contato com você pela falta de comunicação, ou quando você claramente deixa a gestão alguma hora porque você acha que você não tem cacife para isso. Mas, às vezes, é só porque você está escolhendo se fechar ou se abrir na comunicação sem perceber esses pequenos detalhes. Então, por exemplo, alguém de TDA, como eu, né? Uhum. Eu teria exatamente, por exemplo, uma alteridade com um funcionário de TDA. E eu poderia tipo, me conectar com os problemas dele e com a comunicação dele. Só que alguém mais neurotípico, por exemplo, poderia tipo, né, ferrar com os meus botões e eu achar que essa pessoa, na verdade, está conflitando ou sendo defensiva comigo. Mas muitas vezes é só porque a gente não está dizendo o que a gente está entendendo ou o que a gente está falando. Então, os momentos de cultura e de construção de cultura de empresa, eles não podem ser necessariamente construídos via tirania. Via do tipo, eu começando a minha empresa e eu quero muito, por exemplo, ser diverso. E diverso, por si só, é uma demanda. É uma demanda que você construiu provavelmente porque você tem ou dinheiro e isso vende, porque pink money, entendeu? Ou um edital está pedindo para você fazer isso, mas em nenhum momento essa demanda está vindo de interno, de você se reconhecer como alguma coisa diversa também. De você se reconhecer como neuroatípico, você se reconhecer como um contexto ignorante, porque você talvez tenha muito privilégio, né? E isso, por si só, ser alguma coisa que te transforme em uma pessoa diferente, né? E você ter raiva disso, você ter raiva de ser diferente e construir o porquê você é diferente, né? E você só faz isso com sócio, com um bom sócio, com boas pessoas que estão ali. E isso é muito difícil. Então, não é sempre a culpa da pessoa não conseguir adquirir, porque muitas vezes também você tem sócio que não é um bom sócio, que não está apaixonado por essas diferenças também, sabe? Eu acho que construir um contexto... Fala. Tu falou algo aí que eu achei bem interessante, que é quando a gente, como gestor, começa meio que a se culpar pela incapacidade de fazer as pessoas se entenderem às vezes, né? Sim. E, cara, deu até arrepio quando tu falou isso, porque veio uma memória afetiva comigo na hora, que, cara, sei lá, eu acho que tem 2 anos atrás, eu peguei um time novo, assim, que eu não estava acostumado, e fui basicamente montar Trello, fazer esse rolê todo e tal. E, cara, eu devo ter refeito o Trello 7 vezes. Eu, Thiago, tipo, achando assim, caraca, as coisas não estão acontecendo. A culpa tem que ser minha. Eu acho que o gestor, ele passa muito por isso, né? A gente se responsabiliza totalmente pela entrega. Porque é em cima da gente que as coisas vêm. É como, cara, assim, gestor em time é tipo, cara, é que nem técnico de futebol. É o primeiro a... vai culpar alguém, foi esse cara, mano. Entendeu? E é muito dessa capacidade, aí voltando um pouco lá para a questão da alteridade
e da empatia, de se olhar também como o outro. Percebe? Você é humano também, as regras se aplicam a você também. E aí, só para complementar minha fala, assim, cara, eu achei muito maneiro isso que você trouxe, que me fez até refletir aqui. E uma das coisas, assim, que eu sinto que melhora muito essa questão interpessoal, assim, entre as pessoas, é uma coisa que a gente tem feito lá na Indie Hero. Eu ainda não consegui aplicar isso na Note, tá? Porque é difícil aplicar outras coisas. Tudo demora, né? assim. É corrido, é difícil fazer as coisas. Mas é uma dinâmica que a gente faz na Indie Hero, que é um dia que a gente tem uma reunião de 1 hora, todo mundo do time, onde a gente leva o que foi positivo e o que foi negativo na sua vida na última semana. E ali pode entrar qualquer coisa. Eu posso reclamar do meu chefe ali, posso falar, estou me sentindo ansioso por causa disso, meu olho está tremendo. Essas coisas acontecem, sabe? Todo mundo. Vocês estão fazendo uma retrô do Scrum, né? Exatamente. Só que dá com vida. outro tom. Isso. Só que aí você leva para o sujeito ali. Exatamente. Só que você leva o sujeito a falar coisas que ele não falaria normalmente. Sprint review, mais honesto. Exato, mais honesto, versão honesta. Tipo, eu estou tendo problema no trabalho, mas o problema não é o trabalho. Tipo, acontece. Cara, eu sei que, assim, é difícil, assim, é uma parada difícil de todo mundo ter acesso, né? Mas uma consulta com um psicanalista é caro e tal, a gente sabe disso, mas o efeito de uma consulta dessas é muito semelhante. Porque é quando você coloca a coisa em fala, percebe? Quando você fala do problema, você consegue lidar com ele, senão você não consegue. Senão ele fica... Uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que você falou, que na verdade eu ia completar na minha fala, quando eu estava começando a entrar na fala dos contextos da experiência com a Ring e com as outras empresas. Mas antes disso, né, isso que você levantou agora, me faz lembrar, inclusive, do como você tem que fazer funcionar esse framework de alteridade, esse framework das pessoas terem esse espaço, né? Porque, assim, dentro da Ring, aí juntando com esse comentário, dentro da Ring a gente entra em contato muito em como as empresas funcionam, né? E, às vezes, a gente vê as empresas que estão lá num nível de associação maior e tenta adquirir a informação que não é necessariamente privilegiada, que não é necessariamente uma informação que a pessoa, que a gestora daquela equipe não quer te dizer, né? É mais um sentido de, tipo, a pessoa só nunca parou para pensar que isso é algo replicável, ou um framework replicável. E eu gosto muito de tomar cuidado com isso, porque é diamante bruto. É uma coisa que se eu colocar na mão de outra pessoa pode dar merda. Então, por exemplo, a gente, sei lá, vou dar um exemplo. A gente tem uma empresa como a Double Dash e ela tem uma cultura de empresa organizacional que funciona para ela, que não importa muito, importa como ele se aplica para as pessoas que funcionam naquele time, só que entender o esqueleto daquela aplicação é mais importante do que tentar fazer igual. Tentar do tipo, eu vou fazer esse pipeline de perguntas aqui, com esse tipo de dinâmica num sprint review honesto, né? E eu, com certeza, vou fazer as pessoas estarem bem com isso. Quando muitas vezes é você entender se as pessoas que estão com você só estão seguras de dizer para você as mesmas coisas. Em outros contextos, em outros momentos, né? É você ser uma pessoa que dá abertura para essa segurança, que isso é muito difícil, porque muito provavelmente você teria que ser um psicólogo, né? Treinado para poder fazer esse tipo de coisa. E, às vezes, é sobre como você não tenta julgar tanto, ou pelo menos transparecer que está julgando, né? Porque uma coisa assim que acontece muito em gestão é a demanda. É você estar naquela sensação que a falta de execução ela é intrínseca
de carga mental sua de você não estar executando. Quando, na verdade, você só está entregando, não executando. Só que porque você está o tempo todo overseeing, né, vendo tudo, uma tarefa que não é sua, é sua. Você faz parte dela. E é uma carga mental que te estressa. Então, até certo ponto, você está, sim, na mesma cabeça que a pessoa que está executando, só que ela tem informações a mais. Só que aí a gente se pega muito no... O pouco que a gente tem já devia ser suficiente. Vamos entregar. E a informação extra de demora que você recebe do seu funcionário, às vezes, da pessoa que está com você ali e você está sendo lead, é necessariamente algo que você construiu como um porquê do que não está sendo entregue, mas você não está sentindo o mesmo peso, porque você não está no contexto. Então, por exemplo, a pessoa pode estar atrasada por causa da mãe. E aí você paraleliza porque talvez a sua mãe também te atrapalhe em casa. Não sei. A questão é, a situação dele pode ser uma dor só, sei lá, 15% maior. E o fato de você ter falado, sei como é que é, ou cortado ele, ou entendido que tá, mas vamos respirar e vai dar tudo certo. E ser mais dismissive, né? Dismissivo com aquele sentimento, porque você paralelizou para você. É quase como se você trouxesse para você o problema. E a sua tradução fosse estamos juntos, mas não tá, realmente, sabe? A ideia de um gestor saber escutar é saber escutar e ter posicionamento honesto na hora certa. É do tipo, não falar do meu problema naquele momento. E isso é tipo, muito difícil de fazer, porque a gente convive numa sociedade que o tempo todo a gente está gritando por conexão de falar do nosso para que a pessoa também entenda. Ou do tipo, sim, isso. E às vezes você tá bem para isso, às vezes a outra pessoa também tá bem para isso, só que às vezes ela não tá, né? E ela não tá, é tipo, que quebra tudo. Porque você vira um chefe chato, um chefe ruim. Ou então você é um chefe normal, e isso também é ruim. Porque aí a pessoa do tipo vai criando aquela, eu tô sozinho nessa empresa, ou essa empresa não é um espaço vulnerável para mim, para eu me conectar com aquele produto. Porque, por jogo ser um contexto, muitas vezes você não tem a ideia de que o seu produto vai afetar o seu cliente da mesma forma que você está se afetando enquanto você produz ele. E aí, a ideia da caixa explodindo, por exemplo, não passa pela sua cabeça, mas quando alguém fala para você, você fica do tipo assim, que merda, por que eu não pensei nisso? E aí você não adquiria o próprio autoconhecimento de entender que aquele momento que você não pensou nisso foi porque você não teve um espaço para se abrir no que estava engatando ao perceber aquilo. Então, sei lá, o problema que você teve na sua vida pessoal não foi analisado por todos que estavam como stakeholder naquela tarefa e, portanto, não foi, por exemplo, sanado emocionalmente para que você tivesse a abertura para dizer a caixa devia ser vermelha. Mano, e só porque você tá sozinho, só porque você tá sozinho com uma outra pessoa, duas pessoas podiam ter pensado nisso e as duas vão se culpar que a caixa não era vermelha. E aí, a empresa é grande. A empresa ser grande só aumenta o espaço amostral das pessoas que podem pensar que a caixa é vermelha. Mas o problema ainda está lá. Você ainda vai ter 1 ou 2 funcionários que não pensou que a caixa é vermelha e está se culpando por isso, por um problema pessoal. Entende? Então, as empresas que crescem muito rápido são empresas que, na verdade, jogam esses problemas para baixo do tapete. E, às vezes, quebram. Quando a torneira do cresceu rápido fecha, entende? Então, adquirir... não, total, mano. Rodar, mano, Total. eu tenho que te A Luana chamar pra uma atividade, assim, só tu. Porque... tipo, mano... Não, se for eu e o Rodar, ferrou, acabou. Tipo, É porque vocês estão trazendo, assim, um outro nível de discussão que eu fico até, tipo, eu tô aqui, assim, só assim... Cara, é mesmo, né? Tipo, nossa, não... Cara, mas se você parar pra pensar, um dos problemas que a gente tem aqui é que você não tá na mesa, você tá mediando. É verdade. Não, mas o Rigon trouxe uma pergunta, assim, só pra não... Eu disse que o povo podia perguntar e depois de passar a pergunta é meu pai.
Deixar o Johnny e aí eu vou responder pedir pro essa. Johnny responder, porque, né, vocês estão aí, tipo... Aproveita para beber uma água, dar uma esticada nas costas, respirar. Mas o Rigon trouxe essa questão de que o trabalho remoto, ele tornou a situação um pouco mais complexa, né? E aí, tipo, qual a visão de vocês sobre isso, assim? Porque, no final das contas, o trabalho complexo, ele não só tem essa questão de às vezes, a pessoa não querer revelar as coisas e você ter mais dificuldade de ter essa conexão, porque não tem tanto olho no olho, não tem, tipo, isso faz falta. Assim, para mim, isso faz uma diferença muito grande. Mas também a questão de a gente estar em casa e aí coisas explodem, coisas acontecem e você fica meio tipo, mas se eu falar que eu parei para fazer tal coisa, vão achar que eu tô evitando o trabalho e não sei o quê. Então, tipo, vai, Johnny. De fato. Bom, a questão do remoto, assim, não só tornou isso mais complexo, como tornou isso extremamente difícil. Né? A situação como um todo hoje em dia, você conseguir lidar com pessoas, principalmente de forma remota, é assim um trabalho hercúleo, né? Como o grande Everton gostava de dizer. Eu trabalho híbrido / indo para o remoto já há cerca de 5 anos, mais ou menos. Né? Eu comecei no híbrido ali por volta de 2018, indo para 2019. Obviamente com a pandemia, né? Tô remoto desde então. E é uma coisa muito difícil, principalmente quando a gente está falando de tipo pessoas que são tímidas, que é uma coisa muito diferente da introversão, né? A pessoa tímida é a pessoa que tem medo de ser julgada socialmente, né? A pessoa introvertida é a pessoa que precisa do tempo dela. E aí a gente começa a ir para 2 lados no remoto, que assim, tem mais coisas que isso, mas hoje em dia a gente tem meio que 2 vertentes, que é o tipo, a gente precisa estar vendo a pessoa, a gente precisa estar com câmera, a gente precisa estar lá, porque isso gera, né, interação, a gente está vendo a pessoa, muda muito todo o comportamento e tudo mais. E a gente tem o outro lado, que é tipo, a gente passou com a pandemia a fazer uma coisa que a humanidade nunca fez na vida, que é passar horas se olhando na câmera. Né? Nós 4 aqui, por exemplo, né, eu tô olhando para vocês 3 e eu me vejo aqui nesse cantinho da tela. Então, assim, isso é uma coisa que nenhum de nós estava acostumado até pouco tempo atrás. Então, você começa a ir para um outro problema que isso gera, né? Exato, problemas de autoimagem, né? Tipo assim, eu levanto a mão aqui como pessoas que têm problemas de autoimagem, principalmente depois da pandemia, tamo aí. Tipo, assim, isso gera muitas coisas. Então, o que acontece? Você normalmente vai ter empresas que vão 100% pro caminho, né, de tipo, não, ó, todo mundo tem que estar com a câmera ligada. Reunião, câmera ligada, microfone lá, tem que estar arrumadinho, blá, blá, blá. E aí você vai ter, sei lá, vocês têm 20 pessoas, você vai ter 10 extremamente putas com isso. Aí você vai pro outro caminho do que é tipo, ó, não precisa de nada e tal, não sei o que, fica todo mundo desligado. E aí você vai ter 10 que vão estar extremamente, assim, sentindo um problema de falta de conexão. Essas pessoas não vão conseguir, não vão sentir, né, que vão estar se conectando com outras pessoas. Como que você resolve isso? Honestamente, eu acho que ninguém ainda encontrou uma solução precisa, né, uma solução eficaz. A única coisa que eu acho que dá para consigo dizer por experiência é que só um ou só o outro não resolvem. Você forçar todo mundo a ligar a câmera, você vai ter muitas pessoas ali que vão ter esse problema. Você dizer que tá liberado, faz o que vocês quiserem, trabalha todo mundo pelado porque ninguém tá te vendo, você também tira um pouco dessa real questão da conexão, que é uma verdade, né? Saíram diversos estudos falando sobre, e isso realmente funciona. Só que assim, como que você consegue realmente se conectar com uma pessoa, seja por questão da câmera ou não, quando ela tá remota e você não tem aqueles pequenos momentos do dia que são, tipo, sei lá, eu, tipo, putz, tô aqui cansadão, tô, sabe, morrendo de sono, são 4 e pouca, eu vou pegar um cafezinho, e aí eu esbarro com o Rodalho na cozinha da empresa, e a gente começa a conversar, trocar uma ideia, e ele comenta, né, tipo, putz, eu tinha uma ideia de uma caixa vermelha ontem, que deu um TED Talk, e aí, sabe, tipo, a gente fica nessa. Isso é muito mais difícil de acontecer no remoto, porque no remoto a gente tá naquele momento, assim, tipo de, beleza, eu começo a trabalhar às 9, eu saio às 5, então é eficiência e eficácia que esperam de mim, e eu não vou ter esse momento de lá. Você vai ter os momentos de mandar um be right back, né? Você levanta, vai no banheiro, volta e senta de novo no computador. Você não tem mais aqueles momentos de tipo, cara, eu vou parar, eu vou descer ele na sala do café.
isso não acontece. Tem empresas que tentam, né? A gente tentava fazer isso, por exemplo, na Easy. A gente tinha realmente, ainda tem, na verdade, 4 horas, por exemplo, todo mundo para um horário do café. Então a gente tem uma sala do café no Discord, que essencialmente quem quiser ir lá pegar um café, sentar lá e trocar uma ideia por uns 15, 30 minutinhos e depois voltar a trabalhar, pode fazer isso. Mas, assim, 30 pessoas, quantas realmente faziam isso todo dia? 5, 8, sabe? E aí, se você vai levar isso para o presencial, a coisa é bem diferente. Então, assim, o remoto realmente ele traz algumas questões que ficam difíceis da gente conseguir responder hoje de forma eficaz, mas eu acho que a principal coisa que a gente precisa realmente é pensar um pouco nessa parte de multifunção tem que entender um pouco de RH como gestor. Você não precisa ser a pessoa de RH, mas exatamente tudo que o Rudá falou ali. Você tem que ter um pouco desse know-how, você tem que ter um pouco também, né, do know-how, dependendo da tua área. A gente aqui está falando de produção, né? Então você tem que estar ali como gestor de projetos, você tem que pensar um pouco também no produto, você tem que pensar um pouquinho de tudo. Isso é uma coisa, né, assim, uma característica da indústria de jogos. Principalmente o nosso mercado é muito pequeno, as empresas normalmente são pequenas. Agora, se você é um gestor e você não para conversar com a sua equipe, você não para tentar entender, e não é ficar pressionando as pessoas do tipo, ué, cara, me conta, o que aconteceu? Não é isso é horrível. Mas é aquela coisa do tipo, cara, vamos marcar uma 101, tô aqui, fala comigo. Exatamente. Isso faz uma diferença tremenda. Exatamente. Gente, Cara, 5 minutos para o final da atividade. Então. Ô, Luana, eu posso fazer a fala, porque eu tenho que receber uma encomenda. Vai lá. Suas vou... últimas palavras finais, Santiago. Tá, tem um cara me esperando ali. Cara, eu adorei o que o Johnny falou. Ele trouxe à luz algo que eu tentei ficar ilustrando numa consultoria ontem durante 50 minutos. E eu achei que eu não consegui resolver. O Johnny tem a capacidade de síntese muito maior do que a minha. Cara, uma solução que eu trouxe para o meu estúdio em relação a exatamente isso que o Johnny estava falando. Cara, se tu for fascista e falar todo mundo câmera ligada, vai ter gente que não vai gostar. E se todo mundo ficar de câmera fechada, essa interação também não vai acontecer. Eu fiquei nisso e não tem resposta. Assim, não tem uma resposta, tá? Mas eu posso dizer o seguinte, por experiência própria, o que melhorou muito a minha vida em relação a isso foi quando eu reparei, a galera gosta do Discord, mas o Meeting eles se sentem muito expostos, assim, de certa forma. Eu acho que a gente pode colocar desse jeito. Então, eu trouxe um meio termo ali para eles. Eu trouxe o Gather. Tipo, então, o que acontece? Cada um tem a sua mesinha e você não necessariamente é um ambiente de espaço onde todo mundo tem que ficar se olhando o tempo todo. Tipo, você tem um momento da cozinha, você tem esses momentos, basta você orientar todo mundo. Todo mundo, o horário de trabalho é esse. Quando você levantar mesmo na sua casa para ir tomar o café, vai lá, bota teu boneco ali na cozinha. Aí, simbolicamente, as pessoas estão entendendo que as coisas estão acontecendo. Então, no meu caso, cara, o engajamento da equipe, tudo melhorou muito depois que eu mudei de ferramenta. Não foi simples. Todo mundo ficou, não, é Discord, não sei o quê. E melhorou muito para chamar cliente também, para a empresa. Então, é isso, minha última fala, gente. Vou receber o carteiro ali. Obrigado aí, galera. Obrigado pela oportunidade de estar aqui sempre. Estamos aí até o fim do programa. Os lembretes a Luana vai dar, eu já ia dar os lembretes automaticamente. Tamo junto, gente. Valeu. Tchau, Sancho. Vou te tirar aqui do estúdio, já que você vai fazer essas coisas. Até a próxima. Johnny, suas palavras finais? As palavras finais. A gente está ainda no âmbito de produção. O que eu acho que eu consigo falar? O bom produtor hoje na indústria de jogos, ele não pode ser só um gerente de projetos. Eu acho que quando a gente para ir 100% para o ágil, né, independente da metodologia que você escolha, e você começa a ignorar um pouco as pessoas, isso simplesmente atrapalha, você perde a eficácia da equipe, isso é um fato. A gente hoje já no Brasil, aí eu deixo aí para a galera que quiser pesquisar, não só no Brasil, no material internacional, a gente tem a metodologia híbrida, né, o manifesto híbrido, assim como a gente teve o manifesto ágil lá há 20 anos atrás, assinado por alguns brasileiros, inclusive,
E ele, essencialmente, pega o que o Manifesto Ágil tem de muito bom e ele une isso com pessoas. Ele põe realmente pessoas mais do que recursos, né? Tanto que a gente tem aí hoje em dia o DHO, né, em vez do RH e tudo mais. Todas coisas muito interessantes assim para o pessoal realmente dar uma analisada. Eu falo bastante do Manifesto Híbrido porque eu acho que os pilares dele são bem interessantes e ninguém conhece praticamente. Eu acho que ele tinha que estar muito mais popular do que ele é hoje. E, cara, quer entrar na produção de jogos? Comece sendo aquela pessoa que na Game Jam vai estar lá tentando fazer a equipe terminar o jogo antes do tempo. Comece sendo o cara que vai pegar um projeto e você vai estar sendo lá, tipo, o cara que vai estar cobrando de todo mundo, tipo, e aí, vamos acabar? Não é o cobrado, tipo, sabe, tá com o chicote ali batendo nos outros, porque isso não funciona. Mas é aquele do tipo, pô, maneiro que vocês estão falando da gente fazer isso, né, e tal, mas a gente meio que teria que refazer o jogo inteiro, né, e assim, a gente tem, tipo, tem prazo, tem que terminar, senão a gente não lança. Quando você começa a ser a pessoa que, né, dá um passo à frente para conseguir realmente tá trabalhando ali na gestão, principalmente na liderança realmente da equipe, você começa a desenvolver um pouco mais essas coisas e acaba sendo uma progressão tanto quanto natural. Se você faz isso e não gosta de forma alguma, talvez realmente não seja para você. Mas se você sente que naturalmente você acaba tendo essa tendência, né, em projetos que você participa, é certo, basicamente, de que você pode ser um ótimo produtor. É isso aí. Muito obrigada, Johnny. Rodar. Cara, uma coisa que o Johnny e o Santiago falaram agora também, que é essa problemática do contexto de você aplicar essas paradas e você vai funcionar um 880 ali, né? Eu não tenho uma resposta também prática para o que o Rigon tinha postado ali, mas eu gosto muito de tailorar as coisas, de tipo tentar chegar no ponto ótimo do 1 a 1, mesmo das séries de produtividade que a galera gosta muito de aplicar, mas que funcione para aquele contexto ou para aquela pessoa, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse manifesto híbrido, vou até conversar aí com o Johnny depois para tentar ver que essa parada parece interessantíssima, porque pode ser um framework de aplicação prática disso, mas normalmente o que eu tento fazer, e é muito difícil de fazer, eu erro o tempo todo, tentar entender o código comunicativo que funciona melhor para aquela pessoa, né? Então, por exemplo, o Johnny, ele deu um exemplo, ele é muito bom de exemplo, mas assim, esse exemplo é perfeito para, por exemplo, quando você tem TDA, não você como gestor, mas a pessoa que está lidando com você, que é atingir uma problemática mais com curiosidade do que com julgamento. Que é você do tipo, pô, tá acontecendo essa coisa, você teve um one-on-one que a pessoa foi vulnerável com você, te trouxe um problema, e você vai lá e fala do tipo, tá, mas tem que entregar. E não necessariamente do tipo, putz, mas é interessante, né? É curioso. E você tentar adquirir uma linguagem mais curiosa do que, por que você deixou de fazer só por isso? Né? Ou a gente usa muito pergunta como ataque, né? A maioria das pessoas que não são autistas, no caso. Então, perguntas é muito uma ferramenta de ataque. E ela deveria ser uma ferramenta de curiosidade, né? Só que, por algum motivo, a gente usa como ataque. Então, à medida que a gente for se aproximando mais dessa parte humana, que talvez tenha no manifesto híbrido até mesmo as melhores perguntas que você pode fazer numa sprint, que não seja necessariamente de produtividade, sim mais humano, eu acredito que tenha um pouco disso, né, nesse manifesto, eu acho que é o modelo ideal. E ele vai funcionar para cada pessoa, em cada contexto. A ideia também de você adquirir uma parada mais diversa e tal, e isso ser um dado, isso se transformar em uma exigência também é muito ruim. Porque, às vezes, a exigência não é vulnerável. A exigência é julgamento. Então, se uma pessoa está ali super ativa e vulnerável, do tipo, me contrataram e tal, e ela descobre que isso foi uma demanda, talvez ela performar como alguém diverso seja um problema para ela. Porque ela não gostaria de fazer isso. Ela não gostaria de ser tratada como aquela imagem só por aquilo, entende? Ela não gostaria de estar na empresa só porque ela é mulher, por exemplo.
Então, Rodar, a muito- gente tem que bater o ponto. Rodar. Bora rodar. Eu não queria te interromper, mas a gente tem que bater o ponto. É porque o Rudá começa a falar e a gente fica, tipo, engajado no que ele tá falando, mas, tipo, infelizmente nós temos a hora pra cumprir. Esses foram meus 2 centavos, 4 centavos, sei lá. Foi bem mais que isso, acho que foi R$1 aí já. That's my TED Talk. De fato. Bom, gente, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pela presença. Eu agora vou ter que tirar vocês daqui e chamar os próximos convidados. Tchau, tchau, gente. A gente Tchau, vai foi um falar. prazer. E eu vou chamar vocês de novo ano que vem, vou botar 2 horas e vai ser legal. Aí meia pra mim e pro Santi e 1h30 pro Rodar. Maravilha. Beleza. Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom, gente, vou chamar aqui. A gente vai ter a próxima mesa sobre dicas para eventos e rodadas de negócio. Ia ser com o Lucas mediando, mas na verdade o Lucas teve um pequeno problema, então quem vai mediar é o Arisson. A energia do Lucas caiu, tipo, faz 1 hora e não voltou ainda, coitado. Só o último disclaimer, não esqueça de assinar a lista de presença, que eu vou falar isso a cada hora. E é isso, gente. Depois a gente conversa. Eu volto para anunciar a próxima atividade daqui a 1 hora. Vou chamar os convidados, Rigon e o Rodrigo. Bem-vindo, gente. E aí, galera? Vou lá deixar vocês terem essa atividade com 10 minutos de atraso. Vai dar certo. Ainda bem que o Rodar não foi puxado para de business, senão era uma vez. A atividade durava até amanhã. Não, bora lá. Bom, gente, boa tarde, né? E aí, bom estar com vocês de novo. Eu estava lá de manhãzinha na atividade com o Alessandro. Estamos nós aqui de novo. Daqui a pouco estaremos de novo, porque tem bate-papo sobre regionais. E aí, Rigon, e aí, Mágico, como é que vocês estão? Faz quanto tempo, né? Faz muito tempo. Muito tempo, 1 mês, né? 1 mês. Eu consegui voltar para Campinas, então tá tudo bem. Não, deu certo. A Lô acendeu uma vela para ti, funcionou tudo bem e tal. Dando contexto para a galera, né, a gente rolou um bate-papo bem exatamente nessa linha sobre participação em rodadas de negócios e eventos durante o Ceará Tech Summit, né, aqui em Fortaleza. Então, para quem estava por aqui, deve ter acompanhado a atividade, enfim, os meninos vieram. Foi super legal. E a ideia é que a gente repetisse um pouquinho isso no Bootcamp, um pouco diferente no caso, né? Vai ser uma atividade mais com outra mediação, então provavelmente a gente vai tomar rumos totalmente distintos. E, enfim, é um bate-papo, então quem tiver perguntas, quem tiver questões, a gente está aqui atento ao chat, então podem mandar as perguntas de vocês. Mas para começo de conversa, é sempre bom dar aquela introdução, né? Falar um pouquinho sobre a gente, falar um pouquinho sobre o que a gente faz e tal. Mas aí eu já queria emendar isso na primeira pergunta, né? Então, queria que vocês se apresentassem, mas também falassem um pouquinho sobre como que foi o histórico, ou como que foi essa jornada aí de vocês ao longo de eventos, rodadas de negócios, esse tipo de ação de conexão da indústria, né? Tipo, quais foram os primeiros eventos que vocês foram, impressões e tal, e como é que estão as coisas hoje para a gente ir aquecendo. Acho que a gente pode começar pelo... Eu vou para uma critério de distância, então começar pelo Rodrigo. Eu estou um pouquinho mais abaixo, né? Oi, pessoal. Obrigado, primeiramente, né, pelo convite. Eu sou o Rodrigo Carneiro, na indústria, o pessoal me conhece como Mágico. Eu sou CEO aqui da PUG Studios. E, enfim, começamos em 2018, no Big Festival. Foi o primeiro evento internacional que a gente foi. Na verdade, o primeiro evento de games, né, para negócios. Foi bem louco naqueles 3 dias lá do evento, porque a gente não sabia fazer negócios direito, né? Então, a gente estava lá meio como um aventureiro. Tivemos aproximadamente 40 reuniões durante o Big todo, né? Então, demais. Né? Isso não quer dizer que isso é bom, tá? Eu digo isso muito pelo contrário, na verdade. Eu sempre falo que é melhor você ter almoços e jantares do que ter reuniões de 20 minutos.
né, dentro de um evento. E depois fomos para a XDS, também em 2018, e aí foi o primeiro evento internacional fora do Brasil que fomos. Ali foi uma experiência incrível, né? Então a gente usou muito o Big para treinar, né? Treinar pitching, treinar portfólio, né? Entender quais são os feedbacks que a gente estava recebendo naquele momento, né? Então foi assim que a gente começou a nossa caminhada em negócios aqui na PUBA, né? Aí, enfim, tem bastante história para contar ainda e não vou me alongar nessa parte não, deixa aí levar um pouquinho mais para baixo ali para o Rigon, que agora está de casa, tá safe, né, Rigon? Beleza. Então, vou tentar não gastar meia hora na introdução, né? Porque eu sou dinossauro aí da indústria, né? Eu comecei em 2003. Então, assim, eu estava terminando a física na Unicamp e todo mundo jogava RPG, né? E eu falei, pô, vamos tentar ganhar dinheiro em vez de só gastar, né? Com um joguinho. Então, a gente já gastava o final de semana inteiro mestrando RPG, construindo mundos, né? E aí, acabou que assim, como eu estava na Unicamp, né, a Unicamp tem várias incubadoras ao redor, a gente tem todo um polo de tecnologia aqui, né, e tinha uma empresa que estava na incubadora, que a gente veio a ser selecionado no final de 2003, que era a Z80, e eles fizeram um evento na Unicamp. Então, acabou que o evento veio até mim, o primeiro evento que eu participei, e aí chamaram o pessoal da Oníria, o pessoal da Jinx, Freeware, tipo, que era basicamente quem tinha no Brasil, né? Tipo, os principais que já tinham produtos que estavam ali, né, sendo lançados. Veio todo mundo para Campinas, foi aí que conheci até o Juliano Alves, tá? E aí eu comecei a ter algum contato, mas isso, assim, um micro evento com, sei lá, 10 pessoas que faziam um jogo ali, né? E em 2004 eu fui para a SP Games, né, que estava começando, inclusive, a SP Games, né, nas primeiras edições aí. E aí eu conheci uma turma maior, que foi inclusive a reunião que deu origem à AbleGamers. Até eu ir para evento internacional foi muito tempo, assim, mas foi aí que eu realmente conversei com um monte de gente, fiz meu panorama para ver se, tipo, cara, é meio maluquice, principalmente nessa época, em 2003, 2004, você nem tinha Steam, não tinha Google Play, não tinha nada que facilitasse a gente, o brasileiro vender jogo, né? Basicamente a estratégia era colocar esse joguinho na revistinha. Era isso que você podia fazer como brasileiro, para tentar distribuir sem ter um publisher. E foi aí que eu comecei, assim, O celular caindo aqui é ótimo. Foi mal, gente. Porra, legal tu falar de SB Games. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso no aspecto mais eventos da coisa. Mas é interessante isso, né? A gente tem duas perspectivas. Uma bem mais recente, Big 2018, foi quase... Foi dia desse, né? Falando do período da pandemia no meio do negócio. Big 2018 foi super recente, e aí tem o Rigon trazendo coisas dessa conexão com a academia e tudo mais. Vocês comentaram um pouco sobre essas primeiras impressões, né, esses primeiros contatos. O Mágico falou aí sobre o Big como sendo um evento de teste, mas aí ao mesmo tempo tu falou que, cara, primeiro ano, 2018, foi Big e XJS, né, e aí a gente tem um evento que, vamos lá, teoricamente é super geral, né? O Big é um evento bem democrático no sentido de que você encontra de tudo, e você tem um evento super especializado, né? Com um objetivo muito claro para o fechamento de negócios voltado para Codev e outsourcing, que é o caso da XGS. Mágico, deixa eu te perguntar, qual que foi o teu choque de realidade nessa experiência? Né, assim, falando, sei lá, tipo, o Big 2018 foi o que lá na Vergueiro ainda, acho que foi o último Big do Vergueiro. Então, tipo, qual que foi esse jump, assim, de você fazer São Paulo, Canadá e perceber do tipo, caralho, é isso que é a indústria de jogos, tá ligado? Rolou isso? Como é que rolou o negócio? Rolou. O Big pra gente, pra você ter ideia, o Big, né, com a nossa quantidade de pessoas, tem mais gente no Big que na XDS. A XDS é a External Development Summit, ela acontece lá em Vancouver. Ela é um evento onde você tem empresas que fazem jogos, né, e que compram serviços
que estão lá para comprar serviços de empresas que fornecem serviços, né? Também 1 para 1. O Big ele é diferente, como você falou, ele tem uma variedade muito grande do público, então você está lá também, é uma experiência onde você vai descobrir quem quer comprar de você, né? Então, não é tão 1 para 1. Então, isso já gera na hora de fazer, na hora de se preparar para o evento, já gera uma diferença. Você sabe que vão ter empresas ali que você vai estar conversando que não estão ali para bater um papo com você e não vai gerar negócio, né? Não quer dizer também que a XDS vai gerar negócio também de forma direta. Isso aí é um caminho longo aí a ter. Mas é bem interessante isso, porque você percebe, né? O Big, naquela época de 2018, você tinha empresas que estavam indo para a XDS também como compradoras, né? Eu lembro que tinha o Sam, tinha o Esteban, tinha o pessoal da Zynga também, né? O pessoal da Xbox, Zynga estava aqui naquela época. Também a Ubisoft lá, que eu lembro. A Isabel também estava por aqui. E você viu como uma preparação, mas também estávamos para vender, né? Eu precisava gerar receita. Então, ele serviu como uma preparação, como primeiro evento, uma experiência. E quando a gente foi para o Big, a atração da Pulga, né, em relação ao portfólio foi bem atrativa, né, com o preço que a gente tinha naquela época, e também com o portfólio, mas quando você vai para a XDS, que ali são mais empresas AAA e tal, já, olha, várias vezes eu recebi o feedback de cara sentou na minha frente assim, olhou lá, né, e falou, olha, eu não estou interessado no teu autoarte, não. Beleza, então, vamos conversar sobre a vida, né? Quem sabe ano que vem você esteja. Então, isso acontecia bastante, né, naquele momento lá da XDS, então você percebe que existe uma maturidade. A maturidade que eu falo aqui você está na América Latina, né, então todo mundo procura ali fazer o máximo para dizer, olha, isso aqui está ótimo, né? Mas lá fora, quando você vai para a XDS, eu falo, isso tá ruim, isso está muito bom não. É melhor você fazer isso aqui, sabe, se você conseguir trazer, olha, estou procurando veículos, não tem veículos aí. Por que você mandou o convite para mim? Eu falei, sei lá, vai que rolava alguma coisa, né? Então, isso mostrava realmente imaturidade. Na XS, naquela época, a gente teve umas 30 reuniões. Trazendo como média agora dos últimos 2, 3 anos da Pulga, que a gente chegou numa maturidade muito maior do que 2018, a gente tem uma média de 10 a 15 reuniões por cada XTS. E são reuniões que a gente hoje procura a qualidade da reunião, não a quantidade de reunião, né? Então, você sabe, hoje você consegue fazer uma pesquisa melhor, né? Consegue limitar ali seu horário também, para você ter mais espaço para almoçar com 2 horas, com alguém, com um possível cliente, né? Ou cliente já seu. O jantar também é a mesma coisa, o café da manhã também é a mesma coisa, né? Então, você percebe que gera você deixa de ficar ansioso, né, em relação a preciso fazer reunião. Você vai mais naquela forma direta, fazendo com essa pessoa aqui, com essa empresa, tem muito mais fit com o portfólio que a gente tem hoje, com o time que eu tenho hoje, em relação à senioridade. Então, a probabilidade de fechamento vai ser maior do que fazer com uma empresa que não tem, né? Então, a gente conseguiu, através de abrir como XDS, Big, adquirir esse tipo de visão em relação a negócios e mercado. Legal. Vou voltar para esse tópico daqui a pouquinho, porque eu acho que é um ponto bem interessante. Não tem necessariamente, assim, a pergunta que eu vou fazendo não vai ter necessariamente a ver com evento, mas vai ter a ver com o conjunto da obra, né? Mas aí eu queria fazer agora uma pergunta para o Rigon, que comentou sobre essa jornada começando nesse contexto universitário, né? E aí se desenvolvendo nisso ao longo do tempo. Considerando esse histórico, né, Rigon, como que foram aí as tuas, vamos dizer assim, essa migração, se eu posso chamar desse jeito, de você ter esses eventos mais de nicho, né, você ter, sei lá, evento de comunidade, às vezes ação de GDA ou alguma coisa do tipo, que é uma coisa muito dos devs para os devs dentro da própria comunidade, às vezes dentro da universidade, às vezes dentro da região e tal, para você ir para eventos de indústria no sentido mais business da coisa, né? E aí eu até faço o apontamento específico que comentou sobre o AbleGamers,
Porque eu acho que muita gente, principalmente alguns anos atrás, assim, entre, acho que 2015 a 2018, 2019, o SP Games era meio que o segundo evento de muita gente, né? Falando somente do eixo Brasil, a galera era muito do tipo, porra, não, vou para o SP Games porque a gente vai encontrar a galera, mas vou pro Big porque é um evento de indústria. Mas o SP Games ainda tinha uma certa relevância. Hoje em dia ele perdeu bastante essa característica, depois se fundiu com SGF, enfim, o DVR e o CibiGraph, né, os dois outros eventos que agora estão fundidos desde a época de Foz do Iguaçu. Mas como que tu sente essa diferença, né? Qual foi a tua perspectiva de sair de um evento de comunidade, de garagem, de galera, para você ir para um evento marketing, né? Tipo, mercado, indústria e tal? Assim? É uma ótima pergunta aí, porque, assim, tem dois elementos cruciais nisso, assim. Eu acho que a gente precisa ter esses espaços, assim, a gente fica muito olhando para tipo, o Big, né? Todo mundo esperando que o Big atenda a todo mundo. E eu acho que a gente tem que entender que tem contextos, né? Inclusive, para a gente atender o local, né? A gente precisa de eventos menores. E aí, então, assim, porque é legal você estar conversando com gente que você cruza na rua sempre, sabe? Pessoas que estão ali, né, no seu contexto. O Brasil é gigante, então, assim, às vezes, eu que estou aqui perto de São Paulo, às vezes eu encontro o pessoal de São Paulo, para mim é do lado, né? 1h30 por aí eu estou lá. Só que uma pessoa que está em Goiás, que está fora desse eixo, né, para ele é uma pessoa X, assim, vira um místico, vira um negócio meio heróico, sabe? É uma pessoa que não é uma pessoa, ela é um ser ali que conseguiu fazer algo que você talvez nunca alcance. Quando você vê alguém que você cruza na rua todo dia, você tem essa proximidade, né, e essa relação de ver a pessoa como gente, né, e que você consegue ocupar aquele lugar, assim. Então, para mim foi muito bom começar nesse escopo, mas isso também era essencial nessa época, porque como, assim, as poucas empresas que conseguiram dar certo, por exemplo, a South Logic, né, a South Logic, eles fizeram uma jogada de mestre, assim, para conseguir dar certo, que era o seguinte: o Brasil, teoricamente, nem tinha console, né, era tudo pirata. Então, você chegava para falar para uma EA, para uma Microsoft, em 2004, o pessoal falava, cara, vocês nem jogam videogame lá, tipo, não tem praticamente console sendo vendido, nem jogo naquele país. Então, assim, eles tinham um preconceito gigante com o brasileiro. Aí a South Logic, ela conseguiu ser, para mim, assim, do que eu lembro da história de jogos do Brasil, assim, ser a primeira empresa a trabalhar com um título gigante, porque eles convenceram um cara da Intel, que era americano, a sair da Intel e virar sócio deles, e aí ele se apresentava como cofundador da empresa. Então era um americano apresentando a empresa brasileira lá fora. Foi a única forma que a gente conseguiu, nessa época, de 2003, 2004, alguém ter esse acesso a ser levado a sério por essas grandes empresas. Então, o que sobrava para a gente? Serviço. Ou serviços internos. Então, a Ilhas, eu fiquei por praticamente 10 anos só fazendo jogo sério. Jogo para publicidade, jogo para educação. E no Brasil isso depende muito de dinheiro público. E que tem uma relação com a academia, porque você precisa de uma série de coisas que te deem nota de qualidade, de conhecimento, de know-how no critério, né? Porque, inclusive, por exemplo, tem um projeto que eu trabalhei com a Dell, e o dinheiro não era da Dell. Na verdade, eles estavam pleiteando um investimento público e precisavam de uma parceira local para desenvolver o jogo. E eu meio que me acostumei nesse espaço por tempo demais, na verdade. Aí, quando deu 10 anos que eu estava na indústria, eu falei, gente, chega de ficar fazendo minigame educacional. Tipo, não estava aprendendo mais nada, fazendo jogo em Flash e Construct. E aí eu me perguntei disso, falei, gente, deixa eu tentar, né, ir para onde as pessoas que fazem jogo estão, né. E aí eu fui para a GDC pela primeira vez, e como eu já era engajado com a GDA, eu já estava pleiteando fazer um capítulo da GDA em Campinas, já tinha um capítulo em São Paulo, eu já falava há um bom tempo com Capanholo, né, em Curitiba, que também tem um capítulo da GDA há muito tempo, né, então eu sabia que essa rede existia e que ela ajudava muito as pessoas.
E aí eu fui para a GDC, e isso para mim mudou, assim, mudou totalmente a minha visão de mundo, nesse sentido, inclusive, que eu comecei falando, de ver as pessoas que faziam jogos de entretenimento como pessoas. Porque até então, para mim, eram, tipo, símbolos da indústria. Aí quando eu cheguei lá e fui ver uma palestra do pessoal da Double Fine, e aí eu encontrei lá o Tim Schafer, e eu era backer do Broken Age. O cara, pô, cara, como você perdeu minha palestra? Eu encontrei no corredor, e o cara me cobrando como se fosse brother, sabe? Pô, vamos ver se ano que vem você volta aqui, você entra lá pra ver minha palestra, mano, vamos lá tomar um café. Eu falo, gente, como assim, o cara é herói da infância, eu jogava Full Throttle, eu jogava não sei o quê, eu venho aqui falar com o cara, tipo, como assim, um fanboy, né? E é uma pessoa, sabe? Tipo assim, de repente quebrou essa separação que existia entre os meus heróis da indústria e a minha possibilidade como agente na indústria, né? E para mim foi essencial para eu decidir a partir de então falar, não, vou fazer jogos de entretenimento autoral. Essa chave só virou em 2014 quando eu pisei na GDC. Massa, bem legal. Mágico, quando tu estava falando sobre esse rolê do Big e da XGS, principalmente nessa mudança, né, nessa nova perspectiva, nessa visão mais recente de como a Pulga estava operando na XGS, tu comentou sobre essa questão da redução da quantidade de reuniões, etc., voltado muito mais para uma perspectiva qualitativa do que quantitativa. Né, em vez de atirar para todo lado, no final das contas, você acaba indo muito mais focado para reuniões estratégicas e tal. Como que né, fala um pouquinho sobre como que é esse trabalho de back, né, de back office antes do evento, assim, do tipo, cara, seleção e tudo mais, como que você avalia do tipo, porra, não, essa reunião vale realmente a pena, essa reunião não vale, como que você consegue, né, dentro da tua experiência, trazer mais essa perspectiva qualitativa para o fechamento da tua agenda dentro de um evento? A gente dentro da Pulga tem, lá atrás não, né, mas agora a gente tem uma pessoa que é o Hassan, que ele é responsável por fazer toda a nossa agenda para os eventos. Né? Então, ele que faz a pesquisa para a gente, ele é nosso SDR. Mas lá atrás, o que a gente fazia era pesquisava a empresa, olhava o site, olhava os jogos que eles tinham, fazia um comparativo de portfólio. Se a gente quisesse, eu me lembro que na XDS 2019, a gente montou um portfólio para o pessoal da Rare, para o Sea of Thieves. A gente fez o nosso pirararata, que a gente chama, que é um arara pirata. Né? Foi muito boa até, na época o pessoal deu bons elogios, mas não deu dinheiro. Mas eu tinha uma atenção de outras empresas para a Rare naquele momento. Então, existem dois momentos. Né? O momento pré-evento, depois que você comprou o ticket, que tem acesso ao matchmaking, né? Então, é o momento de você está ali quem são seus targets, né? E quem são as empresas que você enxerga que estão dentro de um início de pipeline, né, de produção de jogos, que a gente faz. A Pulga hoje ela foca em serviço de arte, né? Então, para a gente entender no mercado onde essas empresas estão começando a pipeline delas de arte para jogos, nos próximos meses, essas empresas são nível altíssimo de prioridade para a gente em relação às reuniões. Aí vai pesquisa no site, pesquisa de investimentos também recebidos, você vai também fazer pesquisa em sites também de publicação, né, desses Games Devs BI, sabe? Tem muito lugar que você consegue achar essas informações sobre esses jogos e também os últimos jogos lançados. Que você vê a periodicidade ali que as empresas fazem ali, sejam publishers ou sejam desenvolvedores, lançamento de jogos para você abordar mais, né? Então, existe toda a preparação por trás, toda a pesquisa que precisa ser feita, né, em relação ao comparativo do seu portfólio e também as empresas que você quer abordar para que você tenha uma reunião assertiva e que ninguém perca tempo, né? Porque a ideia desses eventos é que ninguém perca tempo com alguém que não tem nenhum fit, alguém que está querendo enrolar, alguém que está mentindo, sabe? Enfim, isso tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque todo mundo é profissional, né? Então todo mundo espera também que as pessoas sejam profissionais o suficiente
para que quando for mandar um convite de reunião, você tenha certeza que você tem algo realmente a oferecer para aquela empresa, e não é somente uma conversa ali para tentar, de alguma forma, conseguir algo que não vai conseguir, né? A quantidade de empresas de serviços que existem no mundo, tem muito, né? Milhares, né, de empresas no mundo de serviços de jogos. Então, essas pessoas recebem no LinkedIn todo dia 4 ou 5 pedidos de reunião, sabe? Então, ninguém quer perder tempo e enfim, a ideia é essa, né? Procurar ser assertivo ali na escolha com quem você vai ter reunião e uma pesquisa padrão e específica dependendo do evento. Massa. A gente comentou, né, meio que dentro de duas perspectivas, né, um pouquinho sobre essa questão dos eventos e tudo mais, como essa porta de se conectar com a indústria e, obviamente, pelo viés deles, pelo propósito deles, enquanto fechamento de negócios e tal. E aí o Rigon falou sobre esse chaveamento, né, tipo, cara, uma mudança no perfil da Ilex, de uma empresa que estava desenvolvendo um bocado de serials e tal, e depois migrou para um caminho mais de jogo de entretenimento, só que isso passou por um processo meio que de vamos dizer assim, de descoberta e iluminação pessoal, né? Foi muito mais um evento específico do Marcelo enquanto indivíduo do que necessariamente uma chave da Ilex em termos de planejamento estratégico, algo do tipo. Uma coisa, obviamente, influenciou a outra, mas foi muito baseado também na experiência do indivíduo. E aí, eu acho que essa pergunta vai meio que para os dois, né? Tanto o Rigon quanto o Mágico, mas eu acho que começando pelo Rigon, como que tu enxerga a importância do evento para o profissional, para o indivíduo, no final das contas, mesmo que ele esteja dentro da função de C-level de empresa, mesmo que ele esteja dentro da função de desenvolvedor de negócios, etc. Para ti, o que você sente que é, de fato, tipo, cara, sei lá, evento tal é um evento que eu preciso ir porque ele me traz coisa X ou coisa Y, que de fato é importante, independente da questão da empresa em si? Bom, tem várias coisas conectadas aí. Primeiro, assim, por exemplo, para a empresa, né, hoje para a gente, Gamescom é o maior evento que tem, né, porque como a gente está procurando muito publisher, né, publisher que tem esse viés mais autoral, mais alternativo, mais experimental, tá? A Gamescom, onde a gente conseguiu mais conexão de atenção, né, com o publisher, de interesses reais, né, com as pessoas que a gente encontrava lá. E eu gosto do evento, assim, eu pessoalmente eu gosto dele, mas para desenvolvimento pessoal, assim, a GDC eu meio que nunca deixaria de ir, assim, porque é o evento que mais tem conteúdo para todas as pessoas, assim, seja o artista, seja o programador, seja o produtor, né, todos eles têm bastante coisa para se fazer nesse evento, né, tem muita troca de experiência ali, de conhecimento nos primeiros dias, né, mas além disso, né, o que, assim, uma coisa muito importante, que até o Mágico já tocou nisso aí, né, e eu não tinha certeza que ele vai falar disso de novo, assim, que é muito importante para todo mundo, assim, é o gerar um network. Porque às vezes a gente quer falar com todo mundo e você vira mais um cartão que a pessoa tem depois do final do evento. E você tem que construir um relacionamento, né? E às vezes nem é aquela pessoa que vai te dar vai te contratar no futuro, às vezes aquela pessoa nem tem nada a ver com o business que você vai fazer, assim. Mas você gerar uma conexão, essa pessoa pode te levar a outra, te indicar. Então, por exemplo, na Games, como nesse último ano, aconteceu que teve um evento lá que era um evento que todo mundo ia lá para fazer pitch. E não tinha muita indicação de quem era quem, então estava todo mundo lá. E como esses eventos da indústria se caminha muito, está todo mundo com roupa mais esporte, assim. E aí, como já era o segundo ano que eu estava lá, eu já conhecia algumas pessoas, teve alguém que chegou para mim e falou, olha, você já sacou quem são os publishers? Eu falei, não. E a pessoa me ajudou, falou, olha, aquele são publishers, tipo, esse é tal área, esse é tal área.
Então, enquanto tinha várias pessoas meio que conversando com pares ali e meio que perdido, não aproveitando aquele evento, assim, poderia ter sido melhor organizado, poderia que todo mundo ficasse claro as pessoas que estavam ali. Mas por essa construção de relacionamento ano após ano, tipo, eu já consegui ir lá direto e falar com as pessoas que eu precisava, e eu garanti que naquele evento ali todo mundo que precisava me ouvir, me ouviu. E depois continuei lá tomando cerveja, porque era open bar. Mas, assim, essa parte de relacionamento, não importa quem você seja, mesmo que é um evento que não tem muita palestra, cara, você vai estar falando que às vezes a palestra é ensaiada, sabe? Se você criou um relacionamento com uma pessoa que é um par seu da indústria, então não pensa só em ganhar dinheiro no evento. Pensa nas pessoas que é interessante você criar um relacionamento de longo prazo. Faz sentido. E para ti, Rodrigo, como que é esse rolê? O que te traz, assim, nessa perspectiva do tipo, porra, não, esse evento ou esses eventos, eles engrandecem o Rodrigo indivíduo, independente da pulga? O Rigon falou tudo aí, né? Mas eu vejo... A gente... Network para mim é tudo, né? Você tá na empresa hoje, você não sabe onde é que vai estar amanhã. Tem isso. Então, esse processo de você ir para um evento e conversar com pessoas, ele engrandece muito a gente como profissional e como a vida pessoal. Eu me lembro que nessa XDS que estava falando em 2018, que foi a primeira que a gente foi, eu fiz 2 contatos que são meus amigos até hoje, né? Que é o Jess Souza, que ele é o sócio manager da Gearbox, e o Jason Smith, que ele é da 2K. Ele não está mais na 2K, ele está agora com o site de B2B, do Gamescapia. O Jesse, até hoje, enfim, a gente conversa com ele, enfim, faz negócios, mas o Jason, eu nunca vi nada para ele. Mas esse cara foi fantástico na vida da Pulga, eu falo para ele toda vez que encontro com ele sobre isso, que ele estava eu e Miguel, né, a gente estava com um portfólio terrível para a XDS na época, só que ele gostou da gente. Ele chegou para a gente, ele estava apresentando o portfólio e ele falou, olha, pessoal, acho que vocês estão fazendo muita coisa errada. Vem aqui, vamos conversar. Ele puxou a gente de lado, a gente foi para uma salinha que tinha, né? Uma salinha não, um salão, mas tinha 2 sofás assim, né? Sentou um lado do outro. Ele começou a falar, olha, isso aqui que vocês fizeram, não façam isso, mostra isso aqui tá ótimo, mas dá para melhorar, tragam essas informações. Aí passou quase 2 horas conversando depois da reunião, ele trazendo feedback para a gente naquele momento para a Pulga. Né? Como eu falei, até hoje a gente não fez negócio, mas a pessoa, sempre que a gente está em um mesmo evento, a gente está conversando, tomando uma cerveja, tá brincando, a gente está, olha, essa galera aqui seria ótimo para a tua plataforma, né? Ele falou, Rodrigo, essa galera aqui, eles têm uma possibilidade de contratar, vem aqui e fala com eles, sabe? Então, no final de contas, você está ali para criar parcerias e amizades, né? Então, quando eu falo sobre que ninguém quer perder tempo, ele é em relação a fazer negócios. Tem gente que está indo para eventos só para realmente fazer negócios e não vai aparecer em festa de pós-evento, não vai aparecer em nenhum desses lugares. Né? Mas existem as pessoas que você traz, que trazem essa visão de mais, olha, eu estou aqui para ajudar, como é que eu posso fazer para te ajudar? Seu portfólio é uma porcaria, né? Mas vamos conversar um pouco para ajudar você, sabe? Então, eu vejo muito nesse sentido na vida profissional e pessoal, né? Então, por exemplo, hoje eu faço parte do board da AbleGamers, porque eu fui pro Big, porque eu conheci o pessoal, porque o pessoal entendeu como é que eu funciono, né, na vida, e também hoje ainda estou como CEO da Pulga, né, nesse sentido. Devo passar por algumas mudanças aí, mas eu já falei para o meu chefe, olha, eu tenho que estar na XDS todo ano. Esse evento eu não deixo de ir, porque esse evento, para mim, é onde a gente consegue ver até o futuro em relação à indústria de jogos. Né? Então, tem isso. Esse é meu ponto. Eu acho esse negócio, essa questão que tu comentou agora por último, né, de você ter dos eventos, eles de certa forma te ajudarem a ter uma leitura sobre o que vai acontecer no setor, né? Eu acho que isso é uma coisa bem legal, principalmente porque a gente, para os primeiros eventos, né, e aí falando, acho que é uma situação de, sei lá, 80% da comunidade daqui do Ceará, né? A maioria da galera nunca teve contato com eventos em geral,
né? Algumas pessoas tiveram já alguns e tudo mais, aí algumas pessoas já tiveram contato com o Big, com o SB Games da vida, com games, com os GDCs e tal. Mas é sempre interessante porque a gente percebe que é é sempre uma fronteira que vai se abrindo, né? Do tipo, o primeiro SB Games, ou um primeiro Big, ou um primeiro GDC, ou um primeiro alguma coisa, tipo, cara, abre horizonte e é uma coisa que, no fim das contas, reflete até dentro da própria comunidade, dependendo do que você faz depois que você volta, né? De como você se posiciona, de como você quer ou não trazer aquilo, e de como você quer colaborar também com as suas vivências, com os seus insights, com as oportunidades que você trouxe. Então, acho isso bem legal, essa ideia do evento, realmente, como esse processo de reciclagem, quase, né? Tipo, o tempo inteiro a gente está lá tentando descobrir coisa nova e tentando, enfim, assimilando coisas, porque, no final das contas, a indústria da gente é muito, muito dinâmica. A gente, aqui no Brasil, eu acho que a gente tem uma situação bem legal, né? Obviamente, assim, dentre todos os problemas, a gente tem algumas coisas positivas, e uma delas está exatamente na forma em como a gente meio que se coordena para a construção de oportunidades, né? Então, seja no nível das associações regionais, seja no nível da AbleGamers, a gente tem uma série de iniciativas coordenadas para permitir que as pessoas elas tenham acesso a determinadas ações que antes a gente dava como coisas muito difíceis, né? E há não tanto tempo atrás, assim, né? Então, eu falo por mim mesmo, assim, comecei a desenvolver jogos em 2011, né? E quando eu paro para pensar, eu, tipo, cara, 2014, 2015, eu não fazia a mínima ideia do tipo, cara, como é que eu vou fazer para tacar pro Big, sabe? Como é que eu vou fazer para algum rolê desse? E hoje a gente tem oportunidades muito, muito claras. Então, eu acho que dentro da visão de cada um, eu queria entender um pouco como que esse tipo de mecanismo, como que esse tipo de suporte, como que ele impacta na perspectiva de vocês, enquanto empresa, principalmente, né? Eu acho que tipo, como que esse esforço coletivo, no final das contas, acaba gerando resultados positivos para o individual, né? Acho que a gente pode começar pelo Rigon, nesse caso. Bom, eu acho que, assim, uma coisa que é um pouco complicado, que muita gente, quando a gente fala, né, de se engajar, o cara vem com a linha do tipo, não, mas eu tenho muita coisa para fazer na empresa, não quero mais essa dor de cabeça. Isso é uma falácia, porque, na verdade, assim, que nem comecei em 2003, né? 2004, a cena era tão pequena, mas era tão pequena, que eu parei o Sérgio Amadeu, né, que era o ministro de Ciência e Tecnologia da época do primeiro governo Lula, né, num evento na Unicamp, que acho que era um evento de formatura da engenharia, assim. E eu fui lá, parei o cara no corredor e falei, cara, você precisa ouvir sobre games. E calhou que o cara queria saber sobre games, e isso acabou gerando o primeiro edital de games do Brasil. Assim. Eu selecionei uma série de empresas, eu não sou a única pessoa que fui ouvida pelo governo na época, né, mas eu fui uma das pessoas que selecionou um grupo de empresas da região, fomos para Brasília explicar para eles o que era games, como que funcionava, quais eram os custos envolvidos, tá? Aí teve um primeiro edital muito, muito ruim, assim, muito fraco, muito mal feito, mas foi um primeiro, né? Então, assim, e aí várias pessoas se sacrificaram um pouquinho do tempo de cada um, e foi crescendo. Então foram gerando associações novas, a AbleGamers foi crescendo, as regionais também foram aumentando os números, né? Hoje a gente já está com umas 18 regionais, se não me engano, acrescentando o Acre recentemente aí. Daqui a pouco todos os estados do Brasil vão ter regionais, e isso gera esses apoios do Sebrae, de logística, isso gera eventos locais, isso gera novos editais de fomento para quem está começando na indústria, e é um pouquinho do tempo de cada um que você deu, que no final retorna em benefício nosso. Tipo, hoje, atualmente, tipo, você faz 20 anos que eu estou lutando pela indústria do Brasil de games, hoje eu consigo, sei lá, ir para a GDC e ir para games com o apoio do Criativo SP. Então, 50% da minha passagem foi bancada por uma iniciativa do poder público para ajudar as empresas a chegarem nesses espaços
mas foi 20 anos de um monte de gente lutando por isso. Se não tiver essa luta, se cada um pensar no seu umbigo, vai todo mundo embora do país. Deixa aqui, assim, a gente tem que continuar, a gente tem que entender que não é só perder o nosso tempo em associações, em lutas, a gente está ganhando. Massa. Esse é um discurso importante que deixar gravado, fazer um recorte e compartilhar uma vez por semana aqui no grupo da Ascend. E para ti, Mágico, assim, eu acho que até falando sobre, né, o modelo de negócios da Pulga e tudo mais, obviamente a Pulga é uma empresa que tem um horizonte, né, um foco muito mais voltado para as ações, como o próprio perfil da XDS, né, um dos eventos que normalmente é mais importante para empresas da cadeia de outsourcing. Como que impacta essa existência desses mecanismos de suporte? E aí eu não falo nem só financeiramente, né, mas obviamente também. Mas também no sentido de que, no fim das contas, não é você somente, né, sozinho indo para um evento, mas às vezes é uma delegação, você tem um suporte, você tem você tem alguém que tipo pode que está lá no final das contas, e isso às vezes pode fazer diferença, né, dentro do teu dia a dia, normalmente um lugar onde você, sei lá, pode até conhecer, mas você está indo uma vez a cada X meses, alguma coisa assim. Então, como para ir para a Pulga essa relevância desses mecanismos, dessas alternativas? Eu falo muito que sem o projeto da AbleGamers a gente não seria o que a gente é hoje, né? Então, a parte financeira ela ajuda bastante, você meio que pagar 50% do valor que seria o valor do ticket para a entrada dos eventos. Mas você tem acesso a algumas coisas que você não teria se você estivesse só. Por exemplo, eu falo muito da XDS porque é meu evento favorito, está claro aqui já, mas a XDS é um evento que eles abrem no dia, no outro dia acaba, né, porque ele é muito restrito, eles colocam ali poucas empresas para conversarem, né, no evento. Então, e o projeto da AbleGamers ele leva aproximadamente 5, né, 6 empresas para participarem desse evento. E certamente, se não tivesse esse tipo de projeto, né, junto da Apex, junto da AbleGamers, eu nunca teria participado, porque se fosse fazer o filtro do portfólio, como eu falei, o portfólio é muito ruim, já pelo filtro já seria descartado na hora, né? Então isso traz para a gente a possibilidade de você conseguir conversar com empresas, né, que realmente tenham, que seguem a linha do que você pensa em relação ao negócio. Então, isso é muito vantajoso para a gente. Por isso que eu tiro a parte da financeira. Sim, a vantagem é muito forte, mas você teve agora o Big neste ano, que teve o da AbleGamers, né, que era na entrada da Games. Quando você entrava na Games com o pavilhão lá, de um dos pavilhões, você tinha lá o nome Brasil na sua frente, sabe? Então, todo mundo via aquilo, e se você estivesse realmente sozinho, sem ter esse tipo de suporte, lugar específico para fazer reuniões e tal, então você teria uma dificuldade maior em gerar negócios, né? Então, tudo isso eu vejo como uma vantagem muito forte para a gente. Com certeza. A lógica da delegação, né, uma coisa, mesmo nas escalas mais micro, né, falando da própria associação, esse ano a gente teve 12 empresas que foram em delegação, né, para o Big, por exemplo. A gente teve 16 ao todo que foram para o evento esse ano daqui do Ceará, mas em delegação, né, pago pelo Sebrae e tudo mais, a gente foi em 12. E é uma situação que, em muitos momentos, a galera tava, tipo, apresentando pitch um pro outro, tava, tipo, trocando ideias, tipo, porra, não, mas tu teve tal reunião, como é que era a perspectiva do cara e tal, e fazendo essa troca de informação, ficava muito barato, muito mais barato, inclusive, as próprias coisas dentro da rotina, né, no final das contas, na cidade. E aí, eu, inclusive, puxo e pego isso como gancho para a próxima pergunta, né? A gente sabe que evento, né, normalmente envolve a gente
assim, principalmente quando são os primeiros eventos que a gente está indo, é sempre perrengue, né? Eu acho que via de regra, a não ser que a gente vá, tipo, super, hiper, mega preparadas, mesmo assim a gente tem umas surpresas no meio do caminho, né? Então, às vezes a gente não tá, sei lá, principalmente pra galera que tá começando, não tá tão acostumado com rolê de avião, não tá tão acostumado com cidade estranha, né? A galera sair daqui de Fortaleza, e mesmo para São Paulo, por exemplo, né? É uma diferença muito grande da logística da cidade, da forma como as coisas funcionam, etc. Eu lembro que da primeira vez, né, eu costumava ir eu fui para São Paulo a primeira vez na época da SP Games, né, de 2016, lá na USP. E aí eu lembro que, tipo, para mim já bugava o negócio, quando eu olhava pro céu era 7 da noite e tava, tipo, com sol. Eu, tipo, gente, que merda é essa que tá acontecendo? Tipo, que rolê é esse? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, acho que começando pelo Mágico. Cara, assim, se fosse para bater alguns pontos, assim, de guia de sobrevivência nesse rolê, tipo, cara, para evitar perrengue, tenta fazer isso, evita isso e tal. Tipo, na visão de vocês, como que é esse rolê, assim, quais são as regrazinhas para ter sempre em mente para participação de eventos na indústria de jogos? Como é que é para ti, Mágico? Eu sempre preparado, né? Obviamente, não vou sempre fugir, né? Acho que o Rigon aqui, ele sabe falar muito bem sobre perrengue. Mas é isso, perrengues sempre surgem, sempre vai ter aqueles atrasos, então tenta ir para os eventos com certa antecedência também, mas irem preparados, com o pitch certo, né, com os contatos certos, sabendo que, depende do evento, como a Gamescom é um evento gigantesco, vocês podem marcar uma reunião em um lugar e depois ter que sair correndo para outra reunião. Eu cometi esse erro lá em 2019, quando fui para a Games a primeira vez. Eu tive que ir na área indie e na área B2B, né, ao mesmo tempo, saia correndo de uma, ia para outra, e aí no final do dia, eu e o BizDev da Pulga naquela época, que era o Augusto, a gente tinha aqueles sprays, né, que você passa para dores musculares. Passava no pé para não sentir mais o pé e sair andando no evento, você tem ideia. Então, por quê? Porque não tinha ideia de como é que funcionava o evento, não sabia quanto que era grande o evento. Primeira vez lá, achei que era uma GDC da vida, né, que era não pequenininho ali, comparado ao a própria Gamescom, né, então, e foi um erro tremendo que ele teve naquela época, e tem história sobre isso agora, né, mas enfim, mostra que ele não estava preparado ainda, né, ali para um evento. Então, porque você não fazia pesquisa, né? Não sei como é que funciona, não. Estou indo para lá, vou marcar reunião com o máximo de pessoas possíveis ainda, e é isso. E a gente acabava falhando miseravelmente, porque a gente começou a perder também reuniões. Né? Não tinha como sair correndo de um lugar para o outro, que os pés nem aguentavam, né? O corpo nem deixava mais. Olha, mandar mensagem no LinkedIn, pessoal, desculpa, não consigo chegar aí não, né? Vou marcar para mais tarde, ou uma reunião online, e é isso. Mas se preparar para o evento é o principal ponto. Esse tipo de corre é complicado. E, Rigon, para ti, assim, regras de ouro que é bom que as pessoas elas sempre lembrem, guardem no coraçãozinho delas para a participação de evento, seja no evento aqui no nosso quintal, tipo um Big Festival da vida, seja um evento de fora, né? Como é que é para ti? Assim, tem uma lista de coisas, assim, que são, para mim, assim, são regras. Né? Primeiro, esses eventos internacionais, o Big é muito bom para marcar reunião. Acreditem. Tipo assim, você pega a GDC, a Gamescom, então a Gamescom ela tem 3 plataformas para você marcar reunião. E elas não se conversam. Então, assim, tenha tudo de um jeito fácil. Se você gosta do Google Calendar, põe lá. Se você gosta de calendário em papel, põe lá. Mas, assim, fique sincronizando, dá um trabalho extra, mas evita de você, de repente, marcar uma reunião e conflitar com outra pessoa, e você ter que desmarcar.
ou você marcar uma em cima da outra. Teve um dia da Gamescom que eu andei 20 quilômetros. Tipo, sério? Não é exagero o que o Mágico falou, de tipo assim, os lugares é grande, e se você, de repente, se você consegue ter um stand, que nem a BGD, de novo, muito importante. Se você consegue concentrar as suas reuniões no stand da Brasil Game, seus pés agradecem. Mas se não, cada deslocamento é 10, 15 minutos que você está indo para lá e para cá. E tem gente que marca coisa fora, nos hotéis. Então também saiba que vai aparecer novos eventos que você vai ter que encaixar em cima da hora nos hotéis. E aí você sair de qualquer lugar que é da feira até o hotel é 15 minutos, voltar mais 15 minutos. Então, assim, é perrengue, assim, esteja preparado para isso, se organize para isso. Aí, para você entender esses detalhes, que cada evento é um evento, você tem que participar das comunidades. Então, que nem o pessoal da Abra, né, do BGD, eles costumam, quem vai pelo pessoal, né, eles costumam fazer uma call, principalmente para quem é iniciante, para todo mundo fazer todas as perguntas que quiser. Então, faça já um pré-trabalho de tentar olhar mais ou menos como é que é o mapa, como é que é o negócio, antes dessa call de preparação. Monte grupos de suporte, sei lá, eu sempre tenho um grupo de WhatsApp com pelo menos umas 4 pessoas que estão no evento lá, que eu conheço, normalmente da comitiva do Brasil, para qualquer perrengue você mandar mensagem lá, tipo, gente, surgiu isso aqui e tal, eu tô com um problema, alguém consegue me socorrer? Que precisa. Mas também tem outros espaços. Então, por exemplo, eu sempre fui muito fã da IGDA e continuo assim. E eles têm várias coisas para ajudar as pessoas. Então, por exemplo, na Games, eles fazem normalmente no domingo, antes de começar o evento, um evento de mentoria. Então, digamos que você está indo lá pela primeira vez, você nem tem um estúdio, ou você está começando um estúdio, se inscreva para esses eventos de mentoria da IGDA. Porque eles vão te colocar como um veterano. Antes do evento, você já vai conhecer uma pessoa que vai estar disposta a tomar um café com você, te dar uns direcionamentos, e já olhar o seu pitch, vai ser mais uma pessoa dando um feedback para você do material que você está levando na feira. Eles também costumam ter, aí na GDC, a GDC e a IGDA costumam ter um booth deles lá, né? E aí eles costumam abrir chamada para voluntário. Então, digamos que você ainda não tem um estúdio, só que você consegue bancar a viagem até lá, mas o ingresso para entrar na GDC é muito caro. Se você se inscreve como voluntário para a IGDA, você vai trabalhar mais ou menos 10 horas durante a semana no stand da IGDA, e só que você vai ganhar o ingresso de graça, que vai ser bancado pela IGDA, de graça não, né? Com o trabalho que você está fazendo como voluntário ali. E tem mais uma coisa muito importante, que esse voluntariado que você faz, muitas vezes envolve mediar mesa redonda com gente muito foda da indústria. Por exemplo, em 2014, quando eu fui lá como voluntário da IGDA, uma das mesas que eu mediei era de discussão de gestão de comunidade global. E aí tinha representante da Blizzard, da Microsoft, da EA, e vários estúdios indie, todo mundo, tipo, umas 20 pessoas, estúdios tipo, muito importantes, muito relevantes para a indústria, e eu estava ali meio que ajudando a mediação da discussão disso, tipo, e assim, era o meu trabalho, e pode ter ganhado o ingresso, tipo, eu teria pago para participar disso, tipo, se precisasse, sabe? Então, tem vários espaços, não só brasileiros, agora que estão se formando, mas internacionais, também tem muitas redes de suporte. Se informe dessas redes e não deixe nada para a última hora. Legal. Adicionando aí as regras de ouro para pegando os aprendizados dos meninos, primeiro leve um tênis confortável, leve uma garrafa d'água para o evento, né? Sempre muito importante, mantenha-se hidratado. E de fato, sempre tenha contatos de emergência, isso é bem importante. E para o Big especificamente, dar uma pesquisada em como que funciona a logística na cidade antes, porque a gente teve uma situação, para a galera que estava indo pela primeira vez e tal, sempre acontece, né, da galera olhada, tipo, não, vou me deslocar em São Paulo somente de Uber. É um pouco complicado,
Bom, gente, a gente está chegando no finalzinho da atividade, né? Então, queria agradecer bastante a presença de vocês, queria agradecer muito terem topado a gente fazer um repeteco dessa atividade, mas indo aí por outras direções. Então, acho que a gente pode encerrar aí com a palavrinha final de cada um. E se vocês quiserem indicar um evento, né, do tipo, para quem está começando, para a galera que está interessado em ter esse primeiro baque, né, da indústria de jogos, evento tal seria do caralho, né? Então, tipo, acho que essas duas coisinhas aí para encerrar, começando pelo Mágico. Bom, sobre o evento, acho que ele falou bastante do Big, né? Então, eu acredito muito que agora o Big também vai ter, tá se formando algo maior, né? Como a Games com a Latam. Então, vai ser bom ver como é que isso vai acontecer aí em 2024. É um evento que não é caro para a gente ir, apesar de São Paulo ser uma cidade, para quem está aqui, né, no Nordeste, é uma cidade cara, né, mas vale muito a pena, é muito mais barato que você pagar em dólar qualquer evento lá fora ou em euro. Né? Então, é um pontapé inicial para você ter uma visão de como é que funciona essa indústria, que ela é fantástica. Então, aqui, se preparem para esses eventos, preparem-se porque é necessário, preparem-se em relação a pitching, a site, né, façam o máximo que vocês puderem de press release antes, para as pessoas também conhecerem vocês antes do próprio evento, e aprendam técnicas de negociação, tudo isso, enfim, qualquer tipo de aprendizado ele é válido, né, não importa. Então, estejam preparados, porque a indústria de games está no momento que ele está um pouco difícil, né, em relação a investimentos, mas a gente é aqui para o segundo semestre de 2024 a gente vai ter uma retomada boa, então vão investir nesses eventos, porque como negócios, né, no final de contas aqui está falando negócios, novamente precisa gerar receita, e para gerar receita você precisa fazer negócios indo para eventos, dá para fazer também de forma remota, mas é muito mais difícil. As pessoas querem realmente apertar a mão da pessoa, olhar no olho, sentir a confiança, sentir o calor humano, que a gente chama, então... E a gente tem uma vantagem muito boa, né? Todo mundo quer falar com o brasileiro. Isso é bom. Então, é isso que eu trago como recomendação. E obrigado pelo convite, novamente. Massa, Rodrigo. Rigon, e aí, para ti? Bom, eu já queria agradecer o convite aí de participar desse evento. Sempre é bacana estar falando com as pessoas da indústria, assim, e é muito importante a gente começar a se aproximar. Né? O pessoal da indústria de games é muito gente boa, então, assim, não tenho receio de mandar mensagem para alguém e tal, pedindo dicas, se está precisando, tá com uma dúvida, mande lá. As pessoas costumam ajudar bastante, assim, se você for polido, né, as pessoas vão responder, assim, o mundo inteiro. Todo mundo já tentei me aproximar, mesmo quando eu era ninguém, assim, na indústria, todo mundo me tratou muito bem. Então, não tenha receio de falar com as pessoas, se surgir qualquer problema. Eu recomendaria o quê? Tipo, principalmente agora que o Big vai virar a Games com Latam, quer dizer, agora oficialmente já né? Eu realmente recomendo você tentar ir no Big, porque aí você vai conhecer o pessoal aqui, você tem muita coisa que é regional, então, inclusive, você saber como funciona no seu estado, no seu município, faz muita diferença para você descobrir como é que você traz dinheiro de fora, como é que você declara coisa. Então, assim, não perca a visão do seu ecossistema, como você está inserido, então saber quais são os incentivos, quais são os impostos. Isso você vai encontrar no Big ou em eventos do seu estado. Mas se você tiver condições de ir para fora, né, e que eu espero, né, eu vou ser uma das pessoas que vai estar militando aí na Conferência Nacional de Cultura para a gente tentar expandir o Criativo SP para o Brasil inteiro, assim, ou algo do tipo, porque eu achei que é um programa fenomenal, né, para ajudar justamente a dar essa primeira chance de chegar no evento internacional. Eu recomendaria que o pessoal vá para a GDC, que inclusive
até seguindo a dica do Bruno Campagnolo, né, eles têm um programa na PUC que o melhor aluno do ano de games da PUC vai para a GDC. Então, eles escolheram a GDC porque é o lugar onde tem a melhor oferta de conteúdo para quem está entrando na indústria. Você tem ali os 3 primeiros dias, se não me engano, disponível para você ver um monte de palestras. A fila é enorme, então assim, as que são melhores você vai ter que chegar cedo para poder ter chance de ver, mas tem muito conteúdo, muita coisa para você conhecer lá. Então, eu recomendo. Bem legal, bem legal. E aí para a galera que está assistindo, fiquem atentos às coisas aqui do Ceará também. A gente tem algumas iniciativas, próximo ano, acho novamente, com a delegação ainda maior. Muito provavelmente a gente deve ter games com no nosso calendário também, além de outras ações. Fiquem bastante atentos. E, gente, eu acho que é isso, né? Acho que a gente encerra por agora essa atividade. Tem mais uma, né? Agora a gente já vai puxando para outra, voltada para a parte da discussão das associações, né? E com outras pessoas maravilhosas, falar um pouquinho sobre quais foram as 3 que a gente fez esse ano. E, bom, mais uma vez agradecer, gente. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação de vocês. Alô, volta. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom, gente, como o Alisson adiantou aí, a gente vai começar agora a atividade sobre regionais, associações regionais e coletivos, o panorama do ano. Eu vou, só para falar que, porque Alisson, tá saindo um pouco o som do teu ventilador. Ai, gente. Só lembrete de cada hora, assinem a lista de presença. Esse vídeo vai ficar gravado no nosso YouTube, então podem usar aí se vocês quiserem. As mentorias só vão até o dia 9, então quem quiser mentoria ainda corre para ver se tem a agenda do consultor. E é isso aí, vou trazer aqui para o palco os nossos ilustres convidados. Vou começar por ordem de chegada, tá? O Igor, o Márcio e a Clébia. E é isso, gente, boa atividade, eu volto depois. Valeu, gente. Dava até para manter o Rigon, né, na conversa, a gente fazer logo o apanhado e tal. Mas sacanagem, escravizar o Rigon por 2 horas. Né? Se fosse mudar, a gente tocava, mas assim, o Márcio já está aqui cumprindo muito bem a função de representante do ringue. Gente, muito boa tarde, né? Então vamos tocar o barco aí da nossa... acho que quase que é uma atividade tradicional todo ano que a gente faz de bate-papo dentro do Bootcamp sobre as associações. Acho que a gente até, ano passado, a gente conversou também sobre isso, ano retrasado, enfim. Então já tem um histórico. É um prazer receber vocês, né, todos amigos, parceiros, colegas, pessoas que brigaram horrores esse ano por um monte de coisa que aconteceu. Então a ideia agora dessa próxima hora é basicamente a gente fofocar, né? Não tem muito o que firular em relação a isso. Mas acho que vamos começar pelas apresentações, né? Então, eu vou começar, provavelmente, pela ordem de pessoas menos conhecidas para a comunidade daqui, né? Porque a Clébia hoje está como mentora do Developers, o Igor já deu passada por aqui, a gente já teve rolês aqui do pessoal da Bring. Então, começando pelo Márcio, né? E aí, Márcio, apresentações, fala um pouquinho de ti, fala um pouquinho do ringue. Vamos lá, né? Primeiro, agradecer, né, Alisson, o convite, enfim, saudar todo mundo aqui, obviamente na tua pessoa, saudar os meninos, né, que estão nos assistindo, os meninos dos 8 aos 88 anos de idade, na figura da Clébia, e deixando também um abraço para a Luana, saudar todas as mulheres que compõem essa nossa indústria, e que a gente espera que seja um volume cada vez maior, né? Muito prazer a quem não me conhece, meu nome é Márcio Filho, eu estou presidente da Ring, né, Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do estado do Rio de Janeiro. Para quem me conhece, eu também sou Márcio Filho, eu não troco o nome, né? Continua sendo Márcio Filho para todo mundo. E na verdade, eu empreendo no setor há 16 anos, enfim, tem uma empresa voltada ao que se chama hoje de jogos aplicados, né?
mas a gente antigamente falava em serious games, que é o termo mais estranho que se pode pensar para uma indústria que tem o entretenimento como base, né? E temos tentado ajudar a indústria a avançar, especialmente nesse último ano de tantas lutas, né? Que acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui. A Ring tem cumprido um papel, acho que junto aos associados, junto à realidade local, e obviamente ajudando a construir essa realidade nacional, que teve muita luta nacional durante esse ano. E acho que as regionais cumpriram um papel fundamental, né? Nesse sentido, agradecer o convite para esse bate-papo, Alisson, e deixar aqui meu abraço também ao Igor e à Kleber, para que eles também possam se apresentar. Massa. Vai, Igor. Fala um pouquinho de ti. Opa, e aí, pessoal, tudo bom? Queria saudar aqui os colegas aqui, o Márcio, eu tive o prazer de conhecer algumas vezes na PL, né? Transitando lá pelo Congresso. O Alisson tive o enorme prazer de conhecer também quando eu fui para Fortaleza, né? Eu só não conheço a Kleber, então, prazer, Kleber. Prazer, pessoal, eu sou o Igor, né? Eu vou ser o próximo presidente da Abring, né? Vou pegar a gestão 2023-2025. Muito feliz pela votação, pela confiança que o pessoal colocou em mim. E eu também empreendo na área. Eu tenho a Glitch Factory, né? Que é jogos voltados mais para o entretenimento, jogos autorais, né? E bom, estamos aí há muito tempo vendo os anseios do mercado e eu posso dizer aqui que a importância da associação, né, é de extrema importância, pronto, para as empresas, para que a gente possa avançar cada vez mais, né? E eu vou adorar bater esse papo com vocês. Saldo todo mundo, saldo todos que estão aqui, e assim como o Márcio, saldo as mulheres desenvolvedoras, saldo todo mundo. É isso aí, pessoal. Massa, Igor. E Kleber, você? Bom, vamos lá. Eu sou da comunidade Pong, né? Potiguar de Games, né? Do Rio Grande do Norte. Muitas lutas mesmo, né, Arison? Realmente, esse ano foi de muita briga. Então, estou aqui para falar, né, das nossas conquistas. Acho que esse ano a gente conquistou bastante coisa. E estou aqui para compartilhar com vocês, né, o que vocês acharem que vai contribuir, né, para o crescimento de vocês também. Legal. Gente, acho que começando um pouquinho, assim, eu vou tentar deixar as tretas mais do meio para o final, né? Então, 2022 para 2023, eu acho que foi um período de transição bastante interessante, né? Entre as associações regionais e tudo mais. A gente teve a consolidação de muitas coisas que a gente já estava tentando brigar fazia um tempo, né? Então, a gente teve a questão de mapeamento sendo melhor elaborados e melhor executados dentro das associações regionais. A gente teve a questão da comunicação com a Associação Brasileira acontecendo de forma mais fluida, né? Que era uma coisa que estava sendo buscado já fazia alguns anos. O Igor caiu. Ele primeiro sumiu da cadeira e depois ele caiu. Com medo que a queda dele tenha sido literal, mas vamos, né, em algum momento o Igor vai aparecer entre nós de novo. Então a gente teve um ano bastante interessante, né, nesse sentido de retomadas e de diálogos entre as próprias associações regionais e tal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, se a gente puder aprofundar um pouco nessa questão das retomadas das iniciativas, né? Algumas associações, elas tiveram, obviamente, acho que todo mundo teve um processo muito impactado aí até o finalzinho de 2021, né? Com principalmente a questão da pandemia e tal, isso foi melhorar ao longo de 2022. Mas para vocês, como que foi esse biênio? Né? Eu vou aumentar aí um pouquinho o escopo dessa discussão de 2023, mas como que foi o biênio para vocês nessa retomada e nesse posicionamento das associações regionais junto dos seus estados, junto dos seus ecossistemas? Acho que a gente pode começar, acho que pela Kleber, né? E aí a gente vai subindo e aguardando o Igor. Bom, 2021 realmente foi bem difícil, né, essa retomada. Eu costumo dizer que foi uma reconstrução, né? Todo mundo estava se reconstruindo.
fosse profissionalmente, pessoalmente, enfim. O pessoal estava... Quem sobreviveu à pandemia, sobreviveu com alguma sequela de alguma coisa, né? Ninguém saiu ileso, né? Então, a gente retomou, às vezes, alguns encontros ainda de máscara, enfim, mas foi um pouquinho devagar. 2022, aí 2022 foi acelerando, a gente participou de alguns eventos, conseguimos retomar os encontros bem mais intensificados, e 2023 também. O que foi diferente que a gente participou, eu estava até falando na última consultoria agora e falando o resultado para o pessoal, né? A gente fez o nosso último encontro agora no dia 16 de novembro, foi nosso aniversário. A gente costuma fazer recapitular, né, as coisas desde lá do início e principalmente, né, as nossas conquistas. E aí eu até brinquei, que eu falei, o ano passado a gente fez uma vaquinha, né, para fazer o nosso aniversário. Passou acho que umas 2 semanas, se a gente conseguiu R$100, foi muito. Esse ano, em 24 horas, a gente quase que ultrapassou a meta de 100. A gente, no final, tinha mais dinheiro do que o que a gente tinha pedido. Eu falei, gente, ou vocês entraram com muito dinheiro, ou estava disponível mesmo, né, para ajudar, ou realmente para mim foi um termômetro de que a galera realmente estava mais unida, né? 2023 eu senti o pessoal muito, mas muito mais unido. Surgiram editais, né, novos vou dizer assim, no mercado, né, porque foram vários editais. Então, eu acho que fortaleceu bastante, a gente começou a participar de mais eventos mostrando os jogos desenvolvidos pelo pessoal, então isso fortaleceu bastante. O pessoal deu muita entrevista, né? Então foi publicidade, né, para a galera, isso também impulsiona, isso também ajuda muito. Então, assim, a gente cresceu bastante, né, nesse sentido de desenvolver a quantidade de jogos. Então, o ano passado a gente participou do GoRN com 11 jogos, chorando, quase pedindo pelo amor de Deus para o povo ter jogo. Esse ano a gente tinha 21, já quase barrando o pessoal para não colocar mais jogo, porque não tinha mais espaço, né? Então você vê, em um ano a gente quase que dobrou, né, de jogos, né? Então fizemos muito mais game jams, né? O ano passado a gente fez praticamente só a global no início do ano, a Game Jam Plus no final. O ano passado a gente ainda fez a Pong, né? Game Jam Pong, né? Porque o pessoal estava reclamando muito por Game Jam, a gente fez. Esse ano a gente fez umas 4 Game Jams, então eu acredito até que o resultado dessa quantidade de jogos tenha sido por isso. E a gente tem trabalhado mais nessa questão do pessoal amadurecer, profissionalizar. Não é fazer jogo por jogo, é fazer jogo para vender, é sua profissão. Se você escolheu a profissão de game dev, é sua profissão. Então, você precisa aprender a parte de gestão. Então, a gente fez oficina para participar de edital. Então, a gente fez todo um trabalho, sabe? Eu acho que foi mesmo de profissional. Eu acho que o ano passado a pessoa se reconstruiu e esse ano está bem mais forte. Assim, um resumão, né, do nosso biênio. Bem legal, sabe? Márcio, aí no ringue, como que foi essa... Aí, para contextualizar o Igor, que acabou de voltar, a pergunta que a gente estava fazendo era um pouco sobre essa retomada das associações, né? Então, a gente, obviamente, vai falar bastante de 2023, mas não dá para negar que 2022, 2023 foi um bloco meio junto de processos de rearranjo das comunidades, esse tipo de coisa. Então, a gente está fazendo meio com uma retrospectiva ultra rápida aí sobre esse período, como que vocês observam que aconteceu na comunidade, como que elas se desenvolveram, enfim, como que vocês sentem que rolou aí nos ecossistemas de cada um, né? Então, Márcio, por favor. Esse biênio, né, Alisson, ele é um biênio muito interessante para a Ring, porque, na verdade, é um biênio da sua formalização, né? A Ring, ela existe como um coletivo que reúne os desenvolvedores aqui no Rio de Janeiro desde 2015, né?
quando realiza ali seus primeiros encontros e tal, mas ela tinha essa característica de ser tão somente um coletivo, de ainda não estar formalizada, né? E a formalização, acho que foi um passo absolutamente fundamental aqui, né? Porque ela, na verdade, constrói para a gente as bases necessárias para que a gente pudesse fazer as brigas que estariam para vir nesse ano, né? A gente ali no final de 2021, né, o segundo semestre de 2021, a gente começa a entender o que estava vindo pela frente, né? A percepção muito clara do cenário adverso, que era a gente ter um governo que, naquele momento, né, o governo federal era um governo que não entendia o setor de jogos, não entendia o setor da cultura de uma maneira geral, também mesmo o setor de ciência, tecnologia e inovação, como uma prioridade de investimentos, né? Um governo, na verdade, muito focado no processo de desinvestimento público, né? Numa lógica mais liberal, neoliberal, enfim. E eu aqui não estou fazendo julgamento de valor, não, viu? É somente recontando a história do que todo mundo pode assistir aí pelos jornais. Eu não tenho absolutamente nenhum problema em relação a isso. Eu estou somente narrando o que eles narravam, né? O desejo de privatização, enfim, de fato de desfazimento, né, dessa estrutura pública de investimento. E, obviamente, quando a gente fala do setor da cultura, quando a gente fala do setor da ciência, tecnologia e inovação, são dois setores que demandam, né, o Estado como indutor desse processo de desenvolvimento. O que nos colocou, naquele momento, de frente a um cenário muito claro, né? Nós precisávamos estar organizados, institucionalizados, para poder se colocar como um setor da economia, né? Não somente como aquilo que é uma característica nossa, né? Nenhum de nós aqui tem muito mais do que 40 anos, e quando a gente fala dos presidentes da República, dos ministros de Estado, são tipicamente homens e mulheres de mais de 60, né? São pessoas que não conviveram com o game na sua proximidade. Quando muito, tem a imagem do game como algo que atrapalhou seus filhos a passarem de ano, ou que faz com que os seus netos não lidem com eles quando eles chegam para visitar a casa do neto ou do filho. Então a gente vive ainda, isso vai mudar com o tempo, porque a nossa geração em algum momento será a geração que presidirá o país, que será, né, titular dos ministérios, enfim. Mas, de uma maneira geral, a gente ainda tem uma característica que é uma característica de preconceito mesmo, né? De um desentendimento sobre aquilo que a gente faz, achando que é tão somente brincadeira. É claro que é brincadeira, é claro que é diversão, dizia lá o Satoru Iwata, game é diversão, depois qualquer outra coisa, né? Mas ele é fundamentalmente também um setor da economia, né? Um setor que gera emprego, que gera soft power, que gera capacidade de investimento, que gera uma capacidade de ultrapassar as fronteiras. Então, nesse sentido, a gente percebeu, né, a necessidade de institucionalizar a ring, então de formalizá-la, de fato. E a partir daí, o segundo semestre de 2021 foi um semestre dedicado ao processo de construção do novo estatuto que a gente tem a maior alegria de ver sendo replicado em vários estados do país, né, ou servindo de base, na verdade, para vários estados do país, e aqui também deixar o nosso reconhecimento a outras associações que também já estavam formalizadas, especialmente a do Ceará aqui também, reconhecer também a turma da Jogos lá do Rio Grande do Sul, que também nos inspirou com seus próprios estatutos, né, a poder construir o nosso, e ver que a gente continuadamente vem desenvolvendo novas ferramentas, estruturas, né, de governança para poder melhorar o processo de gestão das próprias regionais, né? Então, nesse sentido, assim, um conjunto de anos muito importante, final de 21 para a estruturação do estatuto, o início do primeiro semestre, né, o primeiro semestre de 2022, para debate mesmo desse estatuto, fizemos uma série de ações públicas, de convidar a sociedade, a comunidade para debater isso, para que, de fato, em julho de 22 a gente pudesse ter a eleição dessa primeira diretoria institucionalizada. Me deram a alegria, né, e a honra e a responsabilidade gigantesca de presidir a associação nesse seu primeiro ciclo institucional, e a gente, de fato, a partir do segundo semestre de 22, fazer um trabalho muito grande de mapeamento do que era o setor aqui no Rio de Janeiro, o encaminhamento do que seriam as necessidades daquilo que, de fato, os desenvolvedores precisavam, né, ou entendiam como oportuno, para que a gente pudesse entrar para 23, onde eu não vou fazer grandes comentários, mas foi esse ano de muita batalha e muita conquista, né? Então, de fato, um biênio fundamental para a Ring, né? Onde eu entendo, a gente constrói um novo andar, né? Desse prédio que está continuamente subindo de altura. A gente construiu um novo andar, eu diria um andar que alicerça as nossas estruturas para a sequência, né? Então, um biênio aí bem importante. Massa. Bem legal. E é um processo realmente de trabalhar em cima das bases que foram construídas pelas associações que já estavam. Enfim, o Ring está desde o começo das discussões, mas, de fato, ele teve esse tempo aí para maturar e se estabelecer enquanto associação, então é bem interessante ver esse processo acontecendo. Queria só fazer um comentário totalmente nada a ver, mas hoje de manhã eu só lembrei de ti na conversa que eu estava mediando com o Alessandro da Exola, que em determinado momento a conversa era sobre diversidade dos ecossistemas de jogos,
em determinado momento, ele puxou o gancho sobre a questão dos desenvolvedores do sul global terem problemas relacionados a entendimento de determinadas características dos jogos quanto produto e ser uma região que trabalhava muito baseada no outsourcing, no co-desenvolvimento, né, com uma aptidão técnica, mas sem necessariamente transferência de inteligência e tecnologia. Aí depois a gente já meteu a questão de desigualdade dos meios de produção e foi uma conversa bem interessante. Assista depois, a conversa com a Alessandra foi muito boa, foi o rolê que rolou aqui no Bootcamp às 11 da manhã. Vou retomar, pode ficar tranquilo que eu vou assistir com o bico do velhinho barbudo do lado. Aí você descobre qual é o velhinho barbudo, mas todo mundo entendeu. Igor, como que foi aí na Brink também? Eu sei que foi um ano foram 2 anos, né, de muita coisa acontecendo. Mas fala um pouquinho pra gente. Claro. Gostaria de ressaltar que a história da Ring e da Bring é muito parecida, tanto em questão de estatuto, assim, e a linha de raciocínio que a gente foi seguindo, né? Eu queria muito, de novo, saudar vocês, assim, que foi, tipo assim, para nós, pelo menos para mim, foi um crescimento gigantesco conhecer vocês e, né, aplicar esse conhecimento que eu ando tendo com vocês ao longo do tempo, dentro da Bring e com os meus colegas, né, que são as empresas aqui de Brasília. Cara, esse biênio foi importante para a gente por causa disso, foi a gente formalizar o estatuto, organizar se organizar como diretoria, né, e fazer pontes com o governo, pontes com empresas, para a gente sempre poder melhorar da melhor forma possível. Foi um ano bom também, comparado, vamos lá, de 2022 para 2023, a gente subiu 10 associados, isso foi muito bom, assim, né? Falando de um ano muito importante, eu digo 2022, 2023, a gente subiu quase 10 associados, né? E foi um ano também que a gente participou de muito evento bacana, né? Um foi o Nova Summit, depois foi a Sebrae Nova. Eu lembro que a última vez que eu me encontrei com você, Alisson, com o pessoal aí da Ascend, eu tinha comentado que a gente estava começando a criar pontes para ter uma abertura melhor com o Sebrae. Estava tendo as conversas e tal, e essas conversas estão sendo frutíferas, entendeu? A gente participou de alguns eventos, inclusive a própria Game Jam Plus foi dentro do evento do Sebrae Nova, então foi muito bacana, né? Que consolidou a parceria com eles, assim, né? E, ao meu ver, uma das coisas mais significativas, assim... também tivemos lançamento de muitos jogos, né? Teve em torno de 25 jogos lançados só esse ano. Foi um marco muito bacana. Eu vou destacar 2 aqui, né? O Relic Hunters, da Rogue Snail, do meu amigo Venturelli, e o Water Duck, da Cis Studio, do Felipe Dantas, né? Então, são 2 jogos que, assim, para mim, são muito queridos, assim, claro que não menosprezando os outros, né, mas foi pelo sentido de que a minha empresa, junto com a deles, no mesmo ano, conseguimos pegar um investimento da Ancine em 2017. Então, foi toda uma questão de treinamento que a gente teve antes da Bring ser reconhecida como associação, né? Vale ressaltar que antes da Bring ser uma associação, a gente era a Bring, a gente tinha vários eventos para mostrar a Mostra Bring, né, para mostrar os joguinhos da galera, né, em parceria com o IESB, era muito bacana, assim, né. Deixo meu agradecimento à galera da Behold Studios, como sempre, né, Saulo, Hugo, toda a galera da Behold. Mas isso foi um fato importante, porque, como eu falei, foram jogos que nós nos reunimos para dar feedbacks na apresentação um do outro, e nesse ano de 2017 foi que a gente conseguiu trazer 2,5 milhões da Ancine para o DF. Graças ao Engineer House, claro, acredito que alguns de vocês conheçam a iniciativa da Engineer House, foi uma das, assim, eu digo como empresa, foi uma das melhores iniciativas que já teve, né? Espero de coração e que volte, vamos tentar brigar para isso, né? Espero que volte de verdade. O sonho está aí. Mas, no geral, neste ano em específico, foi onde a gente viu que a Bring mais se estruturou, mais teve evento, mais se organizou, né? E na época que eu entrei também, eu cheguei para
aplicar uma diretoria de dados, assim, né? Ter uma cultura mais data-driven na Bring, né? Quando eu entrei uns meses atrás. Espero continuar com isso para a gente sempre coletar dados dos nossos associados, dados do mercado e saber direcionar as empresas para o melhor caminho possível. E, de novo, vale ressaltar que esse foi o ano né, que a gente teve toda a questão da pele dos games, né? O Márcio teve uma atuação incrível, né, de linha de frente com a PL. E, cara, foi assim, foi onde eu vi, e ainda dou uma reforçada no que foi falado, né, que realmente os políticos, né, que são muito mais velhos, né, quando 60, 70 anos, eles não têm muita noção do que são jogos, né? Eles podem ter mais noção do que é cinema, né? Que, né, a indústria do cinema tem o quê? 150 anos, assim? Então a galera sabe mais ou menos como funciona ali. Jogos têm os seus 70 anos, 60, 70 anos, por aí, se a gente for parar para pegar um cálculo, assim. Então, não é uma coisa muito, assim, eles não conhecem muito como é que funciona a nossa indústria, assim, né? E isso pode gerar um erro de que a gente pode ser confundido com outras coisas que a gente não é. Então, foi muito importante essa junção das associações para ir no Congresso, para explicar para os senadores o que é, de fato, o desenvolvimento de jogos. Cara, eu fiquei muito, muito feliz assim, com o resultado que a gente teve e o que a gente vem tendo até então. Então, com relação a isso, eu fico muito satisfeito com o que a Bring alcançou ao longo desses anos. Massa, Igor. Massa. Eu vou pegar exatamente esse gancho do PL, né? A gente não vai ter como destrinchar toda a saga que foi, no final das contas, né? Porque, enfim, não temos horas o suficiente dentro deste dia para a gente destrinchar todo o rolê, mas eu vou pegar exatamente esse gancho sobre a questão do que o PL ele significou para as associações regionais, né? Foi o primeiro momento onde a gente efetivamente precisou se posicionar enquanto coletivo e gerar uma articulação coordenada, seja no nível, enfim, obviamente no nível federal, né? Mas também dentro das suas próprias bases, dentro dos seus próprios ecossistemas. E aí eu queria saber um pouco de vocês, como que vocês sentiram, assim, qual foi o feeling durante esse processo de como esse negócio do PL impactou os ecossistemas de vocês? Então, no sentido do engajamento da comunidade, no sentido de como que a galera estava colando ou não nas iniciativas, as discussões que aconteceram, então, assim, o nível de politização que a galera teve que assumir ou não, as discrepâncias, né, naquela perspectiva, enfim, eu vou até falar já no caso do Ceará muito rápido, que a gente teve uma percepção, por exemplo, de que havia realmente uma bifurcação ideológica quando a gente está falando sobre o que estava dentro dos canais, etc., que desenvolvedores de jogos estavam indo para um lado entendendo uma determinada perspectiva, e esportes, por exemplo, estava indo por outra, né? Então, a gente percebeu isso de forma muito clara. E aí eu queria saber de vocês como é que foi esse rolê. Acho que a gente pode seguir pela ordem Márcio, Clébia e depois Igor em relação a isso. E aí, Márcio, como é que foi? A gente aqui, assim, primeiro, reconhecer que esse foi um momento, Alisson, eu gosto de dizer que, às vezes, a diversidade ela é importante para criar unidade, né? Independente, veja, tem vários vieses ideológicos possíveis, né? Há os desenvolvedores que acham que o Estado não tem que estar presente nesse nosso meio, há os que acham que tem que estar, há os de direita, há os de esquerda, há os de centro. Tem toda a coloração possível para esse processo, né? Mas quando o bicho-papão para de frente para a gente, meu irmão, você tem duas decisões. O outro sai no cacete com ele, ou você corre. Não tem possibilidade de fazer um meio de caminho. Eu vou correr um pouco, eu vou lá dar um abraço nele mais ou menos. Não, meu irmão, tá posta o cenário, e aí tu faz o quê? Vai para onde? Né? E foi muito curioso de ver como é que a gente conseguiu criar uma unidade, que eu diria até nacional, em relação ao entorno do tema, né? Uma ou outra discordância aqui ou ali, às vezes no lidar com as figuras políticas, né? Então, em algum momento, a gente dizia lá, olha, o projeto de lei do deputado Kim Kataguiri. Mas não era para criticar o Kim Kataguiri especificamente, era para dizer
ser correto, né, com a autoria da lei. Ele foi o autor da lei inicial, né, do formato inicial da proposta de lei. Então, ninguém estava falando isso para criticar o Kim, especificamente. Então, às vezes, um ou outro fã, né, que a gente tem essa coisa aqui meio doida, fã de político, diz, não, mas vocês estão criticando o Kim, vocês já falaram com ele. Não, não era uma questão de criticar o Kim, era criticar o projeto de lei. Né? É um projeto de lei que tem ainda, né, porque, enfim, vale ressaltar. Ih, rapaz. A barreira para ver se a gente consegue o tempo e as coisas, até falar um pouco mais sobre isso no final, para reformar o projeto, né? Mas ele continua sendo lá um projeto de lei com os mesmos problemas que a gente viu antes. Então, o que a gente conseguiu, Alisson, que eu acho que assim, é o grande prêmio desse processo, eu diria, né? É criar uma consciência política nas pessoas. Não se trata de consciência partidária, se trata de consciência política, né? Do posicionamento de que nós, enquanto agentes, cidadãos e, portanto, agentes políticos, que vivemos na polis, né? Vivemos na cidade, na comunidade, no conjunto das pessoas que estão em sociedade, eu acho que a gente conseguiu ativar um processo muito importante. Muita gente não sabia o que era um PL, muita gente não tinha ideia de como é que era o trâmite disso, e eu acho que o fato de ser o nosso tema, de ser aquilo que a gente gosta, que a gente é apaixonado por fazer, porque para trabalhar nesse setor só sendo apaixonado mesmo, né, os ciclos, as pessoas acham que é divertido, né? É divertido que a gente ama fazer, mas é muito trabalhoso, né? Enfim, tem muito crunch no processo, tem muita noite virada, né? Enfim, as coisas meio para além da saúde humana. Mas, de fato, assim, acho que é um processo de educação política muito importante, que é continuado, ele não acabou, né? Ele vai permanecer acontecendo. E o que eu senti da comunidade, não só aqui, né? Porque, de alguma maneira, acabei ocupando uma posição que me permitiu fluir, né, entre as regionais, enfim, ir para os eventos e ser reconhecido. Porra, foi você que fez o discurso lá no Senado, essas coisas todas. Dá para perceber como é que as pessoas, de fato, estão atentas, né? Eu acho que a gente, de fato, conseguiu criar um sentimento de pertencimento. Né? As pessoas se entenderam como pertencentes a um grupo, a uma camada da sociedade que, como tal, deve estar organizada e atenta, porque o preço, dizia lá o brocardo antigo, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Né? Então, ou a gente, de fato, permanece organizado, vendo o que está acontecendo, ou então a gente vai ser engolido por quem está organizado. Ou, como Sócrates dizia, quem não gosta de política será governado por quem gosta. Né? Então, a gente tem que estar, de fato, atento. E o que deu para perceber, o sentimento aqui, quanto, enfim, nos lugares que eu pude estar, realmente, assim, de uma iluminação. As pessoas parecem que se iluminaram para entender, né? Quando a gente jogasse um facho de luz numa área escura que ninguém nunca tinha visto, então é assim, então eu posso participar, então eu posso fazer pressão, então eu posso falar sobre o assunto, então eu posso me apropriar, eu posso cobrar o político. Então é assim que é. Que legal, né? Então acho que essa sensação que ficou para mim, assim, até agora, né? Até o presente, até este capítulo da história. Tipo, uma história bem longa para trás, uma história bem longa que vai vir ainda. Kleber, como que foi aí? Como que tu sente? Assim, a gente sabe que tiveram várias movimentações coletivas, né? A gente teve as necessidades de assinaturas, esse tipo de coisa e tal, o pessoal tentando engajar a galera sobre o tema. Isso chegou de alguma forma na comunidade do Pong? Chegou sim, como o Márcio falou, realmente parece que o pessoal decidiu mesmo aprender política. E mesmo quem não gostava, começou, e uma coisa que uma fala que o Márcio falou que eu achei bem interessante, que é o que eu também gosto de falar, não é partido, gente, é para todos nós, não é questão de ser direita, esquerda, centro, enfim. Aqui é dividido em vermelho e verde. No interior você já vê as casinhas todas, o pessoal coloca uma bandeirinha da cor, é impressionante. Então, assim, não é questão de partido, é questão que é para todos nós, né? Então, eu acho que o pessoal amadureceu bastante. O pessoal, inclusive, vou dizer aqui da prefeitura, que foi o que a gente teve mais proximidade, né, nesses momentos, tiveram alguns encontros marcados por eles. Nós conseguimos juntar uma comunidade que foi na Funcart aqui, né, para conversar e falar sobre o setor. Coisa que, gente, para a gente conseguir 5 pessoas para representar, era uma novela.
Quando a gente menos esperou, tinha umas 15 pessoas. A gente, não pode entrar todo mundo. Então, parece que o pessoal realmente estava se sentindo esse pertencimento, sabe, Márcio? Foi muito legal. O pessoal começou a fazer documentos, né? Todo mundo junto, a gente colocava o link lá. Gente, fizeram um grupo no WhatsApp, pra você ter uma ideia. Fizeram um grupo no WhatsApp para conversar sobre tudo, sobre as leis, enfim. Então, eu acho que foi muito amadurecimento. Eu senti que a comunidade amadureceu bastante nesse sentido. Muita gente não sabia seus direitos, seus deveres, não sabia nem os quinais que utilizava, né, que tinha que usar, pelo que brigar, enfim. Então, foi muito legal. Teve uma live, nas primeiras lives que ainda estavam construindo a questão da Lei Paulo Gustavo, e de uma hora para outra, quando a gente olhou, tinha mais de 50 pessoas, né? E aí eu me lembro que uma pessoa lá da secretaria falou assim, gente, esse povo todo dia desenvolve jogo. Para vocês terem ideia, a gente ainda não tem, a gente está em construção, porque a gente foi lá e disse, ei, aqui tem game dev. Tinha de cinema, de artesanato, de várias outras coisas, de teatro, mas não tem de jogos. E aí ele disse, a gente não sabia que não existia. Eu disse, como você que não sabia? Mas a gente não tinha o volume de pessoas que ia para as reuniões, né? Então, geralmente era o Tiago, era o Narto, ou era o Vitor, era assim. Então, como o pessoal diz, uma durinha só não faz verão, né? Então, agora que o pessoal começou e a gente começou a incentivar, e, gente, nas lives ia muita gente, nós conseguimos fazer uma oficina, que o pessoal participou da live de tirar dúvidas, como eu falei, o pessoal fez esse documento online, dividiu lá o link, todo mundo construiu, gente, foi muito bonito de ver, o pessoal construindo para reclamar, olha, a linha tal está errada, o jogo é isso, não é isso, enfim, foi muito legal, eles mesmos começarem a ver como é o trabalho deles e dizer assim, não, isso não é jogo, e falar sobre, né? Então, foi muito legal, eu acho que teve um amadurecimento muito grande, foi bonito de ver, sabe? Foi uma briga bonita de ver. Massa, Kleber, massa. Igor, como que foi para vocês que estavam literalmente no centro da treta, né? Então, era dentro das divisões aí do que estava sendo feito, vocês literalmente estavam aí no centro, utilizando aí de todas as estratégias possíveis e imagináveis para conseguir marcar reunião, para conseguir puxar apoio, para conseguir fazer todo esse processo. Eu acho que mais do que o impacto em si, mas como que foi estar nessa situação, assim, de vocês, eu acho que não é uma coisa que vocês estavam muito esperando, do tipo, beleza, de repente vamos ter que acampar lá no Senado e tal, por causa dessa treta. Então, como que foi esse processo para vocês? Acho que principalmente esses meses aí que sucederam, a gente teve um período aí entre maio e agosto, que foi bem punk, né? Não que antes ou depois não tivesse sido, mas foi um período bem punk. Como que foi aí para vocês nessa perspectiva do PL especificamente? Cara, ótima pergunta. Eu vou botar duas perspectivas aqui em jogo. Primeiro, a minha, e depois a da galera daqui de Brasília como um todo, né? No meu caso, foi um caso até engraçado, porque eu trabalhei no Senado há muito tempo, né? Eu trabalhei por 5 anos no Senado, né? Então, eu entendia muito do que acontecia ali dentro, né? Tipo, como era o método de trabalho, como era por dentro, como funcionava, né? Aí, o que aconteceu? Antes de eu sair do Senado de fato, né? Eu já estava quase para sair, por N motivos, né? A gente pode até conversar depois. Aí, o que acontece? Eu tinha meu chefe, que na época era o senhor Irajá, né? Então, quando eu saí... Essa é uma das reviravoltas mais maravilhosas dessa história, cara. Aquela dormindo com o inimigo, sabe aquele filme hollywoodiano? Dormindo com o inimigo.
Isso é muito maravilhoso, Igor. Segue. Márcio, você não está entendendo como... Não, o Igor voltou para assombrar. Assim, o Igor voltou para assombrar e ainda veio a Damares atrás. Mas enfim, continua. Meu Deus, essa da Damares foi sensacional também. Mas, cara, vamos lá. Quando eu saí do Senado, um mês depois, né, em maio, em junho, que começou a nos articularmos para ir contra a PL, né, que já tinha chegado no Senado, foi bem na que eu saí e eu falei, cara, o redator, eu conheço o relator desse projeto. Então, pô, se a gente for trocar uma ideia, eu realmente fui muito confiante com a galera, falando, vamos trocar uma ideia aqui, para a gente só botar alguns parágrafos aqui, né, para que faça sentido na indústria como um todo. No final das contas, não foi uma conversa muito... Tipo assim, não teve uma conversa, né? E ainda teve uma desculpa dizendo que, tipo, o presidente está me chamando ali, eu vou ter que ir embora. Então, eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus do céu. Eu não estou acreditando, na hora que eu pensei, eu não estou acreditando que... Tipo, eu achava que ia dar certo por algum motivo e não deu. E eu não estou achando que essa foi a desculpa para tentar desviar o assunto, né? E foi aí que foi um divisor de águas para mim, Igor, né, que estava literalmente dos dois lados da moeda, né? Eu até sofri um pouco pelos meus colegas de trabalho no Senado na época, dizendo que eu não era uma pessoa grata. Eu falava, cara, grato? Como assim? Eu estou lutando pelo que eu acredito, pelos meus princípios, pelo mercado que eu faço parte. Como eu não estou sendo grato, entende? Então, tipo assim, isso foi uma chateação muito grande para mim nesse sentido, né? Então, logo após que nós ficamos indo no Senado com a galera, né, da Helgov, da AbleGamers, era mais assim, no meu caso, eu tentava ir o máximo de dias possíveis, né, de 2, 3 vezes por semana eu estava batendo ponto lá, e o trabalho era mais ou menos você ir na sala dos senadores, era de praxe, você ia na sala dos senadores, o pessoal do Helgov arrumava as reuniões, arrumava os encontros, e nós íamos nos senadores para conversar, para explicar por que, tipo assim, o PL não estava certo, o que estava de errado, né? Claro que teve um jabuti muito grande no meio, né, que ocasionou essa briga, mas basicamente era entrar na sala dos senadores e explicar. Alguns recebiam a gente super bem, né? Era bem legal, assim, sabe? Outros não entendiam absolutamente nada do que a gente estava falando. Eu recebi muito questionamento falando, mas dá para ganhar dinheiro com o jogo? Como assim? Né? Então, era sempre um discurso diferente, era sempre adequar o discurso para aquele tipo de senador ali, sabe? E tem outros que realmente não queriam ajudar muito, né? Já estava sabendo do que estava acontecendo, não queria ajudar muito, então sempre empurrava, deixa aqui que a gente vai dar uma lida e depois a gente dá uma resposta, sabe? Então foram meses muito, assim, na volta a gente compra, né, Igor? Você passa com a mãe em frente à vitrine. Não, na volta a gente compra, filho. Aí nunca voltamos. Eu tenho loja do shopping que eu nunca passei. A loja fechou e eu não voltei. Fica aqui o protesto. A loja fechou, não dá mais. Acabou. Exatamente isso, o Márcio. E você pegou muito bem um pouco, no tempo que você veio para cá, para Brasília, né? Você pegou um pouco disso, né? Como né? Essa conversa, esse desgaste, né, algumas coisas, e uma coisa interessante que vale a pena dizer aqui, que as coisas no meio político mudam muito rápido, gente. Tipo, num dia a gente dorme com o coração quente, assim, dizendo, putz, que trabalho legal que a gente fez. Aí no outro dia, 7h30 da manhã, aconteceu isso, o senador fez aquilo, mudou tudo, mudou o panorama, vem para cá, tal hora. Então as coisas mudam muito rápido, né? Então, foi essa toda, pelo menos no que a gente participou aqui, essa era a saga toda semana, assim, né? Toda semana. E cara, uma coisa que é muito importante, assim, que o Márcio jogou a bola aqui, vale a pena dar uma cortada, que é o seguinte. Realmente a gente precisa ter conhecimento de técnicas legislativas e regimento interno das casas, né? Para a gente saber como de fato os trâmites de projeto de lei, é importante a gente ter,
né? E como funciona o regimento também das duas casas, para a gente entender como o jogo político funciona. Claro que, tipo assim, o jogo político na teoria é muito bom, é muito bem explicado, mas na prática, às vezes, por questões, né, que não segue esse rito. Muita coisa acontece no meio tempo que esse rito não é seguido. O Senado oferece muitos cursos de graça sobre técnicas legislativas, né? Vale até a pena falar, né? E é muito bom aprender isso para não sermos ludibriados por esses ritos que nem sempre é seguido dentro da casa. Então, precisamos... O que mais me deixa orgulhoso é que, assim, foi a participação, né, das empresas, das associações, da indústria como um todo, no meio político, e eu fiquei muito feliz que tem muita gente, assim, muita galera que tem muito conhecimento, né? E é muito bom isso ser colocado em pauta, né? Porque se isso não acontecer, se esse protagonismo do mercado não acontecer, vão chegar pessoas que não entendem de como funciona e vão falar coisas que são inverdades, né? Então, no geral, eu, assim, foi uma reviravolta muito bacana na minha vida, assim. Eu imaginei que eu ia sair da política para sempre na minha vida, mas isso não aconteceu. Mas eu fico feliz de ter conhecido pessoas como vocês, né? E de estar lutando por algo que eu acredito que antes, e é um desabafo pessoal meu, que eu sentia que eu lutava por algo que não fazia tanto sentido assim. Hoje parece que tem um propósito. E esse senso de propósito é o que move, eu digo que é o que move qualquer pessoa sempre. Então é isso que eu tenho que... Esse é meu relato da Bring e eu como Igor com relação à PL. Profundo. Foi um senhor corre. Esse ano a gente teve, né, algumas brigas do nível que as regionais elas tiveram que meio que se juntar para comprar essa briga no nacional, que eu acho que foi o caso do PL, mas como a Cleber até estava pincelando quando eu estava comentando, né, a gente também teve algumas brigas que foram regionais, tipo, vieram do federal e desceram para os regionais e a gente teve que comprar elas individualmente, que foi o caso da LPG, né? No final das contas, foi uma situação que também criou muitas oportunidades de conscientização para o pessoal, também colocou eles dentro de um jogo que não estavam acostumados, né, principalmente porque a gente tem um histórico que até então era muito rarefeito em relação a editais de fomento, ou participação dentro de conselhos de cultura, esse tipo de coisa. Então, também acho que foi um momento muito, muito importante. E aí eu queria levar essa discussão para vocês sobre a perspectiva... acho que assim, vai ser uma perspectiva um pouco mais provocadora nesse contexto, né? A LPG, ela chegou muito com a ideia do tipo, cara, vai ter dinheiro para a gente finalmente fazer alguma coisa, né? E eu acho que independente de qualquer coisa, né, independente dos bons resultados que cada uma das associações ela teve, óbvio que para os desenvolvedores, principalmente para a galera que não está lidando diretamente com esse processo, sempre era uma coisa de esperar um pouco mais, né? Então, sei lá, precisamos aí de nossos 250 mil, R$500 mil para desenvolver o nosso joguinho, mas aparece, sei lá, R$500 mil é o valor que a prefeitura está dando para todos os projetos, tá ligado? É um negócio meio bizarro. Como que foi esse processo dentro das regionais de vocês, de primeiro você ter essa ideia do tipo, cara, Lei Paulo Gustavo, tá vindo alguma coisa, tá rolando um movimento legal. E aí depois você entrou em uma estrada esburacada para você começar a entender que do tipo, cara, esse processo é longo, esse processo ele é mais complexo, ele não é por causa da Lei Paulo Gustavo que você vai ficar, enfim, rico, vai desenvolver o jogo que você quer de imediato. Então, assim, como que foi esse processo da comunidade assimilar essa
essa questão da LPG como um trabalho coletivo que precisou ser desenvolvido e que, no final das contas, né, gerou todas essas questões, também gerou essas dores de cabeça, esses atritos e tal. Eu acho que dá para a gente começar por Márcio, né? A gente faz de novo Márcio, Cleve e Igor dentro desse rolê. Bom, assim, primeiro dizer, e até aproveitar, Alisson, ainda na conexão com o tema anterior, avisar, lembrar para quem já sabe e avisar para quem ainda não sabe. A próxima etapa da batalha da PL 2796, né, do PL, desculpa, 2796 de 2021, é uma audiência pública que a gente vai ter no Senado Federal na próxima segunda-feira. Então, eu quero pedir atenção redobrada de todo mundo, fiquem de olho nos grupos das regionais das quais vocês fazem parte, na páginas das regionais, né, nas redes sociais, porque na segunda-feira, dia 11 de dezembro, às 14 horas, nós vamos estar na Comissão de Educação do Senado Federal, Educação e Cultura do Senado Federal, para fazer mais uma audiência pública. Na verdade, esta sim uma audiência pública, né? A outra, em 20 de setembro, foi uma sessão temática, que é uma audiência pública no plenário da casa, né? Falamos lá sobre os auspícios de Rui Barbosa, né? Enfim, emérito senador e filólogo, advogado, jornalista, enfim, homem de múltiplos talentos, ainda da nova república, né? Daquele momento pós-império, enfim. Mas a gente, na verdade, pensando e trabalhando agora com a Comissão de Educação, a gente conseguiu retirar o caráter de urgência, levar para a Comissão de Educação para fazer o debate e conseguir instruir, quem sabe, né, um novo texto que retire o jabuti, né, deixa o jabuti na caixinha de jabuti, comendo alface, comendo as coisas que o jabuti come. Eu não tenho jabuti, mas imagino que ele come coisas assim, e que a gente possa, de fato, seguir com um projeto que diz respeito aos jogos. Então, é muito importante a gente estar de olho no dia 11/12, próxima segunda-feira, às 14 horas, vai ser transmitido pelo YouTube do Senado Federal. É bom todo mundo estar ligado, fica ligado nas redes, nos grupos, que a gente, obviamente, vai soltar muito esse link aí, para que a gente possa fazer audiência firme, reforçar a necessidade de um marco legal dos jogos, de verdade, né? Um verdadeiro marco legal dos jogos eletrônicos, que possa, de fato, cobrir as necessidades que o setor, de fato, tem. Isto tudo, na verdade, o Alisson, a gente faz uma conexão importante com as dinâmicas. Vocês me deem um minutinho, eu estou numa sala aqui, estão me ligando, só um minutinho. Perdoe-me, eu estou num coworking aqui, estou ligado para poder avisar da minha saída. Mas então, para finalizar e até para também liberar espaço para a sequência. Tudo acontece a partir da reunião das forças populares. Ou a gente se reúne e faz a coisa acontecer e age com a pressão popular sobre os governos, ou não acontece. E não foi diferente, né? Tal qual vocês estão vendo acontecer nessa briga, né, do Marco Legal dos Jogos, não foi diferente aqui no Rio, na Lei Paulo Gustavo. A gente, na verdade, começa a fundamentar o processo de institucionalização da RING baseado na Lei Aldir Blanc, né? Percebendo que a Aldir Blanc não olhava para o setor de jogos, porque, na verdade, do ponto de vista institucional, o setor de jogos não existia, né? Então, a gente, de fato, se preparou para encarar a Paulo Gustavo, né? Então, o processo de institucionalização, de achar os associados, de agrupar as pessoas, foi uma preparação para a luta que vinha na Paulo Gustavo. E quando a Paulo Gustavo chegou, a gente estava musculoso, né, para, de fato, encarar a briga que fosse necessária. Nesse sentido, articulamos reuniões presenciais com os principais gestores de cultura do Estado, né, tanto em nível estadual, e aí aqui, nominalmente, agradecer a secretária Daniele Barros, que é a nossa secretária estadual de Cultura e Economia Criativa aqui no Rio de Janeiro, que é um doce de pessoa, nos recebeu, foi pronta para poder fazer o nosso atendimento e que colocou o Rio de Janeiro no topo da lista de investimentos em volume proporcional, né, da Lei Paulo Gustavo em games no Brasil, né? O Estado do Rio de Janeiro teve mais de quase 13 milhões de reais investidos no universo total de investimento possível da ordem de 100 e poucos milhões de reais. Então foram mais de 10%, quase 15% de investimento do disponível para investir em audiovisual, voltado à produção de jogos eletrônicos, com projetos completos de 600 mil reais, com protótipos de 100 mil reais. Então, a gente, de fato, tem um arcabouço construído muito interessante. Além disso, a capital, né? E aqui também citar nominalmente o Eduardo Filgueiras, é o presidente da Rio Filme, né? Que é a empresa pública de audiovisual, né? Da capital aqui do Rio de Janeiro, e também o Maurício Hirata Filho, um agente público que acompanha o setor de jogos há muitos anos, quase 20, foi da Ancine, na época de Manuel Soares, quando fez lá os primeiros editais voltados a jogos eletrônicos. E em ambos os casos, o que é importante dizer é o seguinte: quando tinha reunião, a gente ia para poder lotar a sala do gestor.
Quando montaram consulta pública, a gente foi o segundo setor que mais enviou pedido para que tivesse apoio na consulta pública. Então, assim, o Rio de Janeiro conseguiu sair com um total da Paulo Gustavo beirando quase 20 milhões de reais entre governo estadual e os vários municípios. Nós estamos contemplando um projeto de quase uma centena de projetos, entre protótipos e jogos completos, e que, de fato, nos colocou numa perspectiva de futuro muito boa, né? A gente enxerga, é claro que tem muito para percorrer ainda, mas nós multiplicamos em muitas vezes, né, a quantidade de participantes dos editais anteriores que haviam acontecido, de outras linhas, obviamente que não da Paulo Gustavo, e de fato acho que botamos o pé, né? Isso fez com que a Rio Filme fizesse a primeira missão comercial oficial de empresas do Rio de Janeiro indo ao Big, por exemplo. A gente já tem uma conversa para poder, no ano que vem, não só repetir os editais que foram da Paulo Gustavo com recursos próprios, né, que não mais da Paulo Gustavo, mas também de lançar novas linhas de editais. A gente está olhando para novos realizadores, a gente está olhando para um edital de distribuição de jogos, né, que vai ser uma inovação para a gente aqui. Então, de fato, entender que não teve avanço do setor de jogos eletrônicos no mundo que não fosse hasteado, que não fosse baseado na interação do mercado com o poder público e com a academia. A gente não vai ser a revolução do mundo fazendo algo diferente do que todo mundo que deu certo fez. Então, o que a gente tem que se organizar para conseguir exercer sobre o poder público, sobre a sociedade, demonstrar o nosso papel, demonstrar o que a gente é diversão, mas é também cultura, é também ciência, tecnologia e inovação, é economia, é geração de emprego e renda, é segurança, né, em último degrau, quando a gente fala de empregabilidade, e a gente, de fato, precisa estar andando todo mundo de mão dada. Isso serve às regionais andando de mão dada, isso serve à sociedade andando de mão dada com essa capacidade produtiva, para que a gente consiga, não só com os resultados que teve com a Paulo Gustavo, mas que a gente consiga permanecer com um grau de investimento elevado, que pelo menos foi o caso aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um bom grau de investimento colocado, mas que de fato nos permita atravessar o horizonte aí e alcançar os lugares que a gente merece. Eu vou pedir desculpas, Alisson, Igor, Kleber, eu realmente tenho que me retirar. Quero deixar o meu abraço carinhoso à Loana, obviamente meu abraço também ao Alisson, ao Igor, a Kleber, dizer que a gente está sempre aqui à disposição, eu pessoalmente, a Ring, pedir a todo mundo que ainda não segue, ainda não está acompanhando o que a associação faz, Ring de Anel, né? Ring Dev RJ em todas as redes sociais. A gente está pronto lá para poder conversar, trocar ideia, experiência, enfim. Trocar ideias sobre os joguinhos que a gente está fazendo também, não é verdade? E se divertir e se unir para brigar também quando a gente precisar brigar em favor do nosso setor. Obrigado pelo convite, parabenizar todo mundo aqui presente. Obrigado, Alisson, parabéns pela condição. Valeu, Márcio. Valeu, tchau, tchau. A gente continua aqui nessa última rodadinha de perguntas, né? Também a gente já está 6 e pouquinho, tem mais uma atividade ainda. Então, Kleber, tu já tinha começado a falar um pouco sobre esse processo aí de LPG, né? Dessa questão das discussões e tudo mais. Como que foi essa condução, muito nesse sentido, né? Tipo, a gente perceber quais eram as reais oportunidades, quais coisas a gente poderia tocar, o processo burocrático que tem a ver com o processo de lançamento de um edital, como que foi esse processo, se quiser detalhar um pouquinho mais. Aqui muita gente não tinha experiência de participar de edital nenhum, né? Então foi muito, como é que eu vou dizer? O pessoal terminou se unindo, né? A gente pegou o Olavo, né, que é do estúdio Kraken, que ele já é bem... já tem bastante experiência na parte de editais públicos, e aí a gente fez uma oficina para o pessoal, como eu falei, fez um grupo no WhatsApp, fez os documentos para reclamarem, nós fizemos encontros presenciais, e aí a gente percebeu que também foi aquele start, sabe, para a área do empreendedorismo. Tinha muita gente que ainda nem sabia o que ia fazer. Estava fazendo o jogo por fazer e ainda, né, meio sem saber que sentido tomar. E aí a questão da Paulo Gustavo veio ajudar bastante nesse sentido. Os nossos valores são bem inferiores ao Ring, ao Rio de Janeiro. Nem se compara, vou nem dizer aqui. Mas... né, assim, já foi um grande avanço para a gente. Aqui, o pessoal de cinema consegue muito mais ainda, porque eles já estão trabalhando, né, nesse sentido há muito mais tempo do que a área de jogos.
A gente praticamente assim cresceu mais do ano passado para cá. Foi que o pessoal começou a participar mais. Como eu falei, antigamente ia só 2, 3 pessoas. E a gente sabe que volume, né? Se tiver um volume pequeno, o pessoal não considera tanto, né? Considera que é um volume grande de pessoas. Então, esse ano que a galera resolveu mesmo, como o pessoal diz, dar cara a tapa mesmo, de ir, né, atrás dos direitos, né, de lutar realmente. Então, o pessoal amadureceu muito, sabe, Aris? Muito, muito mesmo nessa questão. Ninguém sabia como fazer projeto, ninguém sabia fazer um jogo, mas não sabia como transformar em projeto. E aí a gente foi desenvolvendo, saiu o resultado hoje, então a gente ficou bem feliz com o resultado de que muitas das pessoas que participaram foram pessoas que participaram da oficinas, das discussões, que fizeram dos encontros, né? Então isso foi muito gratificante para a gente. Massa, Cleber. Aqui a gente teve uma situação bem legal também nesse sentido, né? A gente ainda não teve a análise de mérito, mas a gente já teve a análise de aceitabilidade dos projetos, a documental, esse tipo de coisa. E foi bastante positivo para a gente o fato de que todas as pessoas, todos os projetos, né, que a gente acompanhou diretamente, eles foram aprovados, né? E, curiosamente, os projetos que a gente não acompanhou não foram aprovados. Então, achei bem legal isso ter acontecido e mostra realmente a importância até da reunião da galera, do engajamento da comunidade. Aqui o canal do GDA ajudou bastante a fazer essa mobilização para todo mundo. A Ascend fez dentro da esfera dos seus próprios associados e tal. E aí, Igor, no caso de Brasília, como que foi esse processo de LPG? Né? Como que foi vocês terem que lidar com isso diretamente e tudo mais, considerando até que, enfim, verba proporcional e tal, é uma coisa meio caótica, considerando Brasília, né? Mas como que foi esse rolê para vocês aí? Legal, Alisson. No nosso caso, a gente não teve um valor, né, tipo assim, expressivo igual o Rio de Janeiro teve, né? Aliás, parabéns para o pessoal de lá. Mas, com relação a Brasília, nós tivemos uma participação bem assídua com relação a LPG, né? O que acontece? Quando a gente já está no prazo de mandar os projetos ainda, né? Vai finalizar dia 13 agora. E muito parecido com o que a Clébia falou, nós também, nesse processo, a gente fizemos grupos, estamos nos reunindo para mandar os projetos, até questão de diagramação de documento, a gente está ajudando um ao outro, né? Vale ressaltar, não é só como preenche aqui ou como preenche ali, né? Realmente tem todo um processo para todo mundo entregar direitinho, né? E se beneficiar com a lei. Com relação a quando saiu as linhas e tal, de edital, a gente teve um debate temático aqui no Museu Nacional, que a gente também nós fizemos um documento de quase 15 páginas, detalhando e dividindo como seria aproveitar melhor essa grana, quanto de dinheiro seria legal receber e como seria a divisão dessa grana, por exemplo. A gente cogitou tempo de empresa, né? Tipo de jogo, se é um jogo mais elaborado, se é um jogo simples, com uma duração menor. A gente separou vertical slice, protótipo, a gente separou tudo e botou o devido preço em cada linha né? Então, com relação à Bring, claro que essas sugestões que a gente fez, boa parte delas não foram acatadas, né? Mas aí vale a pena ressaltar uma coisa, que é uma opinião minha, né? Quem tem que decidir, não quem tem que decidir, não é essa palavra, vamos usar outra palavra, mas eu acho que os veteranos da indústria tinham que compor essa mesa para poder discutir essa questão de financiamento, sabe? Porque
Claro, a lei Paulo Gustavo, gente, por favor, não estou falando que a lei está péssima, horrível, não, a lei está ótima, deu um respiro para o mercado de games como um todo, né? Mas, assim, ainda falta, com relação a Brasília, nós fizemos essa participação, participamos do debate, falamos ali, né, sobre as nossas, um pouco sobre a nossa realidade aqui no Distrito Federal, um pouco das demandas, mas independente, a gente entregou essa documentação, né, foi bem legal, assim, foi elaborado por todo mundo aqui. Então, assim, é um respiro, mas ainda falta ajustar uns detalhes aqui, outro ali, de colaboração também, para a gente ter um negócio mais conciso, né? De novo, não estou reclamando, tá? Realmente, em questão de fazer o projeto, tá todo mundo se ajudando, é legal, mas vale a pena ressaltar que essa conversa, essa participação é importante para que mais pessoas tenham conhecimento de como funciona o desenvolvimento de um jogo, um projeto em si como um todo, diferencial de protótipo, de tempo de empresa e por aí vai. É basicamente isso, em relação a Brasília. Legal, Igor. Gente, já estamos aí nos aproximando dos finalmente, né, da atividade. Então, queria agradecer a presença de vocês, tá? Foi muito legal a gente poder bater esse papo. É triste, só que toda conversa que a gente começa para tocar de regionais, assim, numa hora só não dá certo, né? Tipo, a gente tem que estender essa conversa para mais tempo, porque tem muito assunto, né? Se deixasse, a gente ficava aí um bom tempo. Igor, quando estava aqui em Fortaleza, a gente, não, vamos fazer 1 horinha de conversa, deu, tipo, sei lá, 2h30 de rolê, assim. Durou várias horas. Tipo isso. Então, assim, agradecer muito a presença de vocês, né? Já deixar aí o convite para as próximas, porque teremos outras iniciativas e a gente vai estar puxando. E, né, perguntar, enfim, uma última palavra aí de vocês para se despedir e tudo mais. Então, acho que dá para começar pela Kleber. Bom, vou pedir para seguir, né, a nossa comunidade, pong.rn, né, lá no Linktree tem todas as nossas redes, tem um joguinho do pessoal, da galera, ainda dá para marcar alguma consultoria aí, né, no programa, estou como consultora na parte de desenvolvimento aí de comunidades, a parte gerencial, a parte de eventos, então quem quiser marca aí 1 horinha, até o dia 9, né? Até o dia 9, né, Alisson, que tá podendo. Então, ainda tem 1 horinha ou outra aí. Isso. Muito obrigada pelo convite, sempre é muito bom estar aqui. Ano passado também estava, né? No meio de um evento, eu me lembro que eu estava no meio de um evento, eu parei para participar, porque sempre é muito bom conversar com vocês. Estou à disposição aí do que precisarem. Obrigado, Kleber. Esse negócio de ir no meio de evento é engraçado, assim, a mesa agora da manhã, né, das 11 horas lá com o Alessandro tá na atividade da Jogos durante o dia de hoje, então vocês até deram uma olhada no Instagram da Jogos e tudo mais, tá lá e tá rolando oficina. Então eu tava falando para ele que ele conseguiu bater o recorde de estar em 2 atividades de Sebrae diferentes ao mesmo tempo, né? Porque ele tava lá fazendo atividade na frente da logo do Sebrae do Rio Grande do Sul. Mas é isso. Mesmo. Próxima vez a gente faz o Bootcamp da Diversidade com o GoRN. Aí a gente consegue. Eu acho muito bom, viu? Acho muito bom. Igor, e você, cara? Palavras finais aí desse momentinho. Eu gostaria de agradecer novamente o convite de revê-lo, Alisson, né? A Luana também, de trocar uma ideia com ela, de rever o Márcio, de conhecer a Kleber, é muito prazer, tá? Com relação, quem quiser seguir a Bring, é mais fácil colocar Bring, imagina Ring, só que bota um B no começo, que você vai achar. Se botar a Bring vai ser um pouco complicado, porque se jogar no Google vai aparecer a Brink, né? Então tem essa confusão, tem isso. Então, galera, é isso. Sigam lá, Bring Dev, contem com a gente. E muito obrigado pelo bate-papo, pela conversa, e contem comigo sempre, né? Tô pegando aí uma gestão nova aí e, cara, espero falar com vocês mais vezes e estou na torcida para que dê tudo certo, né? Tudo certo pra gente.
Feliz Ano Novo, galera. Feliz Natal, Valeu. se a gente não conversar. E Verdade. beijo. Feliz Tchau, Natal, tchau, feliz Ano Igor. Novo, Valeu. verdade. Valeu, Cléber. Ei, Luana, um Louco abraço essa. também. Muito obrigada aí pelo convite, viu? Adorei. Obrigada a vocês, gente, pela participação. Obrigada, Arison, aí, pela mediação das 2 últimas atividades. Foi muito legal. E acho que agora eu vou para a última atividade. Vou tirar vocês aqui, gente. Muito obrigada, foi ótimo. Adorei ficar Tchau, aqui tchau, só ouvindo vocês. Tchau, tchau. Bom, gente, agora a gente vai para a nossa última atividade do dia, encerrando os nossos trabalhos. Só lembrando, para quem ainda quer marcar consultoria, só tem até o dia 9, tá? No final dessa atividade eu vou dar mais os últimos dos últimos avisos. Então, vou logo chamar nossas ilustres convidadas hoje para a atividade de diversidade e inclusão na indústria de jogos. A gente vai ter a Ju mediando a atividade hoje. Olá, tudo bem, galera? Eu aqui de novo. A gente também vai ter como convidada a Melina. Oi, Melina. Olá. Bem-vinda de volta mais uma vez. Sim. Acho que a gente gostou tanto de você que tipo, a gente precisou chamar mais uma vez. Para mim é uma honra. Foi muito bom. Agradecer a Lia pela essa apresentação. E, né, agora estamos aqui mais uma pessoa para fazer parte do nosso grupo de convidados maravilhosos. E a gente hoje também vai ter uma convidada diferente. A Lobo, infelizmente, teve um contratempo e não conseguiu participar. Então, a gente chamou a Janine. Bom, gente, eu vou deixar vocês começarem a atividade e no finalzinho eu volto para dar os últimos avisos. Até daqui a pouco. Obrigada, Valeu, Luana. Então, sejam muito bem-vindas. Já falei aqui no chat privado, mas eu fiz uma besteirinha aqui no meu Ubuntu na hora que eu fui instalar a nova versão do Linux e eu estou com a tela reduzida por enquanto, até eu resolver esse problema. Então, eu não consigo, infelizmente, ver vocês. Então, não adianta se comunicar com formas, né? Vai ter que falar mesmo, me interromper. Mas, pois é, eu não consigo ver ninguém. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo tempo de vocês. Cara, acho que todo mundo já conhece vocês, mas só para a gente fazer o beabá aqui, vocês poderiam se apresentar, por favor? E por que faz sentido vocês estarem aqui nesse painel maravilhoso falando sobre diversidade com a gente? Começa aí, Nini. Começa, não. Eu não consigo direcionar quem começa. Tá. primeiro. Bom, meu nome é Melina Juraski, eu sou game designer, eu sou uma mulher trans e autista. Acho que esse é o principal motivo de eu estar aqui. Enfim, eu presto serviço para algumas empresas, entre ela 99 Jobs e a fundação chamada Ebict, e eu também tenho um estúdio que é Sunblack Game Studio. Legal. Nini? Bom, eu sou a Adler, que a gente tem me chamado assim, Janine Adler. Eu sou representante na Women Game Jam, representante do Brasil e faço a produção global. E faço produção global na Game Jam Plus também. E você é a mediadora do maior grupo. Eu sou mediadora do maior, moderadora, no caso, administradora, da maior comunidade de assexuais do mundo. Em números, acho que a terceira maior em número de pessoas, mas em engajamento é provavelmente a maior do mundo hoje. Não lembro se estava primeiro ou segundo lugar, mas é a maior do Brasil, de toda forma. Muito legal. E eu sou Juliana Brito, eu sou CEO, co-fundadora aqui da Game Jam Plus e da Indie Hero. Eu claramente sou mulher, né? Dá para ver, eu acho. Tenho TDAH. E, embora não seja do mundo de games, eu sou da área de tecnologia. Pode não parecer, mas eu sou formada em engenharia elétrica e tenho um mestrado em nanotecnologia. As pessoas acham isso engraçado. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Como que foi
vocês, né, como mulheres, navegar o mundo de tecnologia. Vocês sentiram alguma diferença ou não teve nada? Agora tu começa. Agora, tá bom, não, agora eu entendo. Então, eu tô no eterno caminho de me entender se eu sou não binário ou não, mas em geral eu uso o meu nome Adler. E como eu falo com muitas pessoas, com o nome Adler, as pessoas não entendem direito. Eu falo com uma garota, com um garoto. O que eu vejo é que tem diferença quando a pessoa acha que o Adler é o organizador que está fazendo alguma coisa, e quando é a Adler, as pessoas ficam muito mais chatas, ficam muito mais chatinhas e tudo. Para entrar na parte de tecnologia não foi difícil para mim, porque eu vim pelo design. A entrada foi numa área que é bem, apesar de ser elitista pra caramba, é uma área que tem várias mulheres trabalhando, que é a parte da criatividade. Eu comecei a vir para a parte de jogos através da animação, e então comecei a participar de Jam, e histórias maravilhosas de Jam, que era eu e mais uma menina no máximo, participando com mais 30, 40 machos. E ninguém fez. Às vezes uma pessoa. Era assim, uma experiência na minha comunidade, localmente, as pessoas, elas eram bem abertas, mas elas sempre ficavam com aquele cuidadozinho. Ah, você está fazendo o primeiro jogo, né? Você não quer ajuda? Você não quer que eu faça isso para você? Ah, você sabia que um side-scroller é porque ele desliza pro lado? E são coisinhas, assim, pequenas. Felizmente, para mim, o meu caminho foi só com pessoas chatas, principalmente, e pessoas me explicando coisas que eu não perguntei. Exemplo, o que é um formulário, exemplo, o que é um gato café. Eu estudei numa sala com... Eu fiz metade da minha formação no Brasil, outra metade eu fiz na Alemanha. Aqui no Brasil, eu estudei numa sala que eu era a única mulher com 50 machos dentro da sala, na engenharia elétrica. E lá na Alemanha, nós éramos 4 mulheres para 200 homens numa sala. Eu era do Brasil, tinha 2 chinesas e uma russa, ou seja, não tinha nenhuma mulher alemã na sala. E esse negócio de explicar é muito complicado mesmo. Eu tive uma vez, eu fiz uma prova uma vez, quando lá no mestrado na Alemanha as provas são orais, né? Aí você vai, senta ali com o professor e o cara te descarrega de pergunta, tu tem que responder durante 30 minutos. E aí eu fiz uma prova que eu gabaritei a prova. O cara que entrou na prova antes de mim, ele não tinha gabaritado. Quando eu saí da prova, ele estava lá ainda. Normalmente você faz o quê? Você faz a prova e vai embora, né? Porque, pô, você vai ficar ali fazendo mais que esperando, né? É oral. Aí, quando eu saí da prova, eu olhei assim e falei assim, você tá aí ainda? Ele falou assim, tô. E aí, quanto você tirou? É que você sabe na hora, porque é oral, o cara te fala ali na hora. Eu falei, não, eu gabaritei. Ele falou assim, como assim? Mas eu não gabaritei. Eu falei, bom, esse é problema teu, né? Nada a ver comigo. Aí, beleza. Não, ele falou assim, não, isso é um absurdo. Então eles te deram perguntas mais fáceis, né? Eu falei, olha, não sei se vai ter que discutir isso com o professor, mas eu acho que eu recebi as mesmas perguntas que todo mundo. Ele estava seguindo um padrão, né? Ele falou assim, não, isso não é aceitável. Cara, ele entrou dentro da sala do professor de novo para discutir com o professor, porque eu recebi perguntas mais fáceis que ele. Tipo, ele tirou essa conclusão data, né? Não posso falar isso aqui online, mas assim, data a cabeça dele, né? E aí, cara, eu nem fiquei para ver o desfecho disso. Peguei e fui embora com o meu 10 e foda-se, entendeu? Mas é complicadinho ser mulher. No meu caso, assim, eu tinha um pouco de receio, porque eu vi muitas histórias, né, de machismo, de transfobia, homofobia, essas coisas, né, na indústria. Mas é incrível, assim, que eu participando de tanta Game Jam, né, eu também sou organizadora da Game Jam Plus, né, para quem não sabe, e eu era organizadora da Women Game Jam. É uma das maiores sedes da Game Jam Plus. Esse ano foi a maior. A maior sede da história do Brasil. A história da Game Jam Plus, 8 anos, é a maior sede do Brasil.
Então, eu organizei sozinho ainda. Mas, assim, é muito curioso, assim, que eu sempre fui muito bem tratada. Eu dou bastante palestra, participo de muita coisa, e, assim, eu acho que eu só sofri transfobia uma vez. Foi na minha primeira palestra, e eu tava de máscara, eu acho. Daí a pessoa implicou com a máscara, mas usou isso meio que para fazer uma transfobiazinha ali, meio que de leve, assim. E o único evento assim, que eu fui meio que ofendido assim, foi numa Game Jam de Portugal, que tinha umas gurias, engraçado que era um casal de meninas, né? Então eram lésbicas, eu também sou lésbica, né? E elas falaram assim, eu não sei nem se eu falo aqui, mas aquela coisa de xenofobia, sabe, associando mulher brasileira a prostituta, coisa que acontece bastante na Europa, assim. Elas falaram algo disso, assim. A gente estava numa calça, do nada eu escuto no fundo, mas um pouquinho alto, sabe, quando a pessoa não quer falar muito na cara, mas ela quer que ouça. É aquela coisa assim, as brasileiras são vagabundas, aquela coisa, sabe? E eu acho que foi assim, foi a única coisa assim mais grave assim que eu enfrentei, assim. De resto, tudo Game Jam, as últimas Game Jams que eu participei, tudo assim, eventos que eu fui pessoalmente, encontro, foi assim, super bem tratada sempre, assim. Eu acho que às vezes tem mais estranhamento com questões do meu autismo, e, por exemplo, às vezes as pessoas vêm desavisadas e vêm correndo para dar um abraço, e eu não tenho muita intimidade com a pessoa e eu não abraço. Aí a pessoa vem para dar um abraço, eu dou a mãozinha assim para cumprimentar, e aí isso eu acho que é o que mais estranham, assim. Agora, o fato de eu ser trans, assim, olha, felizmente, assim, eu nunca sofri nada, assim, com relação a isso. Quando eu morava na Europa, perguntaram para mim quanto é que custava pelo menos 5 vezes. Nossa. De nacionalidade eu já vi diferente. isso na rua aqui em São Paulo. Eu já vi isso na rua. Mas... Me perguntaram, você é brasileira? Que legal, quanto é que custa? Nossa. Eu olhei assim e falei, a primeira vez eu fiquei assim, sabe aquele Nazaré Tedesco, tipo, não tô entendendo. Tipo assim, não fiz a ligação, entendeu? Mas aí das próximas eu já tava calejada, falei, eu acho que no tempo que eu fazia cosplay, assim... Oi? Desculpa, eu cortei você. Não, o tempo que eu fazia cosplay, eu sofria mais, assim. Que às vezes eu estava me deslocando para o evento, passava, assim, um dia eu estava eu e uma amiga, a gente estava de cosplay, o cara passou e perguntou, quanto que fica as duas, sabe? Coisas assim. Eu acho que eu sofria bem mais esse tipo de coisa nesse meio de evento de anime, essas coisas assim. Entendi. E quanto vocês acham que é importante a diversidade dentro desse setor de games? Ou qualquer setor, né? Vamos lá. Mel, tu postou isso. Eu li tu postando sobre isso. Essa é contigo. Tá. Eu sei que tu postou. Tu pode só pegar, abrir a tela e ler. Foi no LinkedIn ou foi no Facebook? Foi no Twitter. Se for o que eu tô pensando, eu postei hoje no Twitter. Não, foi uma que você postou esses dias. Sobre... Eu falo tanta coisa. Ou foi no dia que a gente estava na Jam? Acho que foi no dia que a gente estava na Jam que a gente conversou sobre isso. Que tu era os 13%. Eu não vou lembrar exatamente o que a gente falou aquele dia, mas enfim. Assim, eu tenho uma opinião bem forte, assim, que um dos meus empregos, né, para quem eu presto serviço, é uma empresa de recrutamento, então nós lá fazemos digamos assim, a gente só atende multinacional, só atende empresa muito grande. E a empresa ela tem um foco muito, muito legal em diversidade e tudo mais. Então, a gente faz direto processos para tentar trazer diversidade. Então, pessoas pretas, né, pessoas LGBT, PCD e tudo mais. E eu vejo que hoje é uma tendência muito grande no mercado, as empresas querem isso, também muito por conta de ESG, né, que seria algo como responsabilidade social, né, e ambiental. E aí, o que eu percebo é que as empresas elas querem muito ter pessoas diversas. Então, isso eu vi eu vou até comentar sobre uma vaga que eu vi de uma
uma empresa aí de jogos, mas eu não vou citar a empresa. Mas o que elas querem? Elas querem ter pessoas diversas para dizer, olha, nós temos aqui pessoas diversas, né? Olha como somos legais, olha como a gente é moderno, né? Só que tem um porém. Por exemplo, a gente vive num país no qual eu acho que coisa de 80% das pessoas trans estão na prostituição, tá? As mulheres trans. A gente tem, acho que sei lá, quase 90% dos autistas estão desempregados. E tanto as pessoas trans quanto as pessoas autistas, elas têm uma certa dificuldade de aceitação e de convivência. Isso na escola, principalmente. Então, eu conheço várias meninas trans que saíram da escola porque não aguentavam, né, o preconceito, não poder usar o banheiro, toda aquela história, né? E mesma coisa, pessoas autistas, às vezes a escola não disponibiliza, não dá condições daquela pessoa estudar ali e tudo mais, né? E ter a sua convivência. Então, o que ocorre? A gente tem, na nossa formação, uma grande falha, porque a gente não está concorrendo nas mesmas condições que as pessoas brancas, héteros, cis, etc. A gente não está. Já começa por aí. Então, o que acontece? Vai lá uma empresa grande, daqui de São Paulo, que não vou citar o nome, né? Lançou uma vaga para game designer, e a vaga era para pessoa trans. E, nossa, né? Tem um projeto chamado Transempregos, que lá tem um monte de empresa vai lá, se cadastra lá, só que algumas só se cadastram para dizer que participam. E aí, outras se cadastram para conseguir trabalho precarizado. Então, tem muita gente trans, como é difícil conseguir emprego, inclusive eu fui vítima disso, de uma editora de livros aqui de São Paulo, que me chamou, mas era trabalho precarizado. O cara queria que eu fosse uma secretária dele full-time, trabalhando por miséria. Isso acontece muito com pessoas trans. Mas no caso dessa grande empresa de jogos, até na época, eu fiz uma postagem no LinkedIn, essa postagem foi o pessoal da AbleGamers, foi parar no conselho da AbleGamers, no conselho de diversidade, e era uma vaga impossível de ser preenchida por uma pessoa trans. Qualquer pessoa trans que eu conheço. Era impossível. Era uma vaga difícil para uma pessoa cis. Para um homem cis, hétero, branco, de classe média, já era difícil. E aí eles simplesmente jogaram essa vaga lá, com um monte de exigência absurda, e essa vaga não tinha como. Óbvio que não foi preenchida. Depois da minha reclamação, acho que acabou chegando na empresa, a empresa retirou a vaga, mudou lá, tirou a diversidade da vaga e não voltou a colocar. Pelo menos eu não vi mais vaga para pessoa trans nessa empresa. Então, acho que a grande questão que eu vejo, que eu debato muito, eu não sou uma pessoa especializada em diversidade, né? Eu sou só uma nerd, eu sou geógrafa, eu sou publicitária, mas eu não sou uma pessoa especializada em diversidade. Então, todas as coisas que eu tenho a dizer são baseadas na minha experiência, na minha vivência e naquilo que eu converso com outras pessoas. E o que eu percebo é que se as empresas tiverem real interesse em trazer diversidade para suas fileiras, elas precisam treinar pessoas. Elas precisam levar em consideração que nós não estamos em pé de igualdade com as demais pessoas. Nós não estamos. Eu ainda, como eu demorei me assumir trans, eu sei que eu sou uma mulher trans desde criança, e eu demorei por medo, por receio, eu ainda tenho uma certa vantagem, que eu consegui estudar, tudo mais. Assim, eu sofri alguns bullying também, mas nada assim, para mim mais por causa do autismo, mas assim, a maioria das pessoas não. Então, não é só falar em diversidade, é muito bonito, muito legal, mas a empresa tem que ter. Primeira coisa, lá dentro da empresa, eu conheço casos de pessoas que entraram em empresas grandes, empresas aí de porte, a pessoa ficou lá um mês. Por quê? Porque a empresa em si não estava preparada para recebê-la. Então, além da empresa estar disposta a treinar essa pessoa, ensinar o que ela precisa para ela desempenhar um bom papel, ela tem que também trabalhar os demais funcionários para que esses aprendam a respeitar. Então, é uma questão assim que é muito complexa, é uma questão muito importante, que às vezes é tratada como, vamos encher aqui, botam uma asiática, botam um preto, botam uma trans e um autista, e tá bom, e não é assim. Eu acho, Mel, eu trabalhei 1 ano numa empresa de RH
com diversidade, né? Eu trabalhei 1 ano na comunidade Empodera, que era uma empresa que trazia soluções de RH para as 500 maiores empresas do Brasil. Então, lá, nossos clientes eram tipo White Martins, Ambima, etc., né? E aí a gente trabalhava lá com uma metodologia que a gente chamava de 3S, né? Era sensibilização, que começava pela sensibilização, ou seja, para as pessoas da empresa que não eram diversas entenderem, tipo, como lidar com pessoas diversas, né? E aí era muito interessante que na hora que a gente ia falar, sei lá, com a Ambev, né, ou com essas empresas, né, eu lembro que teve um processo seletivo que a gente fez para o Google, que foi incrível. O Google queria pessoas mais diversas, né? Só que o Google tem várias exigências, assim, no mundo inteiro, por exemplo, inglês fluente é uma exigência, né, do Google. Quem vai trabalhar no Google precisa ter inglês fluente. E aí o nosso diretor lá, o Laser, ele virou para o Google e falou assim, cara, mas o estagiário precisa de inglês fluente? O estagiário vai falar lá com a sede do Google? Aí o Google falou assim, não vai. Então, por que ele precisa? Não, porque no Google, no mundo inteiro, precisa. Aí ele falou, pô, o programa de estágio de 2 anos do Google. Em 2 anos, vocês são Google, vocês não conseguem ensinar inglês para a pessoa em 2 anos? Aí o Google olhou assim e falou assim, pô, a gente consegue. Porque, pô, eles são Google, entendeu? Tipo, eles pararam, mas eles nunca pararam para pensar nisso, né? Que, tipo, o fato de ter inglês fluente tirava um monte, várias pessoas diversas não conseguiam aplicar para vaga, né? E aí eles tiraram esse pré-requisito, então eles conseguiram contratar pessoas trans, negros, conseguiram contratar tudo que eles queriam. Durante 2 anos, eles deram curso de inglês gratuito para essas pessoas. Quando terminou o programa, todas elas foram contratadas, porque todas elas aprenderam inglês. Né? Então, tipo... Olha que legal. Então, simplesmente... E essas pessoas trouxeram para a empresa, a gente falava assim... Quando você falou assim, a gente não está em pé de igualdade. Eu acho, Mel, que não é igualdade a palavra. Porque todo mundo quer contratar a mesma pessoa, né? No sentido de, tipo assim, é o cara que fez intercâmbio nos Estados Unidos, que faz inglês, que não sei o que, não. Só que quando você para para perguntar, tipo assim, o que o intercâmbio nos Estados Unidos vai, sei lá, influenciar na vaga de QA do jogo mobile de xadrez, entendeu? Sabe? Tipo assim, entendeu? Mas talvez uma pessoa que, pô, trabalhou muito tempo com idosos, ou sei lá o quê, vai entendeu? A gente, na comunidade Empodera, nessa empresa, a gente falava muito sobre vocês querem diversidade, mas as empresas não entendem o que é ter diversidade no sentido de ter diversidade é ter pessoas de backgrounds diferentes, que vão trazer experiências diferentes para a mesa, que vão trazer discussões diferentes para a mesa do produto. Né? Por exemplo, um caso muito... Se eu estiver me estendendo, vocês me cortem. Um caso muito icônico que ficou para mim, numa vaga da programa de trainee da Ambev, né? Que a Ambev não estava vendendo nas comunidades. Que vendia era Heineken, né? E aí tava um monte de gente que nunca morou em comunidade, que a galera lá, com intercâmbio no exterior, não sei o que, não, querendo entender como é que ia vender na comunidade. E não vai entender. Mas se você faz um programa seletivo de pessoas que, pô, não tem o intercâmbio, mas, assim, são excelentes em venda, eles conseguem montar ali, não, tem que fazer parceria aqui no Rio de Janeiro, fazer parceria com baile funk, não sei o quê, não, e entra na comunidade para poder vender. Ou seja, eles não estavam conseguindo acessar um público simplesmente porque eles não tinham esse público dentro da empresa produzindo aquele conteúdo. Né? Então, a gente falava muito, tipo assim, você precisa que todo mundo tenha um intercâmbio no exterior, sabe? Você precisa que todo mundo fale inglês fluente. Você não pode, tipo assim... Beleza, eu entendo a necessidade de inglês fluente. Quando a gente precisar disso, tem o fulano, manda o fulano para lá. Mas às vezes a gente precisa de outra coisa. E a gente tem que ter outra pessoa para mandar para fazer essa outra coisa aqui, sabe? Enfim. O mundo corporativo tem disso, né? Eu amo que quando eu entrei na Plus, o diálogo foi mais ou menos assim. O Ian falando que precisava de voluntários. Ian, eu falo inglês, me chama. E aí ele parou. Ele olhou o chat, ele ficou muito confuso por uns segundos. Ele, tá, a gente conversa, tá bom. Aí foi contratada 6 meses depois. Mas, quando a gente fala da importância da diversidade,
diversidade da lucro, diversidade da ideias diferentes, diversidade da... Fora fazer o marketing de, temos pessoas diversas, somos uma companhia que preza pela diversidade. Temos pessoas brancas do cabelo cacheado, brancas do cabelo liso, brancas do cabelo loiro, que fazem odonto. Não podia perder a piada, gente, desculpa. Mas, fora o marketing de dizer que existe diversidade na empresa, pessoas diversas têm backgrounds diversos, então elas conseguem contribuir com ideias, percepções e com soluções que são coisas que a galera está engessada, que está no seu quadradinho pensando as mesmas soluções naquela forma de pensar das empresas grandes, mais tradicionais, não vão pensar. Por isso que se faz hackathon. Hackathon é... E você vê hackathon, quem está arrasando em hackathon, participando de todos e vencendo, é geralmente galera da comunidade. É geralmente galera um pouquinho à margem que consegue tirar um tempo para hackathon. O hackathon é para solucionar problemas que as pessoas que estão trabalhando naquele jeito não têm o tempo para tirar o antolho. Lembrando da palestra, né? Tirar o antolho e olhar para os ladinhos e ver o que pode ser. Assim, é uma forma de trazer várias visões. Aí vem uma questão. Beleza, diversidade dá lucro, diversidade da imagem, diversidade... É ótimo para uma empresa ter diversidade. E falando agora do ponto de comunidade, que é mais a minha área. É muito fácil, é muito comum, é muito frequente chegar e dizer, tá, mas como é que eu faço para minha comunidade ser mais diversa? Como é que eu faço para minha empresa ser mais diversa? Como é que eu faço para os meus fãs serem mais diversos? As pessoas esperam um pouco que aumento de diversidade seja um checklist, assim, você vai fazer uma palestra de mulheres falando sobre como é ser mulher na indústria de jogos. A indireta. Dia da mulher, eu sou chamada para umas 5 palestras. O resto do ano, me esquece. É ótimo. Depois, fazer uma live com as garotas jogando. Lembrar de perguntar para as garotas se elas vão participar do evento no final do ano. Enfim. E muita comunidade tem a ideia de que são comunidades completamente inclusivas, que elas estão totalmente abertas a receberem mulheres. Não estou falando de mulheres, mas isso se aplica a outros grupos, tá? Esse é o exemplo que eu tive que lidar pessoalmente, mas que estão totalmente abertos e, tudo bem, como é que eu faço para aumentar? Porque, assim, nós queremos mulheres, gostamos de mulheres, não vou julgar, mas por algum motivo misterioso as mulheres estão lá e não querem participar. E quando chegou ao Women, em vários lugares, por exemplo, na minha cidade, as gens tinham 2 a 5 pessoas que se identificavam no feminino participando. Quando chegou a Women Game Jam, deu 25 pessoas. E foi coisa de um mês anunciando só. A gente fez workshop fez 2 workshops só, um de arte, um de programação, e deu 54 participantes. E, assim, questão de 1 a 2 semanas de organização para chamar, e choveu pessoas participando. Então a gente pensa, as comunidades, elas acreditam que estão abertas, mas o que elas fazem para realmente mostrar que elas estão abertas? O que elas fazem em caso de empresas? Uma empresa que está pronta para receber pessoas trans trabalhando, essa pessoa está pronta para crítica ou para advertir um funcionário que erra um pronome de propósito? Essa empresa está realmente pronta para ver essa pessoa trans lidando com alguma situação desconfortável? Dá um exemplo do banheiro. E ficar do lado da pessoa trans e dizer, não, você só quer usar o banheiro, você está no seu direito. Essa outra pessoa que está implicando que está errada. Ou só querem esperar que as pessoas diversas se adaptem e participem. É uma questão de entender as necessidades. Não dá para ser diverso fazendo o mesmo sempre, que é para todo mundo. E aumento de diversidade é um processo. É um processo que exige um pacto social de todos os envolvidos. Não adianta só o chefe querer diversidade, não adianta só uma equipe querer diversidade. Metrô de São Paulo na Leixão. Exato, Enio. Não adianta só uma pessoa estar interessada em fazer acontecer e esperar que todo mundo só siga o baile. Não, todos têm que estar dispostos, todo mundo tem que estar pronto para ouvir você fez besteira. Todo mundo tem que estar pronto para ouvir
olha, não é assim, faça do outro jeito. Tem que ter a vontade de ouvir, a vontade de mudar, a vontade de adaptar, e tem que se... Como é que eu posso dizer? Tem que fazer um esforcinho também de pensar fora da caixa, que uma coisa que eu acho muito comum é: ai, tudo bem, eu queria ter uma palestra com mais mulheres, mas é tão difícil achar mulheres nessa área. Beleza, procura. Ai, que pena que é difícil, né, encontrar. Deve ser muito mais difícil para essa pessoa chegar nessa área, talvez, quem sabe. Então, procura fora. Vai fazer uma live? Procura em outro estado. Fala com as pessoas que você conhece, procura. Não dá para fazer não dá para fazer corpo mole quando se fala de querer aumentar a diversidade, porque diversidade, ela não é uma coisa que você vai dizer estou de braços abertos e as pessoas vão vir correndo. Não. Tem que reforçar, você tem que mostrar que esse é o ambiente para as pessoas. Mostrar que, por exemplo, a Women Game Jam, ela tem o nome Women, que ela foi criada com esse nome, mas ela sempre foi para pessoas não binárias. Então, chega na Women, se uma pessoa não binária é criticada, não sei, por causa da voz, essa pessoa vai se sentir à vontade? Então, não. Ou vai encontrar uma pessoa dizendo que não se recusa a usar o pronome neutro porque não sabe bastante? A gente está na era da informática, a gente está numa era da globalização que a pessoa querendo aprender, ela consegue aprender uma coisa dessa. E então, assim, falando da Women especificamente, na Women a gente tem o esforço de vamos nos capacitar, vamos tentar aprender o máximo possível para fazer inclusão e para mostrar que as pessoas são bem-vindas. Na comunidade ex, era um pouco mais complicado, porque a sexualidade, ela é um rolê que tem pessoas que são hétero, cis, mas que são assexuais. Então, essas pessoas não se consideram parte da comunidade LGBT em geral. Tudo bem, faz parte. É uma coisa em debate. Não existe uma resposta certa e uma errada. Mas acontecia muito de ter briga com xingamento, com ameaça no inbox. Eu já fui ameaçada de processo várias vezes. Já tive conversa vazada, já tive foto vazada de gente dizendo que ia acabar comigo. Porque, pasmem, eu dizia que o grupo se posicionava a favor de respeitar os pronomes. Então, se uma pessoa dizia que usava pronome neutro, a gente respeitava. O grupo não obrigava ninguém a falar todes. O grupo só queria que respeitasse e não chamasse a pessoa de bonita. Pode dizer, você é uma pessoa bonita, mas em vez de dizer, oi, Ana, você é bonita. Não, Ana, se Ana fosse uma pessoa bonita, a gente tinha que respeitar e pronto. Então, isso causou uma raiva, um ódio numa comunidade, e que foram, acho que, ao menos 4 a 6 meses de brigas intensas, que chegou no ponto que a gente precisou bloquear a postagem no grupo, porque eram constantemente brigas, eram constantemente ameaças, e foi um desgaste emocional. Para depois vir um comentário, eu não lembro quem comentou, porque era uma pessoa que não era muito próxima na época, mas para depois vir um comentário. Com esse debate de pronome neutro em alta na internet, as pessoas não binárias estão se isolando em vários grupos. Então, um grupo de cinema. Você não vê pessoas não binárias em grupo de cinema, você vê um grupo de cinema para não binários. Estavam se isolando no cantinho da internet para poder interagir entre si sem tomar uma aula de português não requisitada e não relacionada a pronomes. E que ali era um dos poucos grupos que as pessoas se sentiam confortáveis para estar, interagirem e não precisar ficar na panelinha, sabe? Foi um comentário que fez 6 meses de agressividade valer a pena. Pensei na palavra mais cedo, mas... Eu tenho uma opinião polêmica sobre se isolar, hein? Eu tenho... Antes de eu trabalhar na comunidade Poder, eu tive uma empresa na área de reformas, né? Reformas domiciliares. Era uma plataforma de intermediação de reformas. E a gente tinha como foco ali treinar mulheres dentro dessa área, né? O nosso foco era aumentar o valor da hora dessas mulheres, né? Então, uma pintora que fazia pinturas simples, a gente capacitava ela para fazer cimento queimado, textura, assim, umas coisas que têm um valor agregado maior. E aí ela saía de ganhar, sei lá, 1.500 por mês para ganhar 5.000 por mês, 8.000 por mês, né? A gente tinha esse programa que a gente chamava de capacitação na prática, né? E aí eu, enfim, tive essa empresa por mais ou menos 4 anos.
operei nela, a gente teve, sei lá, 800 obras que a gente realizou, e eu treinei, sei lá, umas 20, 25 mulheres, né? Nessa pegada de melhorar e introduzir elas no mercado, né? E o tempo todo eu era questionada, mas por que não só mulher? Porque eu tinha profissionais homens, né? E eu atendia homens também, né? Eu atendia mulheres e homens, né? E o tempo todo me questionavam, porque existiam outras plataformas, tinha Diosa lá no Sul, que era só de mulher para mulher, entendeu? Né? A galera tinha outras plataformas no Brasil fazendo esse tipo de pegada, só que eram só mulheres, né? E a gente não era só mulher. E eu botava o tempo todo as mulheres junto com os homens para trabalhar nas obras, né? E muitas pessoas achavam isso um absurdo. Mas o que aconteceu, né? Eu via que às vezes eu botava uma mulher para trabalhar com um homem, e o homem no início falava assim: porra, Juliana, não sei o que, você vai botar para trabalhar comigo, não sei o que lá. Vai me atrapalhar. Cara, dava uma semana, aí eu falei assim: vai trabalhar, porque eu tô mandando. Aí dava uma semana, pô, Juliana, firmeza, hein? Pô, melhor trabalhadora que eu já tive, hein? Caraca, pô, limpinha, arrumada, não sei o que lá. Eu falei, tá bom. Ou seja, aquele cara, que era um cara altamente machista, cara, em 1 ou 2 semanas ele mudou a opinião dele. Então eu senti que botar todo mundo junto para, enfim, executar uma tarefa em conjunto, isso realmente causava mudança. Quando a gente deixava mulheres com mulheres, eu não vi que mudança isso evidentemente causava na sociedade, né? Eu sentia que a mudança firme ali era quando eu botava todo mundo junto, mulher, homem, trans, tá todo mundo junto aqui, e falei assim, gente, essa obra aqui tem que ficar completa, isso aí, deem o jeito de vocês, sabe? No final todo mundo se entendia, tava todo mundo no final da obra comprando Coca-Cola e pizza, dividindo, não sei o quê, era uma quebra de preconceito muito grande que acontecia. Então eu tenho muita gente, né, o Woman Game Jam mesmo, né, é uma coisa mais fechadinha, e eu já tenho um negócio de tipo assim, cara, vamos botar todo mundo junto, que no desespero para entregar uma determinada tarefa, as coisas, os preconceitos são quebrados, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. No caso, assim, a própria existência da Woman Game Jam é porque na área de tecnologia tem um probleminha, né? Que o machismo, ele é, digamos assim, ele é muito forte. Então, eu sei de várias pessoas que me contam isso, né? Meninas que passaram por situações de assédio, às vezes no trabalho, ou em outras game jams, né? Essas game jams mais, assim, soltas que tem por aí, que tem muita game jam, né? Então, às vezes, assim, tem esse problema, porque o meio de jogos também é problemático, né? O meio gamer é problemático, o meio de programação, né? O meio de TI é problemático. Então, às vezes a gente tem, às vezes não tem outra solução, às vezes a gente tem que ter espaços determinados ali para poder essas pessoas se sentirem à vontade, né? Só que aí, isso também vai muito de quem está organizando, né? Você veja, eu sou organizador da Plus, eu fui mentora de outras jam, Control Alt Jam, e assim, lá é misto, né? E nunca rola nada, é tudo tranquilo. Mas as minhas sedes, todo sempre foi tranquilo, eu já organizei Salvador. Então também tem essa questão também das regras estar bem estabelecidas, né? E de as pessoas estarem, digamos assim, conscientes dessas regras. Então tem isso também, porque às vezes você coloca um ambiente misto, mas as regras não estão claras, né? Então, se o cara sabe que o negócio está meio solto, aí ele se sente mais à vontade, né? Então, com certeza, ninguém vai lembrar dessa época que teve um sujeito que tentou entrar no Women Game Jam e o cara fez um escândalo, porque ele não achava justo, porque não foi avisado que não podia entrar homem na Women Game Jam. Ou ele não ligou que o nome do evento já estava claro. Aspas. Né? Não, essa história é muito boa, porque ele falou com todas as letras. Em nenhum momento o evento deixa claro que é para mulheres. O cara era de uma empresa enorme assim, daqui. Eu não posso citar nenhum nome de tão grande que ela é. Eu não posso pagar o processo. Eu tava nessa jam, que foi minha primeira jam. Então, assim, às vezes a gente, dependendo da situação, a gente às vezes pode ter alguma coisa, né, mista, aberta. Eu também prefiro isso. Mas eu acho que, infelizmente, a gente ainda vai ter
por algum tempo, até que mude a mentalidade. Isso eu não sei se vai... Não sei, eu sou meio pessimista. Eu acho que as coisas estão piorando em vez de melhorar, assim, né? Quem viu a discussão sobre o trailer do GTA, meu Deus do céu, né? Então, assim, a gente fica com medo de discordar de algum cara e o cara vir, né, e tentar destruir tua vida. Então, assim, já aconteceu comigo de eu discordar de uma pessoa, a pessoa revirar a minha vida e querer me expor no Facebook, não sei o quê, por preconceito mesmo. Então, eu acho que alguns espaços ainda a gente ainda precisa ter esses espaços reservados ali, né? Tanto que eu tenho um coletivo para desenvolvimento de jogos que é só de pessoas trans, né? Porque eu vejo muitas pessoas trans que ficam desconfortáveis ainda, mesmo numa game jam, por exemplo, a Women, tem gente que ainda fica desconfortável, porque é uma coisa muito nova, às vezes é a primeira game jam. Então, assim, a gente teve que lidar com várias situações lá, a gente teve, por sorte, a gente auxílio de psicóloga e tal, mas eu realmente eu vejo a diferença quando você trabalha num ambiente que você não tem nem que se preocupar. Por exemplo, lá na Jogos, para onde eu presto serviço, eu nunca tive que me preocupar com transfobia, nunca tive que me preocupar. Só teve uma situação com uma pessoa, uma situação bem pontual, assim, que a pessoa não estava muito afim de entender a questão do meu autismo, mas foi só, assim, foi bem pequena, eu já estou lá há mais de um ano e eu nunca tive que me preocupar com isso. Então, assim, quando a gente está... É tão gostoso quando você não tem que se preocupar com essas coisas, a não ser com as coisas do seu trabalho, sabe? Ou você está num evento que nem a Plus, que, putz, não tenho o que dizer, todas as vezes que eu participei, tudo, nunca sofri transfobia de ninguém. Então isso é gostoso, né? Mas infelizmente não é a regra, né? Na nossa sociedade não é. Então o que a gente pode fazer é tentar, né, melhorar isso, colocar regras, né, que façam com que as pessoas, mesmo que as pessoas, eu não gosto de pessoa trans. Beleza, filho, fica quietinho teu canto aí, beleza? Você não precisa espalhar essa tua ideia idiota para alguém. Fica aí na tua, que você sabe que se você falar, vai cair um martelo em cima de ti e tu vai levar um ban. Então, pelo menos isso, sabe? Então, eu acho que isso é meio que essencial, assim. Infelizmente, ainda a gente depende muito disso. A gente teve mais ou menos até hoje 10 mil participantes na Game Jam Plus. A gente teve um caso reportado de assédio na Filipinas e a gente, na mesma hora, baniu o cara, assim, sabe? Mas, assim, 10 mil participantes, um caso, não foi nem reportado, foi nem identificado, sabe? Tipo, eu acho que é pouco, né? Eu acho que é pouco. Bom, tá chegando no final da nossa hora. Eu queria que uma fala final de cada uma de vocês duas. O que a gente pode fazer amanhã para apoiar o movimento de diversidade? Para tornar ambientes mais diversos? O que a gente pode fazer amanhã? Social. Isso tem que estar todo mundo na mesma linha do que todo mundo quer e que não vai ter inclusão se não tiver todo mundo disposto a meter a cara no sol e fazer... É o que vocês estão falando, o ambiente como o Caju disse, botar para trabalhar junto, beleza, vai ter uma pessoa reclamando, essa pessoa reclamando, vai ter alguém acima dela dizendo que ela tem que ficar quieta e não atrapalhar, ficar ao serviço. Em uma comunidade, não sei quem está querendo criar comunidade para o seu jogo, ter regras claras, se posicionar, ver acontecendo e não se calar, ver acontecendo e não dizer para a pessoa, foi só uma brincadeira. Tem que ser todas as pessoas juntas para suprimir essas situações e para não deixar nada escalar e para, assim, fazer acontecer. Não vai acontecer pelas pessoas diversas. A gente, às vezes, espera um pouco. Eu, incluso, às vezes, que estava aprendendo, que as pessoas diversas iam procurar e iam dar um jeito de se encaixar. Não, todo mundo tem que fazer todo mundo se encaixar. Você não vai num shopping exclusivo, você não vai num shopping exclusivo para pessoas bi. É isso. Então, não é porque nas redes sociais a gente consegue se isolar numa panelinha, numa comunidade nichada, que isso vai acontecer na vida real. E na vida real tem que saber conviver. As pessoas precisam saber conviver. Precisam responder às regras sociais. Essas regras têm que estar claras. E todo mundo tem que estar disposto a não só seguir, a como fazer as outras pessoas seguirem. É isso.
Mel. Eu concordo. Eu acho que é bem por aí mesmo, assim, que tem que haver esse pacto social, as pessoas têm que entender, da parte das empresas, elas têm que compreender que aquilo que eu falei, que não adianta querer diversidade, mas querer que uma pessoa ali sei lá, de Heliópolis, que é aqui perto de casa, tenha a mesma experiência de estágio, não sei o quê, intercâmbio na Europa, nos Estados Unidos, que o manequinho lá do Morumbi, entendeu? Então, tipo assim, tem que... Quando muitas vezes isso não é relevante para o trabalho em si, né? Exatamente, Então, Se assim, fosse relevante, eu até entendi, mas a maioria das vezes não é. Não, tem empresa de jogos aqui de São Paulo que exige inglês. Aí, quando eu fui conversar com a pessoa que trabalha na empresa, eu descobri que eles não usam inglês em nenhum momento dentro da empresa. Então, assim, quê, né? muito isso, sabe? É muito isso. E tinha vaga diversa, tá? E tinha vaga diversa. Então, eu acho que é isso. Assim, tem que ser meio que tem que ter a empresa, a pessoa também, a pessoa diversa, no caso, ela também tem que estar preparada no sentido de ela saber dos direitos dela também, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, comigo, de cair em subemprego. Então, às vezes, a gente contratou a pessoa trans aqui, aí bota a pessoa trans para trabalhar fazendo a mesma coisa que uma pessoa cis, ganhando metade da pessoa cis. Então, assim, a gente precisa também... eu brinco, eu falo para as meninas, às vezes, as meninas que eu conheço, que eu falo, é nós por nós. Porque se a gente não se ajuda, não cria uma rede ali de contatos e tudo mais, a gente meio que, às vezes, pode ser passado para trás, pode ser enganada, devido ao desespero, né, para conseguir emprego. Muitas meninas trans são expulsas de casa pela mãe, pelos pais, enfim. Então, tem muito isso. Então, tem que ter uma formação, tem que ter uma conscientização também para as pessoas diversas, e tem que ter a empresa do outro lado, né, fazendo isso que eu falei, preparando o ambiente, não é só contratar por contratar, né? Então, assim, e os colegas de trabalho também tem que estar, né, entender. Então, não adianta você chegar lá, a pessoa acabou de chegar, primeiro emprego dela, já vem com bilhões de exigências, já vai jogando responsabilidades que a pessoa, mal começou. E um negócio que rola muito pessoal, quando alguém é questionado, por que tu não contrata, sei lá, PCD? Por que tu não contrata mulheres negras ou pretas? O cara fala assim, a gente já tentou, sabe, mas aí não deu muito certo. Aí, tipo, o cara contratou uma pessoa, de repente ele não contratou a pessoa certa para aquela área, ou ele não soube lidar com a pessoa, e aí não deu certo, e aí a desculpa a gente já tentou uma vez. Então, assim, não é bem assim que funciona. Você nunca teve que demitir um cis hétero, né? O branco. Então. Não, e assim, o que eu acho engraçado é na hora de pegar as pessoas brancas, cada um é um indivíduo. Mas na hora de falar de pessoas trans, eu vejo muito isso com mulheres trans. Alguma mulher trans cometeu um crime lá na Bolívia, lá nos Estados Unidos. Logo, né, os preconceituosos, eles catam aquele exemplo e falam, tá vendo? Tá As vendo? mulheres trans, cometem crimes. Né? Tipo, eu nem sei da pessoa que cometeu esse crime. Então tem essas coisas, essas fanfic, tipo, nossa, a pessoa virou mulher trans para poder entrar no banheiro, sabe? Aquelas coisas assim, que é tudo fanfic, que não existe nenhum caso comprovado disso. O que tem são homens cis hétero que invadem banheiro feminino, mas na cabeça das pessoas preconceituosas, as mulheres... Imagina, gente, ficar tomando hormônio a vida inteira, ficar tomando bloqueador, perder a força, tá? Eu não consigo mais abrir os bagulhos de conserva. Você passar por humilhação, você não poder usar o banheiro do shopping, você não poder usar nada, você ser maltratada pelo porteiro, maltratada por todo mundo, só para poder sondar a mulher no banheiro? É sério? Sério que alguém acredita nisso? Você ser expulso de casa pela família, né? Então, assim, é ridículo, né? Então, mais ou menos é meio que isso, assim, tem empatia também, acho que empatia é o principal também. Muito bom. Eu trago ainda, né, por causa do meu TDAH, eu pratico a meditação da atenção plena, para não ter que tomar o Vivance e ficar continuamente na medicação. Eu também sou TDAH, esqueci de falar. Então, tem uma coisa muito legal na meditação da atenção plena, que é a observação em vez do
do julgamento, mas ele não estou falando de julgamento de bem ou mal, né? Tipo assim, tem uma coisa muito forte na meditação da atenção plena, que, por exemplo, a gente olha para uma árvore e não chama de árvore na nossa cabeça, né? Tipo assim, olhei, simplesmente olhei, estou observando. Eu não categorizo aquilo. Ah, uma árvore, um pássaro, não sei o quê, entendeu? Então, isso faz parte da prática da meditação da atenção plena. Eu acho muito importante essa prática se difundir em curiosidade, no sentido de, por exemplo, eu estava em São Paulo com a Janine, e a Janine é a pessoa que eu conheço que é assexuada, né? Tipo, a única, né? Oi, eu sou o quê, Ju? Assexual. Né? É assim que você Sim. Pois é, assexual. E aí, a gente estava no mesmo quarto e eu estava, tipo assim, fazendo várias perguntas para a Janine, né? Assim, mas como é que é isso? Como é que é aquilo? Sabe? E assim, eu tava o tempo todo observando, tipo assim, beleza, ela me explicou que é assim, ela me explicou, por exemplo, que fala sexual, né? Não fala sexual. Então, e eu falei, pô, legal. E eu não pensei, tipo assim, isso é legal, isso não é legal, isso é estranho, isso não é estranho, entendeu? Tipo, uma escuta ativa, observativa, da curiosidade, de realmente interagir com as pessoas diversas e perguntar, porque, pô, a gente precisa aprender, né? Tipo, perguntar o que a gente não aprendeu na internet, a gente pergunta para a pessoa, mas escutar a resposta sem categorizar isso. Ah, tá, tipo, isso é tal coisa, né? Isso é tal coisa. Porque acho que, como a Mel também falou, tipo, às vezes uma experiência de uma pessoa trans não é da outra, né? E você aprender a lidar ali com cada pessoa do seu jeito. Mas é isso, né? Eu não consigo ver a cara da Nini porque eu tô com problema no meu Ubuntu. Eu não consigo. Eu tava olhando pro meu copinho de água, eu acordei na mesma hora, tipo, ao quê? Você me chamou de quê? Eu aprendi esse termo semana retrasada com a Janine. Então. E tem gente que quer falar, gente. Tem, assim, não é todo mundo que quer ficar sendo perguntado, mas como assim é sexual? E sua vida sexual? E você se masturba? A gente se pergunta isso para todo mundo que você conhece mesmo. Mas uma pessoa que quer falar, uma pessoa que está disposta a conversar, converse. Você não entende? Pesquisa, pergunta, aprende. Eu já ouvi essa assim, como assim você é autista se você se comunica bem? Pô, esses dias a Letícia Sabatella, atriz global, a Letícia Sabatella, baita atriz, revelou que ela é autista. Mas então como que ela é autista se ela se comunica bem? Tem vários tipos de autismo. Eu já vi de uma psicóloga que não fazia sentido investigar autismo numa pessoa que falava. Ela não usou nem comunicar. Nossa. Então. É muito. Gente, depois dessa eu precisei até entrar aqui, porque eu fiquei tipo, o que é isso, gente? O que tá acontecendo com o mundo? Não, se a gente for. Realmente. Oi, gente. Bom, povo. Luana, tá de volta. Obrigada, todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo, né? E a Luana já veio aqui, vamos encerrar a parada, né? Gente, já estamos indo para 9 horas de atividade, quer dizer, já fomos para 9 horas de atividade, passamos o dia inteiro aqui no Bootcamp, foi muito legal, e muito obrigada por estarem aqui, foi assim, um ótimo encerramento, foi muito bom, o papo, eu estava aqui só nos bastidores, ouvindo atentamente, a conversa foi bem legal, e muito obrigada, gente, é só isso, assim, não tem nem mais o que... o que falar para vocês além disso. E, bom, gente, então eu vou tirar vocês aqui só para fazer os últimos anúncios e a gente encerrar por hoje. Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Bom, gente, então, encerrando por aqui o nosso Bootcamp, nossa última atividade antes do encerramento do Developers. Então, lembrando que, para quem está no Developers, a gente vai ter um encerramento presencialmente dia 9. Vai ser lá no Sebrae, na Monsenhor Tabosa, certo? Então, o evento vai ser, inclusive, junto com o Find, para quem é aqui de Fortaleza já conhece. Para quem não conhece, o Find é o nosso evento de encontros, onde a gente leva nossos jogos para mostrar, para testar, para se reunir, para conversar.
Então, fiquem de olho. Eu não sei se eu não me lembro mais se eu postei no Instagram da Cindy, mas se eu não tiver postado, eu vou postar até amanhã. Então, fiquem de olho lá. O evento deve começar, acho que se não me engano, por volta das 10. E vai até o resto do dia. Vai ter comes bebes, vai ter, né, o nosso coffee break. Então, vai ser bem legal. Então, apareçam. Quem participou e não tiver assinado a lista de presença, não esqueça de assinar a lista de presença também, que está aqui na descrição do vídeo. E é isso, esse vídeo vai ficar salvo para quem quiser retornar, voltar, ver algumas das atividades. Em breve esperamos fazer a legendinha em inglês, ou em português para as atividades em inglês também. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos os nossos convidados que estiveram aqui hoje. E é isso, gente. Boa noite para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.